Meu Deus, que sai pra mim. Estamos online? Salve, Fernando! Seja bem-vindo. Tudo certinho, mano? Salve, Irgão! Seja bem-vindo. Como é que vocês estão, galera? Como é que vocês estão? Opa, valeu pelo Prime, Rabicó 2213, tamo junto, mano. Eu tô ótimo, irmão, graças a Deus, cara, graças a Deus. Graças a Deus. Contagem regressiva, galera, 19 minutos. Tamo junto, man. Tô sem tempo pra acompanhar nas lives, mas tamo aí pra fortalecer. Valeu, Rabicó. Tamo junto. Falta pouco, galera. Hoje iremos transmitir. Tá na tela, ó. 18 minutos, tá vendo? 18 minutos e 50 segundos, Vitor. Já já começaremos aí. Vai começar a transmissão oficial da BLIZZCON. E vai ter o sorteio hoje também do Instagram, galera. Vai ter o sorteio também do Instagram. Salve, Apocalipse. Como é que tá? A música tá alta? Como é que tá? Será que vem classe nova? Cara, é capaz deles falarem, mas não hoje, Everton. Não hoje. Amanhã, porque são 2 dias de BLIZZCON. Hoje, ô Gijo, vamos ver o cronograma aqui pra vocês verem melhor. Dia 3, cerimônia de abertura, às 15 horas. O World of Warcraft, que tá por vir, talvez fique de graça, só pelo Battle Pass, com a aquisição da Microsoft. Overwatch 2, exploração, eles têm que resolver, porque o 2 ficou uma merda. World of Warcraft clássico, que está por vir. Hearthstone, que está por vir. E diversão em Warcraft Rumble, que lançou ontem, né? Warcraft Rumble, eu tava esperando há mó tempão lançar, fiz um vídeo, esse vídeo vai sair só às 17 horas. Meu veredito sobre o que eu achei o jogo. Eu joguei mais 6 horas ontem de Warcraft Rumble, tenho instalado no meu celular. Cara, é legal, é legal. Fiz um vídeo falando o que eu achei sobre o jogo, vai sair.
Galera, como é que tá a musiquinha, o som da live? Essa musiquinha é da própria live da Twitch oficial da Blizzard, tá bom? Que vai transmitir. E amanhã sim, teremos World of Warcraft Exploração, Overwatch 2 de novo que está por vir, conversa na fogueira sobre Diablo 4, e pode ver, olha isso. Vai ser de 2h30 às 4h30, então vão ser 2 horas, né? Aqui, ó, vai ser só 1h30 de diferença, 1 hora de diferença, mas aqui vão ter 2 horas direto, 2 horas e 15 falando sobre o Diablo 4. Eles têm que ter bastante coisa para falar. Expansãozinha de 250, será? Valeu, Vinícius, por compartilhar a live. Tamo junto. Cara, a expansão vai ser paga sim, com certeza. Não tem nem pra onde correr. A expansão com certeza vai ser paga, meu mano. Às vezes já vem algo na abertura, pode ser. Pode ser que na abertura de hoje já tenha algum spoilerzinho do que vai rolar. Cara, se eles cobrarem a expansão é um tiro no pé e já acaba o jogo de vez, porque eles já cobram passe de batalha. Mas não tem nada a ver, cara. Você não precisa pagar o passe de batalha pra jogar, não é algo obrigatório. Não é que nem o World of Warcraft tem que pagar mensalidade. O passe de batalha é só skin extra, pô. Não tem nada a ver, não. Expansão é uma vez no ano, cara. Se for um preço acessível, né? Queria eu que fosse, sei lá, R$100 no máximo. Se fosse um preço acessível, seria da hora. Uma vez por ano, gastar R$100 e, pô, continuar jogando o jogo, vendo ele atualizando, lançando coisas novas, tá valendo. Agora, 200, 250 já começa a ficar mais salgado. Mas é uma vez por ano, pelo menos. Compartilhei as lives, meu mano, na Twitch, do YouTube, no nosso grupo. Valeu, Vinícius. Tamo junto. E vocês, galera, estão animados? Quando acabar a BLIZZCON, a gente vai fazer a gente vai jogar Diablo 4. Tá bom? Quando acabar a BLIZZCON, a gente vai jogar Diablo 4. Ó, hoje acaba 5h30. Como o 11 é referente às 15, então são 4 horas de diferença, né? Cerimônia de abertura, 11 horas é às 15 pra gente. Então 17h30 vai acabar 9h30. Vai acabar às 9h30. Eu programei o sorteio para as 9 horas da noite. Se a gente achar que não vale a pena, a gente faz o sorteio e pula essa parte do final. Se a gente achar que vale a pena esperar, a gente termina o evento e depois faz o sorteio do Instagram de 2 passes de batalha, tá legal? E aí, estão animados hoje? Como é que vocês estão? Tirou.
Você já pararam pra pensar que pagode... Já viu que pagode fala só putaria, só que é uma putaria maquiada? Do nada saiu um áudio aleatório. Vai ganhar o passe, mano? Aí sim. Pra mim, qualquer classe pode vir. Gosto de upar o boneco mesmo, então que seja uma classe nova pra poder moer o jogo de novo. Aí sim. Povo entendo, são 10 minutos de pausa no grupo toda vez que sair um conteúdo novo do canal. Não adianta vir no meu privado pedindo pra liderar o chat. É isso aí, galera. Salve, Carlos. Pode ser, Jardel. Quando a temporada de Diablo 4 der uma esfriada, pode ser que eu jogue aí World of Warcraft. Qual é a sua dúvida, Arcones? Fala pra gente. Qual é a sua dúvida? Falta pouco, gente. Falta pouco. 8 minutos, tá? 8 minutos. Tô 50 com o meu druida, eu tô sofrendo. Tem alguma build que rende mais fácil nele? Cara, de druida tem várias builds que rendem de boa, mano. De druida tem várias builds que rendem. É mais uma questão aí do seu estilo de jogar. Pulverizar tem sido a mais famosa. Mas eu postei uma build esses dias aí, mano, que tá muito forte. Que é do verme rastejante que fica caindo, causando terremoto muito forte mesmo. 6 minutos, galera. 6 minutos. Falta muito pouco. Já tem 50 mil pessoas assistindo a transmissão oficial, tá? Vê pulverizar, Cone, tu vai gostar. Aí a transmissão oficial.
Deixa eu botar a tela cheia aqui. Ah, se desligar os alertas, as metas e tal. Cara, tem no D4 Builds. Ó, tem no D4 Builds, tem no Maxi Roll, tem naquele outro site Mobalytics. Esses três são os mais famosos. Salve! E Januário, seja bem-vindo. Tudo certinho? Salve, PNT! Quem tá olhando pra contagem regressiva também? Vendo? A calça de sangue da build necromante você conseguiu dropando no Doriel? Sim, cara. Dei sorte, foi de primeira no Doriel. Foi de primeira. Já começou ou já acabou? Não começou ainda não, vai começar daqui a pouco. Valeu pela curtida, Gui. Doida pulverizar com overpower é sucesso, pô. E aí, sapinho, salve. Tudo certinho, mano? Qualquer momento, galera. A qualquer momento começa. Salve, Luiz Moraes. O show começará em breve. Olha só, o show começará em breve. Mas sem inglês, tá? Mas não tem problema. A gente vai fazer do nosso jeito aqui. Conforme a gente vê que tá atrapalhando o QR Code, meta, a gente tira ou bota em outro lugar. O importante é a gente cobrir aqui do nosso jeito, trocar ideia com a nossa comunidade, conversar, propaganda do McDonald's. Agora tem sistema de pontos, né? Vem a propaganda hoje. Pô, eu quero. Me patrocina McDonald's. Todo dia o McDonald's mandasse um lanche na minha live. Porra, imagina. Meu sonho. Ia ficar uma bola também, mas meu sonho. Salve, Nefalém. É certo mesmo que não vai ter notícia de Diablo 4 hoje? Cara, pode ser que tenha coisa assim, Cláudio, quer dizer. Pode ser que tenha coisa na abertura, pode ser que eles joguem por alto, mas focado no Diablo 4, não. Amanhã. Tradução tempo real. Mas foi mímica. Amanhã é oficial, teremos 2 horas e 15 falando sobre o Diablo 4. Mas hoje o que vai acontecer mesmo é falando sobre os outros jogos. Pode ser que tenha coisa na abertura agora e tal. Vou virar literalmente o Vena. A Shockwave antes, na temporada passada, vinha como códice da temporada. Eles tiraram, agora tem que dropar. Pô, tô achando que sim, Cauã. O WoWzinho de graça aí no Game Pass. Já tenho assinado o Game Pass. Se vier de graça, eu jogo, hein? Se tiver o WoW de graça, a gente joga. Assim que tiver a temporada mais fria, a gente já joga. De repente, final desse mês ou mês que vem, já começa a jogar o WoW. Salve, Alexandre.
Falta pouco, galerinha. Falta pouco. Quem tá animado, galera? Quem tá animado aí pras notícias? Agora, 15 horas, acabou de sair um vídeo no meu canal, tá bom? Falando sobre essa temporada aí. Sobre um veredito se a temporada realmente tá legal de Diablo 4, a segunda temporada. Então, já marca aí pra você assistir depois dessa live. Salve, Marcelo Araújo. E aí, Gabriel Ribeiro, tem que acompanhar os streamers que eles convidaram, que a última vez que eles fizeram isso, os caras jogaram a primeira versão de teste já no 4. Verdade, pode ser que aconteça. Olha só, mano, que maneiro. 1-0. Começou, galera. O Rumble, é Rumble? BLIZZCON 2023, ó, Diablo 4. Aí, Rumble. Foda aquela imagem, né? O monge. Será que teremos monge na próxima temporada? Monge na próxima expansão? BlizzCon. This is BlizzCon 2023. 2023, isso aí. Please welcome the president of Blizzard Entertainment. Como é que tá o som pra vocês, galera? Como é que tá o som pra vocês? Comenta aí. Let's go! Let's go. How's everybody doing? Salve, Astro. Caraca, ali. Man. You know, this is the best gaming community in the world. Hands down. Hands down. Thank you. Wow. Hello, Tem uma legendazinha, né? You know, it is so good to be back in person finally. Sabe quem tá lá? O Tesden, mano. O Tesden foi lá pros Estados Unidos. Ele tá lá na BlizzCon. Acho que ele deve pegar o convite, mas não pra participar do evento, né? Só pra ir. Cara, muito feliz por ele, cara. Meu sonho, mano. Adventurers of Sanctuary? Imagina sentar lá na frente, cara. Mas pra quem mora lá deve ser tranquilo, né, cara? Pra quem mora lá não deve ser um bagulho mais acessível, né? Agora sair daqui pra ir pra lá é um trampo do caraca. We love sharing what we're working on all the time. But to share it in person with all of you and to hear your stories. Será que eu precisar mudar minha câmera de lugar? Meeting you all face to face inspires us. And we put this energy and enthusiasm back into everything we do. Thank you all for being Então tá legal, gente? Ele foi pelo Hearthstone, provavelmente. Mas será que ele vai participar? And we hope you enjoy the immersive experience we've created here at the show. We also have millions of people watching right now on stream. BlizzCon, please help me welcome everyone watching from around the world. Whether you're a hardcore or a casual gamer, or if it's been a while since you picked up one of our games,
we're here to show you the Blizzard we are Ano que vem tu vai estar lá, and the confia. Tô Blizzard we are confiando, becoming. capitão. Tô confiando, mano. Se tudo But der certo, a gente BlizzCon vai. isn't just about the latest updates from Blizzard. It's all about Vai ser maneiríssimo, mano. Imagina. players are at the forefront of everything we do, and we're devoted to supporting these incredible communities. Communities you can be proud O of. que vocês acham que vai ter na abertura, galera? All of us, gamers, developers, and fans, we all are united in our shared love for gaming. The person sitting next to you or watching online and chat with you could be your next guildmate, teammate, or lifelong friend. O cara com a camisa do Diablo ali, tu viu? I've always felt Blizzard brings players together a little differently. Our players have made connections that span Tô confiando, vai dar certo. and generations. We all have that one story, that incredible play of the game, that clutch card draw, or that raid encounter that your guild barely survived. I know, I've been there too. I know many of us have friends we've met in one of our games. A friend who began just as someone we hung out with in game, but who was there for us to celebrate our real life Quanto será wins que a or to a support Microsoft us já in a mexeu difficult ali, time? galera? O que vocês That's acham? certainly been true for me. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. And I'm Ou so grateful é um anúncio de that jogo some of them tipo are here Warcraft today. 4 ou uma Gus, expansão? Mika, Nick, Scoodles, and of course Billy and Kaylee, Como assim? who put up with my raid wipes all too often. I always know that no matter what Cara, is going on parece in que real vão anunciar um life, jogo they novo will be sim. Não there. sei se vai ser aquele jogo de No matter what game sobrevivência. we're playing, Tá? Não tem tradução simultânea. E legenda no YouTube só em inglês. BlizzCon truly is about all of us. Mas só tá enrolando, tá falando nada demais. As equals, Começar a abertura as agora. friends. As we bring these amazing experiences to more places, build technology that allows more gamers Tá falando que to tô investindo no experience jogo, our tecnologia e worlds tal. and create characters and stories more players can relate to. The Blizzard community grows, and more E importantly, our podia ter, friendships né, de grow. repente a All of us Blizzard are so Brasil, grateful né, to be com part of this locutor community. oficial, And traduzindo in e tal, mas não everything we fizeram. do, we are in service A gente to assistia you. por lá, né? Já a We know tradução. we don't do everything perfectly, but thanks to your feedback, we never stop striving to do it right. We É are capaz here que o to jogo foster novo que joy and venha seja belonging jogo de for everyone. sobrevivência, tá? We're proud of the worlds we build, but your experiences within those worlds É, bring them literalmente, to só life, enrolando. and your connections with each other are what inspires us the most. Now, many of you may have heard the recent news about Blizzard joining the Xbox gaming family. Ó. O da Xbox Game Pass. Both Blizzard and Xbox believe that gaming is a unifier, that we should all be able to play anywhere and any way we want to play. That when the creativity of some of the best Espero até developers, começar a atolar artists, and o dedo no storytellers canal do in the governo pra world fortalecer. Isso aí, galera. Deixa o like, unleash, ativa o sininho, se everyone inscreve no wins. canal. E galera, a gente vai ficar aqui Someone is here até backstage de noite, who'd like to galera. say hello. Até acabar o evento, depois das 9h30 da noite, para realizar o sorteio do 2 passes de batalha no Over the Instagram. years, he and I play a bunch of E games se together. tudo é certo, a gente continua ainda jogando mais um Please join pouquinho, me tá in bom? welcoming my friend, our friend, the CEO Pô, of se eles fizerem a Microsoft série do Gaming, Diablo na Netflix, ia Phil ser muito Spencer. foda. Vou começar, hein? Phil Spencer. CEO da Microsoft, ó. Thank you, Mike. And hello, everybody, BlizzCon. This is my first BlizzCon ever. Ainda bem que eles conseguiram, né? Terminar antes da BlizzCon essa transação. Tava demorando pra caramba. You are the reason we make games. Pra concorrer aos passes de batalha vai ser Your love sorteado for agora. these games truly Depois de is acabar o inspiring. evento, é lá no meu Instagram. I
verifica a descrição da live do YouTube para ver meu Instagram, ou escreve exclamação redes na Twitch. Que aí tu vai ver meu Instagram, vai ter uma postagem lá, tem que se inscrever no meu Instagram, curtir a postagem e marcar 2 pessoas. Pronto, já participa do sorteio do passe de batalha. Vão ter 2 vencedores hoje. Throughout Blizzard's history, they've pioneered and refined so much across the gaming industry, and many of you here today have been a part of that journey. Think of Diablo. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft. Ó. Spawned the foundation of what esports would eventually become. And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft. Changed not only how people developed and supported games, but really it introduced a much wider audience to the concept of online communities. And Overwatch. Só né? Porque Not o only 2... reimagined gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere, and because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development, with a care and a craft that is incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox... E o Roz? Eles não falam mais nada do Roz, não? Morreu o jogo? Como é que tá? Alguém joga? O Heroes of Storm? The essence of what has made Blizzard unique. We're going to empower our new colleagues in a culture of trust, inclusion, and collaboration. Heroes of the Storm morreu mesmo? Sério? Continue what they do best. Redefining existing genres. Eu falei, o Capitão América já comentou na mesma hora. Experiences and uniting players globally in new ways. In Azeroth, in Sanctuary, in Near Future and beyond. It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox. And I'm honored to be able to be here. Tem esse evento de jogar Diablo 1 dentro do Diablo 3, não sabia não. BlizzCon 2023. Having seen what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. Ah, cara, foi um tiro no pé eles fazerem um MOBA sem item, mano. Não faz sentido, cara. Eles acharam que a galera ia... Tipo assim... Eu entendi a ideia do Heroes of Storm, né? Que é um jogo 100% cooperativo. Mas, cara, o jogador, ele quer se destacar, ele quer mostrar que ele tá fortão, que ele farmou muito e sai matando todo mundo sozinho. Heroes of Storm não tem isso, né? Todo mundo mesmo level, ninguém tem item. E aí... Sim. Mó burocracia o Dota 1 pra virar Dota 2, League of Legends. Blizzard deu muito mole, pô. A comunidade já faz os campeonatos, mas a Blizzard já desistiu pra focar no WoW, que também morreu. Tu acha que o WoW morreu? O problema foi em engine do game, não é? Jogos mais leves tendem a ter mais gente jogando, né? About the games and the worlds we all love. Before I go, I want to take a moment to thank our Blizzard team. Acho que ele tem a colinha na mão e toda hora ele olha pra mão assim, ó. You are some of the most talented individuals on the planet. And collectively, we are capable of building the most legendary universes in gaming. Our future, our creative freedom, our path forward is truly our own. And I know we all stand together with a singular goal, to exceed player expectations and foster and support each other.
Thank you for everything you do. De nada. BlizzCon, many of the Blizzard team are here today in Anaheim, working hard to ensure you enjoy your time here. We all love talking to players, so please don't be shy. Come up and chat with us. Finally, eu tenho que pegar outro fone, o meu não tá abafando direito, o som tá fugindo, sabe? Thank you. From the bottom of my heart to our players, past, present, and future. Eu tenho a impressão que tá bem mais baixo, mas não tá. And your honesty. And most importantly, thank you for being part of our communities. This is what BlizzCon is all about. Everything we do is for all of you, and it's an honor to be a part of these worlds with you. Now, welcome to BlizzCon. Caraca, boa, aí sim, cara, pegou a Harlequin. Ó, vai começar, galera, vai começar. You wanted to see if there was more out there. Well, see for yourself. A Blizzard podia estar facilmente na empresa de animações, tá ligado? De série, de filme. Mano, facilmente. Olha a qualidade, cara. Cosplay. Please welcome Overwatch Game Director, Aaron Keller. Aaron Keller. Cara, semana esse ano aí lembrou que tem muito dinheiro na conta. Quebrou o teleprompter. 15 minutos de nada, pode crer, mano. Será que é Overwatch Netflix, mano? Pô, mas aquele filme do World of Warcraft não foi da Blizzard, não, pô. Foi? We launched Overwatch 2 last October. This is my first. Has been such an incredible year. Since then, you've been crushed by Diva's mech over 26 million times. Had more than 79 million lives saved by Baptiste. Passa minha câmera pro outro lado que às vezes aparecem umas coisinhas aqui. Worth of prop hunt. I love prop hunt. The development of Overwatch is first and foremost focused on you, our players. We want our game to represent this global community, from the release of our Samoa map, to our celebration of Pride, to our first tie-in Peruvian heroes, Lifeweaver and Alari. We also want Overwatch to recognize those focused on achievement and prowess, and released our new progression system, and the first set of Hero Mastery courses this year. And for those that just want something a little different, we've run April Fools and released a dating sim, an actual dating sim, Loverwatch. Listening to your feedback is important to us, and it's driven the team to look at changes to some of the core systems of the game. We've been hard at work on an overhaul. Não foi, pois é, eles só cederam, isso aí. And we'll get into that a bit today and a bunch more over the course of BlizzCon. And there is so much more
Sim, mas pô, mas não foi as empresas da Blizzard que fizeram o filme, não foi o estúdio da Blizzard, entendeu? Isso que eu quero dizer. Só deram direito pra eles fazerem o filme em cima do conteúdo deles. So let's get into it. E outra, eles tinham que fazer animação e não... Como é que fala? Quando você mistura animação com pessoa. Esqueci o nome agora. Boa, Chloe. Aí sim, tirou onda. Eu postei esse vídeo da lança de sangue esses dias. Sorry, I'm a bit excited. The energy is awesome in here. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Blizzard. Many are with us today at BlizzCon. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. And out of all the things live action, isso one of aí. our favorites is to create new O Jean falou, heroes. live action. You know, Overwatch is full of big personalities, and it takes a special individual to really stand out. And the team has been working hard to make sure no one could predict who this next hero is. We haven't leaked any articles. We haven't leaked the spray. Tem 120 mil pessoas assistindo, galera. Da transmissão oficial da Blizzard. 120 mil pessoas. Now, who's ready to meet the newest hero? Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Personagem novo? Yep, that's my name. Malga. Tem cara de havaiano, não tem cara de havaiano ele? She can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Actual gameplay footage. Going so Caraca, soon, fortão ele. I'm gonna miss ya. Don't tell me that's it. Both hearts pumping. O cara usa duas ramas, mano. Uma em cada mão, absurdo, né? For now. Here I come. We got him where we want him. Caraca, ele é correndo dos inimigos. Quebrada, hein? Unbelievable. O resto do time só assistindo. So was I worth the wait? Muito foda. We're gonna have a hell of a time. Maneiro, maneiro. Maneiro. That's awesome. I love that trailer. We had a lot of fun working on it. It's amazing to finally announce Malga. Diablo 4 vão falar obrigatoriamente amanhã, o It's Follow. Pode ser que fale alguma coisa hoje, mas amanhã que vai ser o dia de Diablo 4. Ele ri do Periga. Jason Momoa, pode ser também, né? Parecido. Malga, his name, it means mountain in Samoan. He portrays himself as this big, loud brute. However, this is just a facade. Cara, amanhã deve anunciar a expansão com classe nova assim, cara. Mas só pra expansão, né? Que deve sair só em junho ou julho do ano que vem. Falta pouco, falta pouco. Pô, estamos em novembro já, cara. Eu vou à loucura, mano. Se tiver classe... Mano, se anunciaram o feiticeiro, eu vou à loucura. Eu tava pesquisando ontem. Eu tava pesquisando e sabe qual classe que eu acho que pode vir pro Diablo 4? A galera tá falando muito de classe de asa e tal. Sabe qual classe que eu pensei?
Eu acho que faz sentido. Vê se não faz sentido você, sim. Pensei comigo, ia fazer um vídeo sobre isso e acabei não trazendo. Porque seria só teoria da minha cabeça, sem embasamento nenhum. Eu não gosto de trazer esse tipo de conteúdo. Mas eu pensei, sabe o quê? Na Valkyria, galera. Quem lembra da Valkyria? A Valkyria era aquele especial, meio que ultimate da Amazona no Diablo 2. Lembra? Que tu podia invocar uma Valkyria? A Valkyria, em teoria, ela usa lança, pode usar escudo, pode usar espada, pode usar arco. Ela tem asas. Mano, eu acho que ficaria mó da hora, cara, no Diablo 4, a Valkyria. Ela tem sistema de gritos de guerra, armadura leve, se movimenta rápido. É a mistura de bárbaro com amazona, tá ligado? Só que celestial. Deve cobrar R$200 mesmo. O que vocês acham da minha maluquice? Valkyria mesmo ou nada a ver? Você é paladino? The hopes of their fans have lifted them up. Absolutely beautiful. And now, classe de anjo e demônio, acho que não tem nada a ver, galera, com Diablo 4. Anjo e demônio, acho que não tem nada a ver, porque o jogo ele tá a todo momento falando que os anjos dos demônios são vilões. Não existe aliado. A gente se vira sozinho. Toda hora os anjos traem a gente, toda hora os demônios traem a gente. Tem um anjo ou outro, que é o caso do Tirael, né? Que ele meio que se vira. O Tirael que ele meio que se vira contra os anjos e vai ajudar a gente. Mas os anjos querem mais que a gente se foda. E os demônios também. Então acho que classe angelical ou demoníaca não. Talvez um negócio mais celestial. Mas angelical e demoníaca acho que não tem nada a ver não. Fantastic to see all those memories on the big screen. And we're here to make some more. What's up, BlizzCon? It's so great to be back here after 4 years with the Overwatch World Cup. Meu filho, teve gente que gastou R$300 pra jogar a DLC de Call of Duty. Sério? Foi isso tudo? TVS, boneco que tu falou ia superar o Bárbaro e se tornar o melhor boneco do jogo. Será? The different personalities. We're going to see different metas emerge even. It's just sim, pode ser que tenha alguma skill de movimentação, que o boneco dá um rasante, coisa assim. Mas sair voando, não. Fearless, Super, Gushue and the likes. But each year, we also get to witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. It truly is a special event for a special community, and I'm very honored. Essa apresentadora parece personagem de jogo, não parece, mano? A aparência dela. Parece personagem de jogo, mano. Galera, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, a gente vai ficar aqui até dizer chega. Porque o anjo, por mais bosta que ele seja, ele é forte demais. Tá eu e Narius pra provar, sim. Pode ser, de repente, uma história de um anjo que perdeu as asas, né? Talvez a gente pode jogar com um personagem que tá tentando recuperar as asas dele, perdeu os poderes. Ou um demônio que virou humano, coisa assim. Meio demônio, meio anjo, pode ser, talvez. Que se revoltou contra a sua classe e apoiou os humanos. Seria uma coisa nova e diferente. Que é o tal do Tiflin. Acho que fala que é Tiflin. É meio demônio, a parada dessa. Tem Duriel hoje, vendo? Posso ajudar, eu só não tenho material, mas eu posso ajudar todo mundo hoje no Duriel. E qualquer boss que quiserem. Ah, parece que veio do Hi-Fi Rush. Tipo Scriptani, Diablo não tem hoje, mano. Talvez fale alguma coisa do Diablo, mas o principal é amanhã, Diablo.
esports history, and it would not be possible without all O of you. Inares So não é um once anjo again, caído não, thank you William. so Ele foi um much. anjo banido, não é um anjo caído. Ele tem as asas, tem os poderes e tudo mais. So, tomorrow night, we will be crowning the 2023 Overwatch World Cup champions, and you can catch all the matches and all the action live in Hall B, as well as, of course, on stream. I'm going to be there. I'm looking forward to seeing some of you as well. And now, please welcome back Aaron with a few more things to share on the game side. Salve, MDA. Perdeu nada, mano. Só falou um pouco aí. Mostrou personagem novo de Overwatch 2 e só. World Cup matches all weekend will be so much fun. But Overwatch has another thing happening here at BlizzCon. Talvez um clérigo, quem sabe? Imagina a classe clérigo. Ó. Le Seraphim Overwatch. Exciting collaboration with Le Seraphim, one of the biggest K-pop groups in the world. Everyone can jump in game right now to take part, as well as check out their brand new music video for Perfect Night. And in honor of this collaboration, Le Seraphim will take the stage and perform in the arena tomorrow after the community night ends around 6 p.m. Pacific. Working on partnerships like this, or what we did with One Punch Man earlier this year, One Punch Man! Caraca! Yes. They provide us, both the dev team and players, a chance to experience some of our favorite universes and artists through the unique style of Overwatch. And next year, we have even more of these for you all to geek out about. Sadly, we can't reveal what those are all just yet, but maybe there are some other things coming in 2024 that we could give you a hint about. The Overwatch team has never had such clarity of vision when it comes to the future. From direct feedback, we hear what you love and want. Alguém aí joga o Overwatch? So, who wants to see a few of the things we're working on for next year? We are creating a brand new core PvP game mode, Clash. In this new competitive mode, there are 5 points positioned in a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth over the map, pushing into enemy territory or defending their own. Once a team captures all 5 points or reaches the maximum score, they win. Our initial Clash map Ter uma classe de luz, seja o clérigo, monge ou paladino. Eu chuto paladino. Cara, de acordo com a ordem, se for seguir a história, os paladinos acabaram, né? Foram corrompidos. Eu não teria paladino. Padre Marcelo com asa. Paladino cruzado, templário, monge, witch doctor são os que podem ser. Tomara que seja um desses. Jogou no lançamento, Alessandro? Gostou? With the new Hanamura map, Hanaoka. Additionally, we are working on overhauls to some of our most important in-game systems. Overwatch is a highly competitive game, and in early 2024, we'll release a reworked version of our competitive system with all new competitive rewards. And with seasons, vamos mudar as one of the team's goals has competições. been to create themes that speak to so many of the cool and awesome things that we all love. Next year, you'll experience Eldritch Horror, Egyptian mythology, witches, and even a mirror universe where heroes become villains and villains become heroes. And of course, Overwatch is nothing without its heroes. Mauga is the 39th hero in Overwatch, and in 2024, we'll be releasing 3 more, and we want to give you a glimpse of 2 of them. A new damage hero Venture is coming in Season 10, and a support currently codenamed Space Ranger in Season 12. And this Mandando mensagem à patroa, ver se ela pode trazer um lanche pra mim. surface of everything we have in the works. Join us tomorrow here and online, where we go in depth on all of this in our What's Next panel. It will have more information on Clash, the reworked competitive system, a closer look at Space Ranger, even early gameplay footage of Venture, and so much more. And lastly,
for the first time ever during a BlizzCon. Not only is our next hero playable in the Overwatch Hall here in Anaheim, but all of you at home can play Malga all weekend in-game, including quick play. Sim, isso aí, em teoria a ordem dos paladinos acabou, mas pode ter um cara que se escondeu, fugiu da ordem. We know you'll love him just as much as we do. Não que acabaram, nunca mais foram vistos, mas seria legal um remanescente, isso aí. Os paladinos aparecem. Olha, calma aí. A pintura da catedral. Pintura não, né? Botaram papel de parede. High Priest, kill the High Priest! Yes! Yes! Dude, I am shaking so hard. Congratulations, the game is out! O gente podia aparecer aí, né, cara? What if you guys play it right now? Hell yeah, really? Yeah. I will cry. That would be amazing. This is awesome. Oh my god. Oh my god, that's so pretty. Go! Run! We really are doubling down on this idea that you Quem acha que não ia ter Diablo 4 hoje? You can really make your own fantasy in this game. She looks like me. Igualzinha. The way he comes in is crazy. Oh my god, the butcher. Boy! Instantly died. They revived me! Oh. I'm gonna find some demons and I'm gonna shove my green foot right up there. Yeah, let's go! Level 100! There are literally like goosebumps. Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got her! Yes! Let's go! Will you fight the darkness? Break the chains and be beautiful in sin. Hail Lilith. Blessed Mother. You can pet the dogs, by the way. Por que será que a gente ama esse jogo, mano? Porra. Tem gente que não gosta. Please Puta que pariu. the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. O cara! How's everybody doing? Having fun? Deve ser bem rapidinho, gente. Deve ser bem rapidinho. Vamos aproveitar. This feels amazing. So glad you're here. And I'm so happy that people at home are here as well. You know, watching that was such a great reminder of what a fantastic community we have and what an exciting year it's been. Now, you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylenif, defeating our hardest boss, Uber Lilith. Ele tinha crunch eterna, casaria Diablo paz. as approachable and as accessible as possible. And watching clips like that make me and the team extremely proud. Se vocês forem entendendo, vai comentando aí que eu leio, galera. Tattoos. You know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hell's Inc. events, including me. And so, you know, NECRO main for life. Viu o necromante aí, ó? So, you know, Filha da puta, né? Necromante e deixa os minions fraquinhos. Vai entender. The Diablo community was hungry for even more experiences in that dark gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry, people who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication. Aí, Patrícia, salve. Great new Diablo game every year for the last 3 years. Diablo 2 Necromante é a melhor classe, só não é a mais forte. Diablo 2 Resurrect, vai mexer nele? So it was remastered for a new generation now for PC and console. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, bringing millions of new players into our universe. Diablo Immortal. Pouca gente aplaudiu, hein? Pouca gente aplaudiu. Diablo Immortal players have never played a Diablo game before. So we really welcome them to our universe. Boa, XVTK. There's Diablo 4. Now, diferença.
It was that kind of excitement that made it the biggest launch in Blizzard's history. And it means so much to the team to see how you've embraced it. You know, we've played over 1.5 billion hours together so far, and it's your love for the game that drives us. Thanks to you, we've made a lot of changes over the last 5 months. In fact, eu tô assistindo pela Twitch, Cauã, não dá pra pôr legenda. We're over 14,000 Eu tô assistindo pela Twitch. Because that is how much our community has influenced and will continue to influence the evolution of Sanctuary. And if you haven't yet made it, you know, made that leap into the darkest Diablo story ever told, now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about. And with that, I'd like to introduce Diablo 4's 2 production directors. They help lead the teams who are building everything we do today and everything moving forward. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. Olha aí. É a dubladora da Season 2? Thanks, Rod. Hey, BlizzCon. Não, é produtora. Last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. The launch was incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. But first, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given you a couple this season. One now, and another coming early next month. So live now Agora que eu vi, eu não botei o this título, is a cara. series of additional boss fights from level 55 to 100. That will also see the return of our kind of gross but farmable and rewarding friend Duriel, who you can go after for Uber Uniques that everybody's been seeking for. And with those new bosses dropping both Uniques and Uber Uniques at a much higher rate, and even dropping some special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the endgame, letting you get to level 100 about 40% faster than in Season 1. I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have 2 characters in Season 2 already. Of course, all that leveling is about getting that amazing loot. So we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. The more challenging the fight, the better the loot. There's still lots of work to be done with reworking itemization. In fact, it's one of our highest priorities. But this, along with upgrades to some of our unique items, is a great first step. So please keep that feedback coming. Now let's talk about quality of life. Here's a few improvements that Põe a live em IRL, deixa jogando Diablo 4 não. Acho que dá problema. And from the Eternal Realm. Deixa assim. Additional character slots. We added 2 this season, so you can create even more characters and try different builds. A targeting dummy has been added to Kiovashad as you can test, so you can test those builds before you run into the butcher. Dummy é uma piada. Esse dummy que vocês trouxeram é uma piada. Vergonha esse dummy que vocês trouxeram. World bosses appear almost twice as often, so you can die almost twice as often. And we've also freed up some inventory space by making gems a crafting material to make even more room for those Uber Uniques. Those are just a few of the new additions already in the game, but we're not done with Season of Blood yet. In fact, starting next week, we'll introduce 5 unique class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, Necromancers. Once again, corpses will automatically do your bidding just by being in your presence. Then on December 5th, we'll also be adding an enchanting preview to the Occultist. So this will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned gold. It's just another way to give you even more control over making just the right build for the challenge at hand. Also on December 5th, as promised, we'll have another exciting new in-game activity, a 6-week event called Abattoir of Zir. It's a highly por enquanto tá só falando que rolou. Who have reached level 100, slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer.
Those who survive will attain a paragon glyph constructed of the Vampire Lord's very own blood. But beware, Abattoir of Zir starts difficult and only gets harder. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday time, not only here, but in Sanctuary as well. Our first ever holiday event, Midwinter Blight, starts on December 12th. For 3 weeks, we're going to transform the Fractured Peaks into a winter terror land, and it'll bring a whole new meaning to the word sleigh ride. Yeah. And be sure to keep your eyes peeled for a mysterious red-cloaked terror. Nothing is as terrifying as Chris's puns, but I will be sure to check out Midwinter Blight. From there, we are on to Season 3. We can't go into too much detail now, but with the endgame being so important, let's talk about leaderboards. We're creating a whole new type of weekly challenge dungeon called the Gauntlet, where the heroes of Sanctuary Leaderboard confirmado, galera. Their clan, or anyone in the world. Watch out, Mike Ibarra. I am coming for you. At the end of each week, the heroes with the highest rank will be added to the Seasonal Hall of Ancients, where their name and build will live on. So, seu nome é sua build que vão entrar no leaderboards. Today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how about a little teaser? It's super early, but as we look to expand on the story we started in Diablo 4, we're going to take you somewhere even darker, where hatred's influence continues to consume Sanctuary. Mostrar o trailer de uma história de Diablo 4. Played a part in what has happened here. You abdicated your choice to this child. And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation. Parece Kuraishi! Mano, é Kuraishi, viado! Aquela ali é o tempo de Kuraishi, certeza! Caraca, é o tempo de Kuraishi, mano! Trouxe, meu bem, obrigado, viu? Mano! É o tempo de Kuraishi, cara! Sem dúvidas! As we learn the fate of the prime evil Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2. É o cenário da floresta do Diablo 2, galera. As Nahantu. With this new story set in a mysterious new region comes new ways to play, new evils to vanquish, and of course, a completely new class never seen before in the Diablo universe. Vessel of Hatred releases late next year, and we cannot wait to share more about it this summer. Now, before we leave, we want you to know that it's your passion that drives us. Your feedback will continue to help us evolve and improve the Diablo 4 experience for years to come. Cara, falaram que não ia ter nada de Diablo 4 hoje. Ainda bem que eu tô aqui transmitindo. Our team has put in a lot of hard work, and we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 campfire panel where we'll be sharing more details about the expansion, deeper dive on some of the upcoming game changes, and we'll also have a special Q&A session to close it out. So enjoy the rest of the show. Expansão de Diablo 4 Kuraishi, da hora. Amanhã que deve falar mais, né? Amanhã que deve sair mais notícia, mas da hora, mano. Quem que vem com Kuraishi junto? O ideal seria o Witch Doctor. Tem tudo a ver, mano. Tem tudo a ver o Witch Doctor. Tudo a ver. Go buy World of Warcraft.
Warcraft, install it on your computer, and join the online sensation before we all murder you. All right then. Welcome to the world of Warcraft. World of Warcraft. I'm William Shatner, and I'm a shaman. I'm Mr. T, and this is my Night Elf Mohawk. Ela falou que é uma classe nunca antes vista. É, então não é. Então não é o. Então não é feiticeiro. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. I mean, it was perfect. That was fire. Será o Spiritborn? For the Alliance! For Azeroth! Galera, se eles falaram que a classe nova nunca antes vista, esquece Paladino, esquece Cruzado, esquece Templário, esquece Feiticeiro, esquece Amazona. Pode ser um Tiflin. Tá ligado? Pode ser um Tiflin. And thank you. And we are ready to work. Anybody here for Warcraft? Já viram today? Tiflin? Tiflin. Yeah! Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So give it up for my Warcraft Tiflin. teams. Tiflin é isso aqui, ó. Uma classe meio demônio, tá vendo? Imagina uma classe meio demônio. Led to one of the longest running fantasy adventures in video game history. Pode ser um Tiflin também. Right? Generations of players have called Azeroth home. Teenagers that first played Warcraft when it was released, I know you're out there, Não falaram a data, galera. are now parents. Right? Raising new heroes to take on the raids and Transformers tá vindo? battlegrounds of this timeless adventure. O que eu entendi, ela falou que é uma classe nova chamada de Evil Doctor. Today is a great Alguém day for ouviu isso Warcraft. também? This is the beginning of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Oh yeah. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. Nunca teve no Diablo, né? Isso aí. Okay, Alliance. Warcraft. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. Throughout the taverns of Azeroth, tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play. Vai ser um Mon com ansiasa, tomara que não. Yeah. I like to imagine humans and orcs getting together. Vai ser showing do off their meio collections pro of final do ano que vem. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game. Warcraft Rumble. Yeah. Me too. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. And finally, World of Warcraft. Da categoria. WoW immerses us into Azeroth. Tem categoria de evento especial? Fighting Ah, alongside tem each aqui, ó. other in shared adventure. Almost 20 years ago, Obrigado. WoW revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming.
The very first BLIZZCON was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Na moral. Yeah. Quem aí acha o mosquitinho chato? O mosquitinho que ataca aqueles 3 mini mosquitinhos de Poison. É chato pra cacete, não é? Encoraje é lotado desse bicho. E não só isso. Olha só, gostei. Encoraje vai vir o Carranco. Quem lembra do Carranco de Coragem de Diablo 2, mano? Mano, os Carrancos de Coragem. Vai ser o novo terror, vai ser a nova criatura mais chata do jogo. Please welcome, from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. História. Hello, BlizzCon. Well, I have a pretty good view from up here. It's really nice to see you all. Ah, ficou bolado que ela veio vindo, ninguém aplaudiu. Thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th anniversary. I know, I'm getting old. It's a decade of telling tales around Azeroth with all of you. Whether you aspire to climb the ladder to legend, enjoy brawling with friends in the battlegrounds, or maybe you've just listened to the... E eles são aqueles bichinhos que tu mata alguns, o resto sai correndo, mano. É muito chato. Thank you all for being a part of our bustling tavern. Então, os pigmeuzinhos são os carrancos, ô William. Os pigmeus são os carrancos, entendeu? É literalmente isso. But we have so much to enjoy before then. So let's talk about what's happening right now in Hearthstone and in Battlegrounds. We're setting the stage for a standoff in Hearthstone's upcoming expansion, Showdown in the Badlands, which takes place in Azeroth's Wild West. Two strangers will cross paths, an outlaw and a lone ranger. Though they may not know it now, eu joguei um pouco de Hearthstone, mas fiquei bolado porque mudou a temporada e eles baniram a porrada de carta do meu deck. Aí, porra, não podia mais jogar competição. Trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that parece aquele ator brasileiro, não parece? Aquele ator antigo? Não é a cara de um ator brasileiro? Que cara aí? Step aside. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. Galera, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, ajuda aí, galera. Virou um mês, estamos com a nossa nova meta aqui, se puder ajudar, agradeço, viu? Ou virando membro através do Prime, Sub, ou membro do YouTube através do APOIA-SE também, link na descrição. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle mudslider. Sleeping like a rock. Let's show these fine Ficou com as vacas. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. Que o Tesla aparece aí, imagina, mano. Vai ficar felizão pro cara. That's right.
Our beloved Reno Jackson and Elise Starseeker are getting an origin tale. They'll work together to save the Badlands from the Blood Rock Town's nefarious mining operation. Singleton decks are returning with cards like Reno Lone Ranger, Hearthstone's first ever neutral hero card. We'll talk more about him at the What's Next panel later today, where we'll also be revealing a motherlode of exciting new cards. You can get your hands on them and more when Showdown in the Badlands releases on November 14th. Fala assim deles não, velho. Eles são engraçados, tudo medroso. Pera, eu dei uma leve pesquisada aqui. Quando você procura sobre a classe Evil Doctor, só aparece imagem do feiticeiro relacionado ao Diablo 4. On top of 5 sets that are already in the standard rotation. And if you're a new player or you're coming back after a break, that can be a little overwhelming. So we have been hard at work to make it Por ser easier than coragem, ever to faz join sentido us. ser alguém com magia ligada à We're natureza. excited to announce Que seria o Doctor. catch-up packs. Seria o Witch Doctor. O feiticeiro. These are Mas se não é ele, game-changing for getting your collection caught up. será alguma outra classe ligada à natureza? Instead of the typical 5 cards you'd find in a regular Hearthstone card pack, you can get up to 50 cards from a single catch-up pack. The cards you receive will all be from within the last 2 years, ready to play and constructed. Cara, eles falaram classe nunca antes vista. Eles não devem pegar uma classe já vista e mudar o nomezinho, não. Deve ser uma coisa completamente nova mesmo. Or those of you at home who purchased either BlizzCon collection, we're also gifting you a few more packs. For anyone who's been away for a while, all of Vai ser um Witch Doctor com rework? Não, pô, eles falaram que é uma classe nunca vista. Não pode ser Witch Doctor. We'll also be adding quite a few of them into pre-purchase bundles for Será que vai Showdown ser in os, Badlands. o Spirit Burn lá, ô Paulo? Vou dar uma pesquisada nesse Spirit Burn pra ver realmente isso, cara. Beginning your Hearthstone collection on November 14th. Ô Paulo, eles só acertaram a região, mais nada. I feel like we might have some Battlegrounds fans out here. A região já fazia sentido, Coraste, porque é onde Mephisto se escondeu, tá ligado? Mephisto, ele se esconde em Coraste no Diablo 2 e a gente vai atrás dele. Então, já fazia sentido ser Coraste pra poder ele terminar o ritual, sei lá, alguma coisa assim. What inspired the new mode we're debuting here today. Queuing up as a party for a lobby is great, but ultimately, you play against each other. O lance que eu quero ver é qual vai ser o anel de cada classe. O do Necro eu uso dos corpos, o resto que eu quero ver. Eles vão voltar, né? Com esse lance dos anéis malignos. A truly cooperative way to play. Battlegrounds duos. Que classe tem relação com o Coraste? Cara, o Witch Doctor, que é o feiticeiro. Team combat and sending cards back and forth between teammates. Now you can fight with Acho que só o Witch Doctor, cara. Atualmente, que tem relação com Coraste, só o Witch Doctor. O Druida também pode ser, que tem relação à natureza. Seria basicamente isso, Witch Doctor e Druida. For those of you here in person, grab a friend or make a new one, because you can try Battlegrounds duos here at BlizzCon right now at the Hearthstone demo area. Como é que vai funcionar? Cada classe vai poder usar um anel amaldiçoado, é isso? New way to play for everyone early next year, and you can learn more later today and see the new heroes and minions that make teamwork so fun in Battlegrounds. Pode ser que seja esquisito mesmo. It makes the dream work.
Não falaram de Heroes of Storm, Ayrton. If you're tuning in at home, please make sure to Parece join até que eles us at the deixaram de What's lado Next de panel. propósito. And if you're here with us at BlizzCon, you can also join me and other members of the Hearthstone team in the tavern. For you worthy Spirit opponents Born out também tem a there, ver com a come duel natureza. them and Monk challenge não tem a the ver com a Hearthstone natureza, cara. Monk tem a ver com espiritualidade, chakra, sabe? Não tem a ver com a natureza. Monge não tem nada a ver com a natureza. Monge tem a ver com coisa celestial, sabe? Com oração, com mantra. Natureza não tem nada a ver com monge, cara. Pode ser uma mistura de monge com Witch Doctor, feiticeiro, aí talvez, mas monge da natureza, nada a ver. Então, mas o feiticeiro já invocava carranco no Diablo 3 ou MDA. Isso não é novidade. Esse é o Warcraft Rumble. Fiz um vídeo dele hoje, falando sobre o jogo. A Luna tá fortona, viado. Invocou a Crystal Maiden. Fraquinha. Crystal Maiden é fraquinha. É o momento, né? Liberar os poderes dela. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Please welcome, from Warcraft Rumble, Executive Producer, Vic Sarath. Exatamente, build, o Venom, o monge com natureza é nada a ver uma coisa com a outra. Hello, BlizzCon! Venom, 5 anéis únicos deve ser um para cada classe. O do Necro é o poder do corpo usar sozinho e vem semana que vem. Já é igual o Rogue não poder usar a espada de 2 mãos. Já vem semana que vem esse lance dos anéis? We've had a ton of fun and poured a lot of love into making this game. Warcraft Rumble é um pântano venenoso cheio de carrancos, árvores gigantes, floresta negra, bagulho cheio de espírito. Aí sai um monge de lá. Pode ser que o Spirit Bonus já mistura realmente de Witch Doctor, né, o feiticeiro, com o xamã. Não sei, não sei. Or Grom lead a horde of angry chickens, apparently. This is your opportunity. Cara, sobre Diablo 4, foi confirmado que vai ser Kurash, próxima expansão, e que vai ter classe nova diferente de tudo que a gente já viu. E parece que vai ter uns anéis únicos aí pra cada classe. Vai ter os poderes únicos em anéis pra cada classe que a gente vai poder colocar. Só não entendi muito bem se a gente vai ganhar o... Se o anel a gente vai ver o anel único ou vai ser um poder que bota no anel. Tipo o anel amaldiçoado, né, que tinha antes. Speaking of bosses, each one has their own unique mechanics. So you'll have to adapt your strategies to the threats you'll face as you battle through the campaign and beyond. Our goal was to give you everything you love about Warcraft, reimagined with a big dose of what our team calls joyful chaos. When we set out to make this game, acabar a live já deve sair, acabar a live não, acabar isso aqui, né? Já deve ter alguma coisa lá no site do Diablo 4 pra te dar uma olhada. No intervalo, a gente já pode dar uma olhada lá no site, já deve ter alguma coisa falando sobre esses anéis novos, expansão. De repente já faz até um conteúdo, não sei. Open up the game. And for those of you that played the beta and gave us your feedback, thank you so much.
It's because of your support and the hard work of our team. De Warcraft 4 não. Really special on our hands. Só falaram sobre o Rumble agora. Let's take a look at the result. Teve Overwatch 2, Diablo 4, Stone e agora Warcraft Rumble. Esse jogo ele é claramente um Clash Royale do Warcraft. Claramente. Quem gosta de Clash Royale vai gostar desse jogo. É a mesma coisa. Quando eu joguei umas 6 horas ontem de Warcraft Rumble, o jogo é muito maneiro. Muito maneiro. Ele é gratuito para celular. Muito divertido. E o melhor, ele tem muita campanha, tá ligado? Muito mapa de campanha pra você avançar a história, etc. You know, I gotta admit, it's pretty cool watching that video and just thinking about how far we've come since last year. Não vai ter barbeiro, não. We just can't wait for all of you to hop in and play. Mas não espere um xamã normal, vai ser esquisito esse Spirit Bomb. We've made Warcraft Rumble available to download and play right now. Deve ser o Spirit Bomb mesmo. This is such a huge moment for us, and we're so all excited to have you join us. And for those of you in the audience with me today, let's bring down the Wi-Fi together. You know I'm kidding, right? Please don't bring down the Wi-Fi. I'm in a lot of trouble once I get off of here. Whether you're a veteran of Azeroth or just have a deep love for strategy games, there's a lot to enjoy here. We've got a huge campaign with over 70 bosses. And for those of you looking for an especially unique challenge, we even have a heroic campaign with an extra layer of difficulty that we cooked up ourselves. We've got maps with verticality, capture points, resources, traps, and all kinds of other contraptions. Each map was lovingly handcrafted by our team and is its own unique puzzle. But how you choose to solve that puzzle is completely up to you. And when you're in the mood for a solo dungeon, we've got you covered there as well. Dungeons in Warcraft Rumble are intense, 3-mission gauntlets through places like Normagon and the Dead Mines, where you equip your armies with game-changing relics until your run is over. Já que não tem nada de imagem para você entender melhor, tô procurando aqui, não acho nada. Aliás, você poder dos corações, que dá para ver os corações específicos das classes para ver qual vão ser os anéis. Sim, eu sei, não vai ter barbeiro, vai ser os específicos de cada classe, sim. Mas deve ter mais de uma opção, não deve ser uma opção só para cada um, não. Eles devem dar algumas opções de coração para cada classe, né? Para poder misturar os dois. Os poderes vampíricos com os corações. We're also working on even more ways for you to play with or against your friends. And that includes the biggest challenge in all of Rumble, raids. O local apresentado não será Courage, é chamado Nahant. Pô, mas é o tempo de Courage aquilo ali. Aquele é o tempo de Courage purinho, aquela aparência ali. Now, BLIZZCON, before I go, I just wanted to let you know, the Mas team vou and I, pesquisar aqui esse many of whom are Nahant. here in Anaheim with us right now, we love playing strategy games. And we set out to make a game that harkens back to our RTS roots, where Warcraft began almost 30 years ago. It is really made out of a genuine love for Warcraft by people with deep roots in the universe.
No matter how you like to play, there's something for everyone to love in Warcraft Rumble. Thank you so much, BlizzCon. Enjoy the chaos, and we'll see you in game. Onde você viu que esse negócio do Nahaunt aí? Executive Producer, World of Warcraft, Holly Longdale. Ah, tá. Vão ser itens únicos, vão ser anéis únicos. Entendi. What's up, BlizzCon? A voz que estava narrando o vídeo falou Kuraishi. É Kuraishi, pô, não pode ser esse Nahaunt não, cara. O próprio narrador falou Kuraishi. É Kuraishi mesmo. You know, 2004 was a while ago, right? You know? Aí o World of Warcraft, galera. In those lines for those midnight releases and got our discs. Yeah! And we raced home to install those WoW discs one by one. Across nearly 2 decades, players all over the world have taken part in the stories of Jaina, Sylvanas. Saiu, Kelly. Já tivemos notícias de Diablo 4. Amanhã vai ter mais. Mas já saiu algumas coisas de Diablo 4 já. Falaram sobre a expansão. Itens novos vão ser adicionados agora nessa temporada. E classe nova confirmada. During that time, gaming has changed, and you have changed, and so have we, particularly in the past year. The entire team across both Modern and Classic have embraced their communities. We are truly listening to your voices and taking action. My friends at BlizzCon, now is the perfect time to prepare to close chapters, open new ones, and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. And of course, most of you know that still drives us today. Like just in August, inspired by our community, we released Classic Hardcore, ó. Hardcore no clássico. So, in Hardcore, you only get one life. And if you die, you may laugh, you may cry. Provavelmente a Neyrelia vai fazer alguma bosta assim. Com o Mephisto. We've loved watching you take on the challenge or die trying. And because the hardcore community has asked, the team is planning to. Será que o monastério que ela vai encontrar é um monastério em Kuraishi? Um templo budista, sei lá? And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. And while there's still more to come in Wrath, earlier this year, we looked at your feedback to think about where are we gonna go next. We read through a lot, and I mean a lot of your feedback on social media forums, and we sent out surveys to our players. And here at BlizzCon, we're happy to announce Cataclysm is coming. Fortalecendo ele. Olha só, o Warcraft Cataclysm. It's coming Hoje é with Warcraft Cataclysm. hashtag changes based on your feedback, just like you'd expect from Classic. So now, let's jump into the way back. Vessel Operated, a história sombria que teve início em Diablo 4, revelando o desafio do Mephisto. Para isso, você visitará uma nova região de Diablo 4, conhecida pelos residentes como Nahaunt. A partir da semana que vem, vamos apresentar 5 anéis únicos específicos de classe, que darão a você acesso aos poderes de temporada dos malignos. Da hora. Tá pegando isso no site oficial, James?
Caramba, muito obrigado pela ride. Valeu, Kirossaço7. Obrigado pelo ride, mano. Tamo junto. Estamos aqui transmitindo a BLIZZCON. Lembrando que estamos online no YouTube, na Twitch simultâneo, vídeo todos os dias no YouTube. Conheçam aí o Kiraço também, galera. Se inscrevam aí na Twitch do cara. Valeu, Kiraço. Tamo junto. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Obrigado pela moral, viu, Kiraço? Tamo junto. Vou me inscrever lá também. Tu que deu ideia, Bigão? Obrigado, mano. Valeu pela moral. O Gremei gigante. O Void. O gênio. A catapulta bolada. Obrigado pelo Prime, Kellen. Obrigado. Tamo junto. Valeu pela moral. Deu pra acreditar no sonho. Tamo junto. Sempre tem um dragão que fica das galáxias que vai destruir tudo, né, cara? World of Warcraft, Cataclysm, Classic. Da hora, da hora, da hora. Cara, eu tô louco pra ver isso que o James postou no site oficial, mano. Tô doido pra ver lá e fazer um vídeo, hein? Quero que comece o intervalo logo pra gente poder transmitir pra vocês aí. Assistir e fazer um vídeo das notícias. Tem o vídeo que pode colocar a legenda em português? Ah, da hora, James. Courage é só uma cidade, não uma região. A região é Mashland. Ah, entendi. Deve ter a cidade de Courage dentro dessa região, então. Season of Discovery is vanilla wow with a spicy twist. E apresenta a fala de You're going to Mephisto. discover new secrets as you scour the world and find class-altering Já teve notícia de Diablo 4, Leandro. Bastante coisa até. Have you ever wondered Mandou o what link it might be aonde, like Paulo? to be a tanking warlock? Or take on the role of a mage healer? Daqui a pouco temos dois do WoW com expansões iguais em paralelo. The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with the brand new level 25 endgame. You'll discover a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content. And so it will go. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. So, if you Ah, love tem novidade classic pra or just a cacete, little galera, já think no about site pra what gente ver, exactly a gente. Warlock tank can do, go check it out. For all of you watching online, don't worry. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all Eu of the peguei aqui já, eu secrets peguei. together. Aí no chat não dá pra mandar there link, will be não. no public testing. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. For
for more information on the Season of Discovery and Cataclysm, don't miss the classic panel this afternoon. All right, now it's time to talk to my dragon riders in Modern WoW. Our team remains committed to giving you meaningful game updates about every 8 weeks with more content. Essas coisas para a próxima temporada ou para essa temporada We really atual? want Azeroth to feel alive and the home you want to come back to no matter how you play. Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. I want to give a shout out to my elves. It is finally our time. 1 week later, Season 3 will start with the last raid of the expansion, Amirdrasil, the Dream's Hope. There we will have our final showdown with Farak and defend our new world tree. But fear not, that's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue of this story and the bridge to our next one. Like I said earlier, we are evolving. We are changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. BlizzCon, it's time for a Também new teremos a adventure. partir de 5 de dezembro o Matadouro de Ziro, uma experiência de evento de fim de jogo altamente repetível, feita para jogadores que alcançaram o nível 100. Caraca, hein? Aí sim, mano. Vai ter mais conteúdo aí de game, cara. Agora sim, mano. Agora sim. Than someone who carved the path in the first place. Everyone, please welcome my friend and the Entra semana que executive vem. creative director of the Warcraft universe, Chris Metzen. What up, BlizzCon? Holy smokes! Horde, where you at? Falaram bastante coisa do Diablo 4, vírgula. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada lá. Só um segundinho que eu vou no banheiro, galera. Já volto, um segundinho. BlizzCon as one! Holy smokes, thank you. Thank you. It is, thank you guys. It has been a long, strange trip to get back to this spot, I tell you that. It has been interesting this past year, being back under the hood of World of Warcraft. It has reminded me of a few things. One, I love Warcraft. Number two, you know what? I really missed this work. And number three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. As Holly said a bit ago, next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. I can't even believe it. Whatever. How many of y'all have been playing from the beginning? I love you, Prison. So given that, what was that? Doesn't matter. We started thinking. O que eu perdi, galera? What next? Right? What expansion hook? What single storyline could possibly match such a historic occasion? We started thinking about, well, I did,
the good old days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still in a way feel a little unresolved. And in the mix of all that stuff, Ah, tem muito conteúdo novo pra fazer, galera. Muito conteúdo novo. things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially something darker? Essa dificuldade nova já começa semana que vem, Gabriel. I don't know. Will there eventually be an apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void? Talk to me, BlizzCon. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. It's gonna happen. And really the big question for all the marbles, what have the Titans actually been doing since the dawn of civilization? Purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet. Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Just saying. BlizzCon. All of these hooks and 100 more. 68, carry the 2. A bunch more. All cooking in the pot. Started to reveal a storyline. Something epic. How epic? Real epic. A storyline Deve ser um wave onde vai ficar cada vez mais difícil. Tomara, mano. Mas como é que seria no hardcore, né? Of the first 20 years of our storytelling. Comprou o game ontem, Rafuso? Gostou, cara? We do our jobs, we do the thing that will vector us into the next 5 de dezembro, né? Amanhã libera meu Prime, vou dar um sub. Valeu, tamo junto. Obrigado, Rafuso. Obrigado pela moral. BlizzCon. Are you with me, BlizzCon? We call this storyline the World Soul Saga. World Soul Saga? The World Soul Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. Come on now. Having said that, we are working on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. We're not going to get into it at this BlizzCon, forgive me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So, it's coming. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Dun, 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 dun. Ah, eu consigo parar de pensar no Diablo 4 agora, mano. Quero ver as novidades, cara. Esperar até 9 horas da noite pra ler tudo? Acho que não, hein? O que vocês acham de a gente dar só uma breve pausa e dar uma lida nas novidades de Diablo 4? Ou vocês estão aqui pra saber do World of Warcraft?
Rafuso, teve muita novidade que falaram e tem no site para eu ler. Eu quero ir lá ler. E aí, galera, o que vocês acham? Votação, galera. Quem quer que eu pause aqui e vai dar uma lida em todas as novidades de Diablo 4, depois volta pra live. Porque isso aqui vai ser até 9 horas da noite. A BlizzCon. Da 9h30 da noite. E aí, quem quer que eu pause um pouquinho e vai dar uma olhada lá, galera? And your 10th expansion is called World of Warcraft: The War Within. In this chapter, you will be descending into the heart of Azeroth itself, exploring new subterranean kingdoms and engaging with ancient cultures. Deixa só então ele acabar de falar esse cara e a gente já vai pra lá então. But as the forces of darkness close in around our precious world soul, you, yeah, that's you, will be called to do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Cadê as novidades? Então ficou o Diablo 4. Novidade, vamos lá. Geral quer ver Diablo 4, né? The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft: Midnight. Se os caras pararem de falar, a gente vai, galera. You will be returning, ready, to the old world, to the fabled lands of Quel'Thalas. Salve, Clóvis. There, the forces O Juan é zoom pra ver se o Diablo 4, cara. Intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness and fear. You will not only help reunify the scattered elven tribes of Azeroth, but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. Não para de falar. Tá bom já. Of course, BlizzCon, it is Azeroth. Things may not go to plan. Things may just spiral wildly out of control, leading us to the third part of the World Soul Saga. World of Warcraft: The Last Titan. O último titã. In this chapter, you will again be returning to the old world, this time to the wintry lands of Northrend. Mano, não tô entendendo mais nada. Já apareceu 5 títulos diferentes de World of Warcraft. É 10 em 1 essa porra? And there, you will uncover a vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything. Só de expansão do WoW são 14, porra. Titans, their intentions, and the true nature of O Azeroth. cara já falou 5 títulos diferentes, mano. Sem contar que tem o clássico e o não clássico, o hardcore. Eu não entendo nada de World of Warcraft, nada. There you go. BlizzCon, my hope, our dear hope, is that you can see when it comes to WoW storytelling. Tem que comprar todas as expansões ainda? Mas tu não paga mensalidade? O jogo não é de graça, não? Tu paga mensalidade, ainda tem que pagar a expansão? Porra, tá maluco. Eu achei que tu instalava tudo de graça, mas pagava mensalidade, né? Now, BlizzCon. Hearken to me,
Vou ter que amar muito esse jogo pra pagar, Always wanted to say pra that. pagar mensalidade e ainda pagar a expansão, mano. Whether you are a current player, and I'm gonna bet that, Por 20 anos ainda. or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago. Now is the time to come home. Now is Entendi, the time Macarhead, entendi. to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Ainda pagar serviço e comprar ouro, mas você pode farmar seu ouro também, né? Azeroth needs her defenders now more than ever. Now, in a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. But before we do that, I want to leave you with De graça a no ouro, falta little level 20. something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. What you're about to see is one of those moments. And with that, Tem que estar em inglês pra funcionar. BlizzCon, proud defenders of Azeroth, let the World Soul Saga begin. Aqui, galera, tem tudo isso aqui pra gente dar uma olhada, ó. Não é muita coisa não, né? Dá pra gente parar rapidinho, dar uma lida, depois volta. Deixa eu só terminar esse trailer aqui, vamos ver. Live action, mano. Não tem como ser animação, não. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. Deve ser ruimzão não conseguir fechar a boca, né? Porque teus dentes é maior que a boca. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. Mas essa é live action, não é filme não, cara. Tá doido, isso é live action. Esse cara é ator de verdade.
Não é animação nem fudendo. Hear me. They're getting worse. Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not Tô sure. por fora, Patrícia. But that sword was aimed at someone. Caralho, a espada, mano. Tamanho do Everest, a espada. Maneiro, mano, maneiro. I guess we're not ignoring that sword anymore. Dá uma olhadinha agora no Diablo 4. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida. Pra gente ver as novidades. Vamos lá, galera. Todas as novidades que saíram agora da BLIZZCON. Falando sobre Diablo 4. Amanhã que vai ser o dia que vão falar mais coisas. Mas hoje já saiu muita novidade. Então, antes de tudo, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Acompanha a cerimônia de abertura da BLIZZCON de Diablo 4. 3 de novembro de 2023. Mas, cara, já teve muita novidade para um dia que não teria nada de Diablo 4. Tá bom? Já começamos aqui falando sobre a temporada de sangue. Tem coisas chegando da temporada antiga, que são itens únicos com poderes dos corações. Tem classe nova já garantida para a próxima expansão. Vamos dar uma lida. Em 3 de novembro, o gerente-geral de Diablo 4, Rod Ferguson, os diretores de produção Tiffany Wright e Chris Wilson subiram no palco na cerimônia de abertura da BLIZZCON para recapitular a infinidade de atualizações de qualidade de vida lançadas para Diablo 4 desde o início da temporada de sangue, em 17 de outubro, e para fornecerem um vislumbre das aventuras diabólicas que chegarão a Diablo 4. A nossa primeira expansão você será levado a um lugar mais sinistro do que nunca, um lugar onde a influência do ódio continua a estrangular santuário até a submissão. Vamos dar uma olhadinha aqui? É a fala do Mephisto, eu vou tentar botar aqui em português. Não, tem tradução em inglês mesmo, galera. Ah, não, tem sim, ó. Vamos procurar aqui, ó, em português, pra ver se a gente consegue uma coisa legal. Aqui, em português. Essa é a fala do Mephisto, gente. We have each played a part in what has happened here. You abdicated your choice to this child. And with every step she takes, Eu fico mais forte. There will be no salvation in the light. Mano, esse aqui é o templo. É claramente aqueles templos que tem em Quraysh, daquela região de Quraysh. Parece que Quraysh não é a região. É só uma cidade, a cidade de Quraysh. E fica em uma outra região, mas claramente, tá vendo vários templos aqui? É literalmente aquela cidade do Diablo 2, onde você chega você sai da floresta, assim você sai da floresta, você chega nesses templos e tem que levar os órgãos lá, botar no altar, fazer um machado, não, fazer uma arma lá, daquela de... Esqueci o nome que fala da arma. Que é uma corrente com umas bolas de metal, com os espinhos, que você fica girando e bate, tá ligado? Esse é o nome dessa arma.
Mas tu vai ter que destruir no altar para liberar a entrada para as catacumbas da onde tá o Mephisto. Tu chega lá procurando o Diablo já saiu e o Mephisto fala, chegou tarde, novamente, e aí você tem que derrotar o Mephisto. Então é isso aí, é o tempo de Kurash, né? Então confirmado aí Kurash. Vessel of Rated é a nova expansão de Diablo 4. Coming Late 2024, então vai ser no final de 2024, de junho em diante. Acredito lá para agosto, setembro, eu optaria aí para julho, agosto, eu acho, né? Seria mais ou menos isso. Aí continua. Vessel of Raids continua a história sombria que começou em Diablo 4. Enquanto você aprende o destino do malvado Mephisto e seus planos demoníacos para o santuário, para fazer isso, você visitará uma região nova em Diablo 4, conhecida pelos habitantes locais como Nahanto. Com essa continuação da história da campanha, surgem novas maneiras de jogar. Novos mares para derrotar uma classe totalmente nova, nunca antes vista no universo de Diablo 4. Aqui tem duas coisas. Primeiro, esse local conhecido como Nahanto. Será que é só uma referência a Kurash ou não vai ter Kurash? Porque aquilo ali claramente é Kurash. Claramente. Mas pode ser que seja só uma região parecida com Kurash. Acredito que pode ser o lugar é Nahanto e tem o templo de Kurash dentro, a cidade de Kurash dentro. Pode ser, porque afinal vai ser uma região grandona que vai liberar no mapa de Diablo 4 e dentro dessa região vão ter várias cidades. Uma delas deve ser Kurash. E a segunda parte é isso aqui, mano. Uma classe totalmente nova, nunca antes vista no universo de Diablo 4. Não sei se ela literalmente vai ter uma ligação com a nova região, tá? A galera, eu achava que podia ser o Witch Doctor, o feiticeiro, porque tem tudo a ver com a região de Kurash, natureza e tal, mas pode ser que seja só uma classe nova que não tem nada a ver com a região. No entanto, tem algumas coisas que podem vir, né? Por exemplo, tem aí o Spiritborn. Eu procurei imagens, não achei nada sobre o Spiritborn. Tá legal? Além disso, eu cheguei a pesquisar sobre o Tiflin. Pode ser que seja o Tiflin, que é uma mistura de anjo com demônio. Uma parada doida. Assim faz sentido. Mas de acordo com alguns vazamentos, se realmente a classe nova tiver asas, usa lança, pode ser até a Valkyria, galera. Valkyria. Tá vendo? Se você for ver na mitologia nórdica, tá vendo? Ó? Ela usa exatamente a arma descrita aí nas... A arma descrita aí em alguns vazamentos, né? Se você for ver, tem tudo a ver aí a Valkyria. Pode ser que tenha a ver? Pode ser que não tenha nada a ver. Não sabemos ainda, só sabemos que vai ser uma classe completamente inédita no mundo de Diablo 4. Valkyria nunca existiu. Valkyria é apenas uma evolução, um ultimate da Amazona do Diablo 2. Então poderia ser sim uma classe nova completamente inédita. Mas pode ser a classe que eu falei, pode ser o Tiflin, pode ser aquele outro lá, já sei o nome dele já, o Spiritborn, pode ser um monte de coisa, tá legal? Vamos continuar. Vessel of Raid será lançado no final do próximo ano e mal podemos esperar para compartilhar mais sobre isso com vocês no próximo verão. Em um futuro menos distante, a terceira temporada de Diablo 4 terá início a um tipo totalmente novo de desafio semanal de masmorra chamado The Gaunted, mas só na temporada 3, tá? A terceira temporada que vai lançar esse The Gaunted, onde os andarilhos podem competir pela classificação de sua classe contra qualquer pessoa no mundo. Vai vir aí, né, as classificações, os recordes, né? No final de cada semana, os combatentes com a classificação mais alta terão seus nomes cimentados no salão sazonal dos antigos para sempre. Da hora. Você já se perguntou como são as férias no santuário? Bem, agora você pode descobrir em nosso primeiro evento sazonal, Midwinter Blight, que começa em 12 de dezembro e dura 3 semanas. Caminhe pela terra de terror invernal carregado de neve de Fractured Peaks e certifique-se de manter os olhos abertos para um terror misterioso e encapuzado de vermelho. Então vai ter um evento de férias agora, dia 12 de dezembro, em Fractured Peaks. Vamos ver se ele fala mais coisas sobre isso. Agora que demos a você um vislumbre do que vai vir no futuro, vamos voltar ao presente. A partir da próxima semana apresentaremos 5 anéis. Daqui uma semana, estamos no dia 3, já para o dia 10. Vai chegar 5 novos anéis únicos, exclusivos, significa únicos de cada classe.
que permitirão que você aproveite os poderes da temporada maligna. Resumindo, vai vir um anel único de cada classe com um dos poderes malignos antigos. Por exemplo, é capaz que venha o coração aí do necromante, que você vai andando, ele vai ativando skills macabras sozinhas, que é a explosão de cadáver, reviver um cadáver, que é a skill de usar tentáculo cadavérico, pode ser a skill de druida, que fica puxando os inimigos, pode ser aquele poder maligno do druida que puxa os inimigos quando tá com o ultimate ligado, pode ser o poder do bárbaro, que você tem chance de derrubar os inimigos, e vários outros. Aquele poder da rogue, né, que você tem chance aí de ativar várias imbuimentos, ou ficar atacando armadilha conforme você acerta os inimigos. O poder da maga, de você, quando ataca os 3 elementos, ganha bônus de dano de cada um deles, então uns 45% de dano, muita coisa. Continuando. Então, em 5 de dezembro, uma prévia do encantamento para o ocultista chegará ao Diablo 4. Isso permitirá que você veja quais afixos são possíveis antes de gastar. Isso é da hora, cara. Antes de gastar o encantamento, você já sabe quais que podem vir com o seu ouro usado. É outra maneira de lhe dar ainda mais controle sobre o desenvolvimento da construção certa para qualquer coisa que o inferno coloque em seu caminho. Também começando em 5 de dezembro está APOIA-SE, um evento de final de jogo de 6 semanas altamente reproduzível. Você pode ficar repetindo ele, projetado para jogadores que alcançaram o nível 100. Teremos mais conteúdo endgame, que legal! Mataram o Uber do Uriel e dominaram todos os outros desafios que a Season of Blood tem a oferecer. Aqueles que sobreviveram obterão um glifo Paragon construído com o próprio sangue de Lords. Vai ter um glifo completamente novo que só vai conseguir quem realmente fizer esse objetivo. Cara, eles querem que essa temporada dure. E já tá muito superior à temporada anterior, muito legal. Mas cuidado, o APOIA-SE começa com uma dificuldade esmagadora e só fica mais difícil, confirmando algumas especulações que você vai ter tipo waves, né? Vai matando e vai ficando mais difícil. Como é que vai ser no hardcore? Vai ter coragem de enfrentar isso aí? Eu sei que eu vou botar meu necromantezinho de novo pra rolo. É, galera. Tudo isso é possível graças ao apoio de nossos jogadores e, o mais importante, no seu feedback. Graças ao feedback, adicionamos uma escada de chefe no final do jogo para receber itens únicos e Uber únicos em uma taxa mais alta. Tornamos a subida do nível 40% mais rápido que na temporada do Maligno, reformulamos o poder de item para ser mais recompensador e lançamos uma série de atualizações de qualidade de vida por meio de nossos patches. Falaram que teria mais uma nova dificuldade 5, mas pelo que eu li até agora eu não achei nada sobre isso. Será que eu li e passei batido? Porque comentaram que teria dificuldade 5, não tô vendo nada disso no que eu li até o momento. Talvez só na próxima temporada venha essa dificuldade 5. Pelo que eu vi aqui, eles não falam nada sobre uma nova dificuldade, mas pode ser que venha. E eu vou encerrando por aqui esse vídeo. Se gostaram, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. É um corte da live e corre depois desse vídeo pra gente continuar na BLIZZCON. Eu sou o Venom, valeu, falou, tamo junto. É nóis. Ajuda o canal, galera. Vira membro, seja pelo YouTube ou pela Twitch. Acreditar no meu sonho que faz a gente continuar aqui firme e forte todo dia. É nóis. Vamos voltar, galera. Vamos voltar. Perdi muita coisa? Tá na propaganda, né? Ah, não perdi quase nada. Legal, legal. Bot full tela? Como assim? O cara de novo da espada. Tá repetindo a mesma coisa? Ué, achei que o jogo tava morto. Quando vai chegar as... Quando vai chegar o quê? Quando vai chegar a DS? Tem DS? Dificuldade 5 seria com a expansão, acredito. Pode ser? Perdi uma animação de Diablo? Mentira, cara. Teve animação de Diablo? Ou foi só a repetição do que já passou? Mentira que eu perdi a animação de Diablo. Perdi mesmo, galera, a animação de Diablo?
You're here to tell me we don't get to hide. Tá só repetindo, pô. Is that it? Tá só repetindo o que passou antes. Deve ser só repetição também isso aí. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. Não. Eu perdi a animação de Diablo 4 ou não perdi, galera? Fala pra mim. Será que vão nerfar o Mago Elétrico? Sim, ou com certeza. Não vão não, cara. Vai ter nerfão não. Vai ter nerf não. Tem Bárbaro dando mais de 1 bilhão de dano. Tem que nerf o Mago Elétrico? Pois é, o jogo parece de massinha, né? Mas a cinemática é absurda, mano. A cinemática é outro nível. Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. Tô só repetindo a cinemática, né? Por que eles estão repetindo a cinemática do World of Warcraft? É tipo só propaganda, né? Até sair, começar de novo as paradas, deve ser isso. É só propaganda. E vocês, galera, o que vocês acharam até agora de tudo que rolou já, mano? Muitas coisas da hora, né, cara? Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Yep, that's my name, all right. And this right here is Gunny. And she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Actual gameplay
footage. Going so soon, I'm gonna miss you. Ficou bem animado, Jonathan? Cara, tô muito feliz, mano. Eles de fato estão investindo em Diablo 4, cara. Cara, de fato estão investindo em Diablo 4. Ao contrário do que muita gente falou que o jogo morreu e etc, os caras estão investindo pesado, mano. Vocês querem fazer dar certo. Unbelievable. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. Woo! Só um segundinho, galera. Vai estar a propaganda? Só fazer um segundinho aqui, calma aí. Já voltei. Só pra fazer a capa aqui. When it comes to power, performance, and style, you can't do better than an MSI monitor. Rapid IPS and Rapid VA displays provide gamers with the quickest response time on the market, giving you a competitive edge. HDR400 technology provides a more immersive experience for creators. With crystal clear images, 1440p resolution, and 1 millisecond gray-to-gray response, check out the latest MSI monitors to give you the advantages you need. Consegui. Voltamos, agora sim. Muito obrigado, Jonathan Botelho. Valeu por virar membro do canal, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado por acreditar no sonho, viu? Tamo junto.
Baú pra mim é crucial, só quero isso. Muito bom pra gente também, investe nosso dinheiro e tempo. Vamos lá. Tô escutando a expansão para a final do ano que vem. Tomara que não seja tão caro. Cara, tomara que seja uns 100 reais. Tomara. Que não passe disso, mas eu duvido. Deve custar uns 150, 200. Acho que amanhã eles falam do evento que vai rolar pra pegar o anel da galera. Sim, amanhã, cara. Deixa eu diminuir o volume aqui. Amanhã eles devem falar um pouco mais aí sobre a expansão, sobre essa temporada ainda, sobre esse evento, sobre o anel, sobre o glifo, sobre a temporada que vem. Fala mais sobre a classe, quem sabe eles dão mais informações sobre a classe. Cara, tem muita novidade, cara. Dá pra fazer muita coisa, muito conteúdo, muito vídeo de especulação. Tem hotfix aí que saiu agora, vou fazer vídeo depois. Muita coisa legal, cara. Sabe, pode explicar o que eles falaram sobre ranqueado Diablo 4? Então, vai ter o ranqueamento a partir da temporada que vem. Por enquanto eles não deixaram muito claro. Só falaram que vai ser o ranqueamento aí, ó. Vai ter o ranqueamento dividido por classes. Por exemplo, no Diablo 3, você tinha ranqueamento de DG, né? Quem chegava a níveis mais altos da DG. Pode ser que eles tenham um ranqueamento de quem pega level 100 primeiro, com qual classe, ranqueamento quem mata a Lilith primeiro, sabe? Quem mata o Duriel primeiro, quem faz tier 100 primeiro, esse tipo de coisa. E esse novo evento, ele pode ser de repente um evento sem fim, tá ligado? Um evento sem fim que conforme você vai avançando, vai ficando mais difícil, e aí bota o ranqueamento, quem consegue chegar mais longe no evento, por classe também. Então deve ser mais ou menos isso. Só que assim, pelo que falaram até agora, a premiação é só o reconhecimento, né? Você vai ter um reconhecimento aí no mural do jogo e tal, seu nome vai ficar lá pra sempre, como o primeiro cara a pegar tal coisa com tal classe, etc, sacou? Voltei o que eu perdi, trabalhar e te acompanhar, acabo perdendo conteúdo. Pô, saiu muita coisa de Diablo 4, MDA. Eu não sei o que você viu e o que você não viu. Mas saiu muita coisa nova, cara. 150 só um mapa, 250 mapa, mais nova classe. Pode anotar. Cara, não, tá maluco. Eles não vão cometer o mesmo erro do Diablo 3, não. Não vão cobrar por classe, não. Cara, eu espero que eles cobrem o preço de um passe de batalha, a expansão. Mas acho difícil. Talvez 2 passes de batalha, a expansão. Mano, temporada nova com ranking. O evento novo semana que vem. Glifo novo nesse evento. Vamos ver mais o que anunciaram. Anéis únicos novos para ganhar o poder da temporada passada. Classe nova na expansão. Mapa novo na expansão. Região nova. Cara, mano, eu tô muito feliz, cara, porque eu acho que essa temporada vai durar. Com esse evento novo, tomara que eles repitam, né? Se der certo nessa temporada, tomara que eles façam igual a temporada que vem. Sempre que chegar no meio da temporada ou um terço, eles já vão e lançam um evento novo pra chamar a galera e continuar jogando a temporada inteira. E criar um evento de level 100 em diante foi uma jogada de gênio, cara. Que é incentivo, cara, que é mais fraco a pegar level 100 e incentiva o cara que já pegou level 100 e parou de jogar a continuar jogando. Então assim, jogada de gênio, jogada de gênio. Só falta o evento ser uma porcaria, né? Tomara que o evento seja bom. Vamos lá, galera, vamos lá. Galera, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Se você gosta e pode, quer ajudar a gente, acredita no nosso sonho, me ajuda aí, se torne membro pelo YouTube ou membro pela Twitch, através do Prime ou Sub. Você também pode estar ajudando através de Superchat, Super Stick,
através da meta de Pix aqui de cima. Começamos a meta agora, espero que a gente possa ajudar. Essa meta é essencial para que a gente possa ir tá pagando nossas contas, já que a gente só vive disso. Toda a minha fonte de renda, da minha família, ela vem do YouTube, da Twitch, do meu trabalho em si. Então, quem acredita no meu sonho, quem gosta do meu conteúdo, quer que eu continue aí focado só nisso. Já tô fazendo isso há 5 anos, graças a Deus. Vivendo só da internet, vivendo só do YouTube, só da Twitch. Vocês acreditam? Gostam? Se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve. E quem quer e pode ajudar, me ajuda aí. Tamo junto. Falando em level 100, alguém me ajuda a upar, por favor? Qual é o teu level, Arcondes? Quanto tempo de intervalo, será? Quem aí já baixou o Warcraft Rumble? Quem aí testou o jogo? Pô, tá no 50 ainda, tá no começo, cara. Tem que pegar pelo menos dificuldade 4 pra galera te ajudar, ou pedir pra alguém te levar pra dificuldade 4. Incentiva a deixar as builds no Trink ainda mais. Isso aí, obrigado, mano. Já tá na dificuldade 4? Então já consegue ser ajudado de boa. Já ficar repetindo, né? As cinemáticas. É, galera. Já tá no grupo do WhatsApp? Gente, tem um grupo do WhatsApp de Diablo 4 na descrição da live do YouTube, ou escreve exclamação redes. Geralmente ele fica lotado porque já alcançou mais de 1000 pessoas. Mas tenta entrar lá que sempre tem gente pra jogar junto também. E tem o Discord do canal também, exclamação redes ou exclamação Discord, ou o link na descrição da live do YouTube. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Aí, ó, já conseguiu uma alma caridosa aí, ó, Arcones. Tô com os 15 Dorial pra fazer, quem tiver mais. E não pego a montaria ainda. Caraca, eu posso ajudar no Dorial quem quiser, mas eu não tenho material. Já tentei, não consigo entrar. Ele manda baixar o WhatsApp, sendo que tem. Ué, estranho, cara. Estranho isso. Eu testei o link aqui e funciona normal, Clóvis. Você tá tentando fazer isso pelo celular ou pelo computador? Tenta pelos dois pra ver se um deles vai. Cara, aproveitar a propaganda, eu vou lá pegar uma água pra beber, fazer um suco. Uma coisa assim, tá bom? Já volto aí, gente. Um segundinho. Já volto, um segundo. Salve, Miron. Tudo bom, mano? Tudo certinho? Rank é só temporada 3. Já voltei, um minuto. Vou pegar uma água. You are not your past, Anduin. I trust you. They're getting worse.
Whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Yep, that's my name all right. And this right here is Gunny. And she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella. A real Voltei. Ainda tá na propaganda ainda? fire and boat is double trouble. Actual gameplay footage. Going so soon, I'm gonna miss ya. Cara, esse sistema de rank vai ser legal, hein? Don't tell me that's it. Tentar botar uma build nossa no rank de alguma coisa vai ser da hora. I got your back. For now. Here I come. Say quick, Kiki. We got him where we want him. Minha amiga é totalmente randola. Dropou tudo no Duriel. A única coisa que falta é o Harlequin. Até grande fase já dropou, caraca. Quantos Duriel ela já fez? So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. Woo! Deve ser. Será que é até 17h30 propaganda? É capaz, hein? Ô Dessarge, então, eu posso ajudar, cara. Na live de hoje eu posso ficar só ajudando vocês a fazer Duriel, a fazer qualquer boss, menos a Lilith que eu não faço em grupo, só consigo fazer solo ainda porque eu não melhorei meus personagens. Mas eu posso ajudar, galera.
Em 10 do Uriel já pegou vários únicos. Caraca, fiz mais de 30, não peguei nenhum. When it comes to power, performance, and Até style, que horas you hoje? can't do better than an MSI monitor. Cara, Rapid IPS and Rapid VA displays provide gamers pelo with menos the até as quickest 10 da response noite eu time vou on the ficar. market, Pelo giving you a menos. competitive edge. HDR 400 technology E aí, vamos provides ver a more immersive experience for se eu me animo de creators continuar with mais crystal tempo ou não. clear Porque images, 9h30 1440p acaba a resolution, BLIZZCON. and 1 millisecond E aí eu vou frame fazer o response. sorteio. Check out the latest Tá? MSI Esse sorteio monitors aqui, to ó. give you the advantages you need. E eu vou fazer o... Olha eu... E eu vou fazer esse sorteio aqui. Sorteio grade 2 partes de batata. Curte, comente, marque 2 amigos. Sorteio grátis 2 passes de batalha de Diablo 4, galera. E tudo que precisam fazer é curtir, seguir o Instagram e marcar 2 amigos nos comentários, tá vendo? Olha. Já tem a caralhada de gente, tem umas 200 pessoas já concorrendo, tá legal? E aí, através dessa postagem, a gente vai sortear, tá bom? Nesse site aqui, ó. Nesse site aqui, é só eu botar aqui para continuar o sorteio. E a gente vai saber quem vão ser os vencedores. Vão ter 2 vencedores. E eu vou botar 4 suplentes. O que é 4 suplentes? Caso as pessoas que venceram não apareçam ou não queiram passe de batalha, por qualquer motivo, eu vou ter 4 pessoas, uma de cima da outra, para decidir quem vai ganhando no lugar. E caso o suplente não queira, vai o outro, até encontrar. Às vezes pode ser que alguém ganhe e seja uma pessoa, sei lá, que nem... Só curte, só tá ali, né? Só comentou, mas não quer, sei lá, não sei. Mas bom, vai ter um sorteio hoje, assim que acabar. Seria às 9 horas da noite, mas como a BLIZZCON vai estar 9h30, vai ser às 9h30 o sorteio. Tá bom, gente? Aproveita e me segue aí, galera. Elton, Venom, tudo junto. Passamos aí de 1000 pessoas. Postamos conteúdo todos os dias relacionados a Diablo 4. Tem coisas pessoais também que eu posto, tal, minha filha e tal. Mas também tem muita coisa de Diablo 4. Isso aqui é da hora, mano. Quando você já matou o último chefão e tem que fazer uma side quest no começo do jogo pra fechar com 100%. Mano, da hora, né? Já fez tudo o jogo, tem nada pra fazer? Aí tu vai lá, leva teu carrinho, vai lá pra pescar o negócio só pra terminar a missão. Da hora, mano, da hora. Isso aqui não é minha, não. É ali de cabeçuda. Parece aqueles mini crack, tá ligado? Parece aqui, ó. Me lembrou os mini crack da Copa do... que você comprava e trocava por tampinha de Coca-Cola. Quem não queria um butcher gigante, hein? Quem não queria um butcher gigante? Seria muito maneiro se tivesse um evento que tivesse, por exemplo, todo mundo... Deixa eu diminuir um pouquinho o volume da propaganda ainda. Seria muito da hora se tivesse um evento onde, por exemplo, fosse um evento como se fosse um labirinto, onde tá todo mundo no labirinto e vem um butcher gigante correndo atrás de você, e aí ganha quem sobreviver durante aquele tempo no labirinto. E o evento é só ficar fugindo meio, tá ligado? E aí aparece bicho no caminho, baú, coisa e tal. Podem aparecer butchers menores, e aí o butcher grande não dá pra matar, mas o restante dá e tal. Ia ser muito maneiro os eventos assim, tá ligado? É me amarrar. Alguma novidade sobre Diablo 4? Coisa pra cacete, Crazy. Acabei de postar um vídeo, tá? Tem meia hora, falando todas as novidades que já anunciaram pra Diablo 4 e amanhã tem mais coisa. Vendo, você falou que não dropou nenhum único do Duriel. Tava vendo a live do Rob. Ele fez mais 20 rum e deve ter dropado o único mais 8 vezes no mínimo. Não, eu não falei que eu não dropei único. Eu falei que eu não dropei Uber único. O único eu dropei pra cacete. O Uber único eu não dropei, entendeu? Eu peguei todos os únicos que eu queria sem ser Uber. Peguei todos os únicos de todas as classes.
Fiz a build de Bárbaro, peguei os únicos do Bárbaro que eu queria. Fiz a build de Necromante, peguei a calça única que eu queria. Fiz o Duriel com Mago, peguei o Uber único que eu queria. Peguei o único que eu queria. Agora, Uber único eu não peguei nenhum com nenhuma classe. Entendeu? Eles corrigiram a Tibalt? Cara, até ontem não. E hoje não falaram nada sobre isso. Eu até vi aqui um patch note. Vou até traduzir aqui. Não, nada não. Corrigindo bugs, corrigindo o problema com que a masmorra Carrion Fields às vezes falhava ao ser concluída, ao derrotar o chefe final, várias melhorias só. Nada demais. Eu dropei ela ontem à noite e simplesmente ela não funciona pra mim. O que tu dropou ontem à noite e não funciona? Ah, Tibalt? É nenhuma build do druida funciona? Cara, tem uma build do druida que funciona, mano. Na verdade tem várias. É só dar dash com o poder sanguíneo, o poder vampírico que você fica imparável, que tu já ganha 40% de dano, pô. We did it! Então, como chefe global, acho que não daria como o MDA botar o Butcher. Seria todo mundo correndo pra lá e pra cá, seria absurdo. Agora, o evento do Butcher eu acho que seria da hora, tá ligado? I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle butt slider. O Leaderboard sabe explicar o que é sobre os rankings. Cara, o Campfire amanhã vai ser... eu acho que é às 17 horas. Tá? Tem que olhar de novo no site. Cara, sobre o Leaderboards é basicamente uma forma de contar aí quem foi que pegou level 100 primeiro de cada classe. Ah, o primeiro necromante, os primeiros 10 necromantes a pegar level 100, os primeiros 10 bases a pegar level 100, assim vai. Primeiro cara a pegar tier 100, a fazer tier 100, primeiro cara a matar a Lily, primeiro cara a fazer tier Duriel. É assim, esses rankings, entendeu? Talvez tenha premiação de skin, alguma coisa do tipo, mas é só. A minha build, ô Vitor, mata tudo, cara. A minha build Baulight sola qualquer coisa. Só que pra você fazer Duriel, você precisa mudar uma coisinha ou outra. Por quê? Porque a minha build tá full dano. Pra você derreter a Lilith. Aquela build tá pra derreter a Lilith. Se for fazer Duriel, você precisa tirar a bota, botar uma bota de 3 resistências e move speed, pra compensar as resistências que estão faltando. E de preferência, botar aquele poder vampírico, que quando você bate, você cura 3%, você cura 3% da vida por hit. Como você bate muito rápido, você ignora o Poison. Porque mesmo com resistência de 70%, ela toma dano de Poison. Aí tu bota isso de recuperar a vida batendo. E ainda bota resistência de Poison 70%, faz Duriel de boa. Dá pra fazer sem isso? Dá, mas é mais garantido com isso. Cara, agora eles vão falar do Hearthstone, né? Eles meio que já falaram de Hearthstone. Eles devem falar de novo de Hearthstone. E depois do Rumble, Rocket Rumble. Dropou o coração derretido, boa. Na bota seria alguma única ou colocaria o aspecto de item lendário? Então, a bota única que eu uso na build
é a bota que você ganha dano crítico. Tá ligado? A bota você ganha dano crítico. Pra você dar mais dano. Mas se você for fazer a bota... Se você for fazer Doriel e tal e ver que tá faltando defesa, resistência, tu bota uma bota qualquer com 3 resistências e velocidade de movimento. E coloca o aspecto quando você tá imparável, você ganha velocidade de movimento. Ou quando você teleporta, ganha velocidade de movimento. Tu usa os dois o tempo todo mesmo. Porque qualquer coisa, quando você teleporta, você fica imparável. Quando você usa escudo de fogo, você fica imparável. Então, meio que tudo se, sabe, condiz. Será que consigo usar ele na build Baulight? Ou Lorde Banido é melhor? Cara, acho que Lorde Banido, né? Acho que Lorde Banido. Teste os dois, pô. Vai no dummy lá, vai no bonequinho, vê qual que tu acha melhor. Depois vai fazer uma DGzinha. Hey BlizzCon fans. Voltou, galera. Please take your seats. Thank you. Welcome back to BlizzCon 2023. Over the next 2 days, there will be a series of 8 panels and presentations showcasing a variety of Cara, eu vou no banheiro rapidinho, coisa rápida. Deixa eu aumentar o volume aqui. Blizzard's amazing creators, artists and designers. So, to kick it all off, here's our first presentation. World of Warcraft, what's next? Four years have passed since the mortal races gathered together in Anaheim, California. And now, the drums of BlizzCon thunder once again. Let me hear the thunder! Yes! Ah! Oh, thank you. Thank you for being here with us today. Hello, everyone, and welcome to the World of Warcraft What's Next panel. My name is Taryn Gregory, and as you may have heard, thank you. As you may have heard from Chris during the opening ceremonies, we are at the dawn of a new era of Warcraft. The World Soul Saga. A story that will play out over the next 3 expansions and will take us on an adventure in World of Warcraft like we've never experienced before. This saga kicks off with the War Within. In this first chapter, our heroes will be called on an expedition to the subterranean depths of Azeroth, revealing a new world full of mystery, wonder, and darkness. There we will confront the shadows below and face new challenges on the battlefield, as well as in ourselves. So what is next? During this section, I'll share an overview of the story of the War Within, and then next you'll hear from Maria Hamilton, who will speak to zones and cultures. And then wrapping up with Morgan Day, who will talk about dungeons, the raid, and our new systems. Let's dig in. In our cinematic reveal, did you guys enjoy the cinematic? Woo. Big shout out to the cinematic team for their work on that. It's just incredible work. We witnessed as Thrall found Anduin Wrynn, who has been wandering alone for the last few years, grappling and lost in his own thoughts and dealing with the experience that he's been through, as many of you may have remembered. Eu também, Pedro Brito. Muita coisa nova, cara. Muita coisa legal. Valeu, Vitor Guedes. Obrigado pela moral, viu? Tamo junto. Galera, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Quem quiser e puder estar ajudando o canal com a meta de live Pix aqui, ó. Com a meta do Pix aqui de cima, agradeço. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Não precisa abrir aplicativo de banco nem nada. Só a câmera do celular para o QR Code e qualquer valor acima de R$2 tá valendo e tu manda sua mensagem também. Faz de novo do Warcraft. She is now the harbinger of a new era of the Void's dark machinations. And her message is clear. The Black Empire has fallen. The old gods are dead. And their ancient blood runs deep within the cracks of the world. We, the heroes of Azeroth, destroyed them. The forces of the Horde and the Alliance have proven time and again they are among the most powerful armies that have ever stood.
the Harbinger has watched this. She is patient. And while the Black Empire failed, Xal'atath now seeks to set in motion the rise of a new dark legacy, one that knows our true strength and will seek to test it against a new threat of terrible power, the Nerubians of Ashkahet. Xal'atath has conscripted the Nerubian queen Ansarek, having offered her people a new future, one in which they will rise from their isolation as a mighty kingdom once again. And here in this sprawling city of Ashkahet, we will not find the undead soldiers of the Lich King that we faced before, but instead a new mighty stronghold of the Nerubians as they once were. Deadly Como é que survivors funciona isso? Eles ficam repetindo o Lich King direto? Porque já falaram sobre esse Lich King 1 milhão de vezes, né? No World of Warcraft. granted the Nerubians the means of a dark evolution. Não entendo nada de One World that of will turn Warcraft, the cara. Nerubians into a new kind of ferocious and terrifying soldier that we will clash against time and again in the war within. Qual a diferença de World of Warcraft clássico e o novo? Qual a diferença de um pro outro? Ó, novos heróis. Several of Azeroth's greatest heroes will rise to the call of the Radiant Song, and many will be faced with their own unique challenges. Anduin, having survived his ordeal with domination. Yes, look at the art. Oh, incredible artwork. Anduin will be grappling with his relationship to the holy light that he no longer feels worthy of, while Thrall is seeking a connection to these visions, spreading across the world and working to find his new place in the Horde. O Thrall é novo, ele não já tava no the jogo? Speaker of Azeroth, will confront the heavy weight of that responsibility once and for all. O Anão de Gelo? Champion! The Wounds Champion! Yes! But that brings us to, I know you saw this in the features trailer, Alaria Windrunner. Olha, Windrunner! Alaria's Caraca, journey will be nostalgia do central to the Dota events 1, of the cara. games of the War Within, as Dota 2 she, também, a né? Void Hunter, will use Mudou o all nome of do her Dota 2. prowess to hunt down the Harbinger while being torn between her own nature and the maddening call of the Void to which she is attuned. Along the adventure, she will have a unique rivalry with Xal'atath, whose twists and turns will come to define the nature of this new conflict. Of course, we'll see many more familiar faces on our journey and meet a host of new and interesting characters along the way that Maria is going to tell you more about in just a moment. But finally, this saga is only just beginning. Conceived to be... Yes! Conceived to be an epic, worthy Falou of the alguma first coisa do 20 Game years of Pass? World of Não. Warcraft. Do Game Pass The não falaram World nada, Saga não. aims to redefine the storytelling in our expansion Ou alguém set viu alguma coisa sobre o and Game strike Pass e eu não reparei. boldly at the core themes that define Warcraft. The might of heroes, the responsibility of that power, the pursuit of justice. Got to do my best Mets in there. Justice! And the importance of finding common ground as well as ourselves amidst adversity. Up next, may I introduce Maria Hamilton, who will be sharing more about our zone. Eu jogava, Nathan. Joguei por quase 20 anos Dota, cara. Desde o Dota 1, Dota 2, joguei quase 20 anos. Quase fui profissional de Dota. Cheguei a participar de campeonato e tudo. Hello, BlizzCon. Wow, I am so excited to be here and delighted to represent our team and tell you about the places that we will explore and the cultures we will encounter in the War Within. I can't really see all of you out there. I know there's a lot of you, though, because I can hear you. And I hope to hear lots of oohs and ahs when you see some of this cool art I've Vitor got to show Guedes you. mandou R$10. So Opa, let's get obrigado. started. Quem na lembrança, pelo trampo. Thank you. Mínimo Thank you. incentivo para continuar. Thank you. Yep. Thank you. Valeu, Vitor Guedes. Obrigado pelo incentivo, mano. Valeu por acreditar no nosso sonho. Tamo junto, viu? Obrigado pela moral. Muito obrigado. Dreamlike visions that come from the heart of the Azeroth. This summons is going to lead us to the subcontinent of Khaz-Algar, a place long forgotten. It's only through recent explorations in Uldaman that we've discovered a Watcher report concerning a contingent of Earth. Cara, eu espero mesmo chegar na idade dessa mulher e continuar jogando, sabe? Continuar com a mesma vontade de jogar, a mesma gana. Eu tenho medo de chegar na idade dela e só querer ficar tricotando na varanda, tá ligado? Jogar.
Ficar jogando dominó com meu neto. There you go. There you go. All right, we have met Titan-forged earthen before, of course, in Ulduar and other places. But this society of earthen has been isolated within Khazal-Gar for a really long time and have developed their own manners and customs. Now, visually, these earthen are a bit larger in stature, and they're noticeably blinged out. They've got gems all over them, bedazzled, blinged out, you know, that kind of thing, right? But philosophically, they are E canal tem 53 anos, eu tô aí, salve capeta. Ah, mas ela tem cara de ter uns 70, mano. Ou ela pode estar acabadinha também, né? Às vezes trabalhou muito e ficou acabada. You know, Titans, order, all that, right? But the Titans have been absent for eons, and the Earthen are no longer united. Mas tu continua gostando do mesmo jeito, capeta, do jogo? They now exist as 3 groups that are estranged from each other. The Oathsworn, as their name suggests, still uphold the edicts faithfully and believe everyone else is doing it wrong. Their charge is guarding the Core Way, a Titan passageway that leads right to the core of Azeroth. Joga They're tudo da primarily hora. the city dwellers. They live conveniently near the object of their responsibility, that Core Way. Now, the Unbound, in contrast, have abandoned the edicts, and they are considered scandalously rebellious. É, teve nenhuma novidade da Their Activision. original responsibility was providing the materials to keep the Titan installations supplied. And they're primarily rural. They're living in and Já around falaram de Diablo, quarries and Otávio, já mines falaram. where Fiz até um natural vídeo já das resources can be novidades, já acquired. postei no canal sobre They rarely Diablo, tá? interact with the city Dá uma dwellers. olhadinha They lá. feel neglected and ignored because they have a different opinion on how they should live. Now, the machine speakers have strayed from the edicts in practice, but not with respect to their overall obligation to keep the Titan works functioning. They've had extremely limited contact with the surface dwellers, and they express no little disdain for those who just don't understand the great machines. Their homes are built around vast industrial projects under the surface that allow them to perform their functions in accordance with edicts, more or less. These different perspectives among the Earthen and their variable adherence to the Titan's edicts has weakened the society Beleza, Otávio, as tamo junto. originally structured. And that's Cara, not hoje good, of live, a course. gente começou aí But a much 2h30. more serious problem is their steadily A dwindling gente começou mais numbers. 2h30, deve ir pelo menos aí até as 10 da noite. New Earthen Talvez can't passe exist disso. until we help them Mas pelo out menos by até doing as 10 da some noite a things gente vai hoje pra and fazer o unite the sorteio do Earthen passe de society batalha de hoje, tá? Happily, as a result of our actions, Pois é, Patrick, eles falaram de World of Warcraft por umas 2 horas. yeah, Teve like sleep, comercial, don't they? propaganda, voltaram e tá no World of Warcraft de novo. These player Earthen will replenish the culture's dwindling numbers and may join either the Horde or the Alliance. Yeah. It is, of course, player's choice which side you wish to ally with. But as you can see from a small sampling of combinations, there's some fantastic variations and customizations coming for the Earthen models, including different gem incrustations, beards for all body types, rocky skin patterns, tones, and more. Now that golden mohawk with the braids and the fringe beard, that's quite the look. But I really like the beardless guy with the bushy blonde eyebrows. Cara, He's so cool. He's just kind of like, yep. Será que não rolava eles botarem um gráfico do World of Warcraft igual do Diablo 4, tá ligado? Um World of Warcraft com um gráfico de Diablo 4. Será que não rolava eles fazerem isso? Não ficaria, sabe, sei lá, melhor? Ou daria muito trabalho remasterizar o jogo inteiro? And they find themselves trapped here within Khazal-Gar. Mysterious mostly because I can't say anything more about it just yet because of spoilers, but it's not like spooky mysterious, it's the other kind. As a people, the Arathi are worshippers and wielders of holy fire. They are dedicated to bringing hope and light. Sim, Patrícia, o dia de hoje o foco é o World of Warcraft mesmo. People, with every member of the society being an able combatant. Some few are further blessed with paladin-like abilities. Quando mudaram through their o gráfico, o devotion to the pessoal light. voltou pro clássico. Por Even quê? their airships are powered by sacred flame. The extent to which they're comfortable in battle is probably a good thing, because they have established a home away from home in an enormous cavern bordered by an endless underground sea, from which terrifying creatures emerge to rampage and create havoc. Not my idea of a cool place to hang out, but they're really, really tough.
Cara, acho que é nem Path of Exile. Vocês vão ver. Vai lançar Path of Exile 2. Escreve o que eu tô falando. Vai lançar Path of Exile 2. E a galera vai falar: prefiro Path of Exile 1. Escreve o que eu tô dizendo. Jogo de 10 anos. Vai lançar Path of Exile 2. Tudo melhorado, tudo remasterizado e tal. Uma galera vai falar: eu não, vou ficar no Path of Exile 1. Escreve isso. Pode escrever, anota aí na sua agenda. Quando foi que eu falei que vai ver. We could probably help them. All right, speaking of the Nerubians and the war within, we'll explore their last kingdom deep within Khazalgar. No site oficial já mostra os itens. Deixa eu ver aqui. Rejected their former masters, have developed their own culture here in the deep darkness. As Terran mentioned earlier, Xal'atath has made a bargain with the Nerubian queen Ansarek, who seeks a new future and renewed glory for her people. The Nerubians are extremely capable and devious adversaries who have been honing their skills with their constant assault on the Arathi. But domination hasn't come fast enough for the Queen's taste, as the Arathi has managed to hold against this onslaught. So this deal with the Harbinger has included some assistance for her troops. Through some dark alchemical process, Xal'atath has provided the knowledge required to evolve chosen Nerubians into paragons of their race, enhancing their viciousness. And Queen Fala que vai ter os anéis novos, não fala quais são. enthusiasm and eagerly offered her army to achieve the Harbinger's schemes. It appears to be Ah, eles falaram por alto, né? Isso eu já sei, isso eu já postei até o canal já. Mas não deixa claro qual vai ser os anéis. Achei que já tinha mostrado quais eram os anéis. Far too many limbs maneuver against the Harbinger's plans in opposition to the Queen's desire. As you might expect, any foray into this Nerubian kingdom introduces us to a variety of citizens, including some forms we've never encountered before. Here's a layout of some of the Nerubian models that are completed and also some that are in progress, as well as scale reference for goblins and humans, so you just get a sense of size. In addition to the Nerubian citizens, there are also domesticated insects who serve the kingdom as beasts of burden and pets. Falta 7 likes pra gente chegar a 100 likes, galera, no YouTube. Dá essa moral, compartilha essa live. O problema é que a maioria que tava aqui tava só esperando entrar Diablo 4. Já passou Diablo 4, a galera saiu. Vamos ver quem é relíquia e apoia o canal mesmo, ficar até o final. Quero ver. The surface of Khazalgar is our first zone, called the Isle of Dorn. Valeu, capitão. This is the home of the earthen surface dwellers, as well as other native species of creatures. The fertile soil, flowering plant life, and generous waterways provide nourishment for animals in this untouched paradise. An important facet of earthen society is cinderbrew mead. This volatile substance is manufactured from molten honey, produced by enormous fiery bees. Their home groves are a remarkable sight, as the hearts of the trees themselves glow with lava-like fluid. Harvesting is always an exciting time, as the ferocious creatures are understandably protective of their hives. Now, the roosts at Storm Watch are wreathed with lightning and fierce winds. These wild elemental rooks may choose to serve a member of the Oathsworn, who, if so blessed, becomes a Storm Rider, one of the guardian warriors of the earthen people. The Unbound deal with hostile creatures from time to time, but for their most part, the existence is relatively peaceful, sort of peaceful. Their comfortable homes are often situated near the places where they once labored. Qual vai ser o nome da próxima temporada? Tá meio falhado aqui. Vê se vocês conseguem achar, galera. Of course, the Isle of Dorn boasts a great walled city where the Oathsworn live and serve the edicts of the Titans. The city of Dornagal is the location of many important civic buildings, markets, traders, and crafters. And it's here that a traveler will find the expected amenities of a capital city, as well as the Titan Causeway, the defense of which is the Oathsworn's Antagorne, Antagorate, não sei, estão vendo? Beneath the surface of the Isle of Dorn, Minha câmera tá atrapalhando? Não. zone, the Ringing Deeps. Essa é a nova temporada, ó. Season of alguma coisa. Vai ter o Leaderboard, a semana das Dungeons of Gaunt, que vai ser um evento novo que eles não falaram qual é, e Half Ancient. Esse é o evento de ano novo, né? Ano novo no Natal, né?
Vendo? Maintaining Holiday these tight Events, ele é um evento ano mechanisms and novo. keeping everything running is both Nova the quest e responsibility tal. and the O novo passion patch of que vai the chegar, machine 1.2.2. The Earth has shifted Somente too, 7 de in terms, revealing novembro. openings to the sky Eu achei que above por to the esse island patch shore. chegar agora. These cenotes bring light and water into areas once shrouded in darkness. Eu achei que por esse patch chegar agora, dia 7 de novembro, já estaria nos patch, mas não tá. It is really important to us as developers. Ele não marca como patch ainda aqui. Tá vendo? O último patch foi do dia 31 de outubro, 1.2.1. Deve chegar ainda hoje à noite esse patch aqui, 1.2.2. Que ele sempre vem alguns dias antes, uns 5 dias antes, já estamos no dia 3. O bagulho do dia 7 deve chegar hoje para marcar exatamente o que vem pro dia 7. Aí tem novo boss leader, experiência ganha extra. Isso aqui é o que já tem, na verdade, né? Isso aqui é o que já tem da Season Blood. Power Level Item já foi aumentado. Qualidade de vida, já. Isso aqui é o que já tem. Isso aqui é o que vai vir e vai vir. Agora, qual seria o nome disso aqui? Alguém sabe? Season of Zing? Tu acha que é um Zing? Eles não revelaram o nome, né? E se é outra língua, pode ser realmente outra língua. Parece a língua que tem no StarCraft. Quem chuta aí? Qual seria aí? Quem chuta aí, galera? O pé do dia 7 já vem com os anéis, parece. Sim. Do dia 7 já vem com os anéis já. Deve sair hoje aí. Como é que será esse evento? Hall of the Ancients. Vamos voltar. The crystal provides brilliant light, warmth, and growth for vegetation. You may notice that all the blooming plants have opened their blossoms toward the light and seem to be reaching in that direction whenever they're in Holofall. Unfortunately, the crystal sun has been changing. Alguém já parou para ver qual que é o tamanho do mapa de World of Warcraft, mano? Plunging the Arathi into darkness, save where they have built light towers and maintain their. Mano, deve ser um jogo muito grande, cara. Deve ser um jogo muito grande, mano. As the Arathi are barely holding back the Nerubians, these unpredictable episodes are incredibly demoralizing and deadly. Happily, the light has always returned to the crystal, so far. And at the deepest descent in the war with Também não consegui ler esse Undyne, não. Esse Unding, não. Anyway, the Nerubian city of Threads has been built on the ruins of itself, over and over and over again. As areas decay and crumble, a new district is built upon its ruins, and as a result, the city climbs ever higher. Those Nerubians favored by the Queen, or possessing enormous wealth, or both, perfeito, vamos sim. command the greatest views and live in the highest places over these swarming masses. Logo, meu bárbaro, a gente vai. The Burrows is the home of the scavengers, the forgotten, deep in the decay and the filth. The Umbral Bazaar is a trading hub of fine silks, fascinating alchemical discoveries, and other exotic and hard-to-find goods. The Skeins are the home of the lore keepers and scholars who toil to maintain the history of their people and research myths and legends of Azeroth. There are many other districts and less than savory neighborhoods, both well-known and secret, that the careful adventurer could discover, should they risk life and limb to do so. But the key to such exploration is fitting in among the Nerubians and being accepted, an enterprise best accomplished through skill in the use of pheromones and considerable bravery. The zone of Aj-Kahet features areas of spectacular dark beauty that are inhabited by these creatures that have found a way to live among the Nerubians without being deemed a threat, found to be particularly tasty to consume, or just too much fun to torment. É muito tempo só falando sobre World of Warcraft, né? Praticamente o evento inteiro só sobre World of Warcraft.
And deep within the city itself, E aí, joga hoje the a Warcraft? Nerubians are gathering an odd substance, the black blood of the old gods, for some unknown purpose. But I'm sure that's fine. And now I'd like to talk a little bit about our zone flow. As I mentioned, awesome, huh? Ó, isso é da hora, hein? Caraca, da hora isso aí, hein? We travel from the Isle of Dorn into the ringing deeps, O into gráfico é bem Holofall, and retrô, then into né? Ashkahet. In the Sabe que war esse gráfico me within, lembra all of aquele our zones jogo are connected all together Spyro. using the airlock technology Tá that ligado? we O jogo developed for Spyro. Zerlek Cavern, Me lembra desse allowing jogo. for this seamless descent from the Isle of Dorn É o all the dragãozinho? way to Ashkahet. That was video I just captured last week of the transition between the ringing deeps and Holofall. As you can see, we built for dynamic flight, and we were able to flow directly 3 ou between 4 the vezes maior zones que o mapa without do the Diablo load 4. screen. Isso é pouco, pô. There is some O mapa do Diablo 4 não é seriously tão grande amazing assim, não. Scooby goodness to be had moving across these zones and through these spaces. Pra um jogo It de 20 feels anos, mano, so cool tem que ser to as 10 burst out vezes of a mais really do mapa do tight Diablo area 4. and into just a huge drop like that. It's so exhilarating. Now, this blobby map that I've got up here was an early attempt during development of our zone flow to try to figure out how we would stack these zones together and achieve the relationship between their geography and geometry that made sense and felt great to traverse. We ended up with something slightly different than this, but this is pretty representative to explain what the world builders were thinking about when they planned these spaces out. Não parece o mapa do Brasil? It was really Mais ou important menos, for o design? Não that parece? while 3 of the 4 zones are technically underground, they didn't feel Lembra o that mapa do way, Brasil, and that isso they aí. were distinctly different from one another. We pursued that goal by introducing the natural cenotes in the ringing deeps and leaning into the fantasy of the classic underground foundry and industrial workspaces. So even in the zone that felt the tightest, there's places that look as though they're actually on the surface. É, hoje em dia deve estar maior mesmo. And within Holofall, we created a massive hollow space in a cavern so vast it feels like an exterior, with a huge artificial sun in the form of a gigantic crystal. And in Ashkahet, we leaned hard into traditional Nerubian architecture with hanging nests and huge palaces built all over a decaying city that just falls away into the depths. And that is the last bit of eye candy I have for you today. I hope you enjoyed this peek at what we've got in development. So now it's time for me to introduce you to Morgan Day, who's going to give you lots of information about dungeons, raids, and systems. Enjoy. Thanks very much. Bye. Hello, BlizzCon. My name is Morgan Day, and I'm here to talk to you about some of the upcoming content, features, and systems in The War Within. I'm sure I'll also make some funny faces that I'll regret later in thumbnails, but whatever. First up, let's talk about dungeons. There will be 8 new dungeons coming in The War Within, 4 during level up, 1 in each of the 4 zones that Maria just walked us through, as well as 4 at max level. There's a lot of really cool stuff happening in these dungeons. For instance, we have like a kobold dungeon where you'll meet that Candle King, where there's like a light mechanic that takes place. You have to kind of keep it going to light your way. There's a dragon riding dungeon, of course. But also, one of my favorites is the Cinderbrew Meadery that Maria just talked us through. So this is a dungeon that takes place on our first zone, the Isle of Dorn, which is where you'll experience, all of our earthen buddies, and this is the place where they make that Cinderbrew mead that she was talking about. They take in all that honey that they gather from throughout the zone to make the mead, to do all kinds of fun and/or nefarious things with. Although I do have to say, I feel like they're a little bit behind the times. I feel like all the kids are drinking that, hard seltzer or something these days, but whatever. They're old school, I get it. Next up, our raid, the Nerubar Palace. So this is an 8-boss raid that will take place in the zone of Ashkahet. And this is really the culmination of all of those machinations we keep hearing about that we see play out between the Nerubian Empire, their queen, and her collaboration with Xal'atath. So for this next one, we don't normally show things this early, but I thought it'd be cool to share. On the left there, you can kind of see the top-down view of the raid.
and on the right, it's more of like a side cutout. So we like to work on all of our dungeons and raids when they still look like Confirmado, é Season of Undying? Liguei o Anablaze pra tirar dúvida. Ah, tá. Eu ainda leio isso. So to step us through the raid really quickly, after barging through the front door, you'll very quickly fall and or get knocked into one of those giant pits of that black blood of the old god that you'll hear much more about in Ajkahet. And then you'll battle your way through the harvest pits, and then finally traverse your way back up through the stalactite. Nerubi é o... Name, I promise. Until you finally é aquele besouro, né? Dos Undead. Nerubi assassino. You'll come face to face with her as the end boss. So as you can see, this Ultimate will roubado kind no of feel Warcraft like 4, a winged Warcraft raid 3 in foi terms no of the trono. vibes, but in terms of the player experience, it'll actually be quite a bit more linear than what you might be used to for a raid with some winged vibes. Ô ProStyle, na descrição da live do YouTube tem a build que eu usei de Bárbaro, faço Lilith, Doriel, faz tudo sozinho, mas a build atual mais forte de Bárbaro é a build de rota. Tá? Só você pesquisar por Diablo 4 Bárbaro HOTA, rota. Significa Hammer of the Ancient. Hammers of the Ancient. Martelos ancestrais. Next up, let's talk about systems. So I want to walk you through some of our features and systems at a really high level, but first I want to talk about some of the philosophies that are really guiding us to add these. Vou dar uma olhada, acho que não vai rolar mais nada. Vou dar uma upada. Cara, ainda vai ter o Heart of Stone, mas de Diablo 4 hoje, eu acho que não tem mais nada mesmo não, cara. First, we really want to make sure that we're focusing on evergreen features. We want to make sure that we're making World of Warcraft better de Diablo 4 hoje, acho que tem mais nada hoje não. That we know we're going to have to leave behind as we move into future expansions. Next, we want to make sure that there's something for everyone. So whether you're a hardcore raider, a PvPer, a collector, or apparently like Holly, you just love to play tons of alts and run around the world. Eu tô olhando aqui os hotfix, as novidades, para ver se sai alguma coisa. And finally, até o momento, we want to make sure that we're continuing to build on our philosophy and build on our systems and content with people who play multiple characters in mind. Até o momento nada. We want to make sure that we're building all of our systems to really respect the time of the player behind the keyboard and not focusing so much on the accomplishments of that individual character. So let's talk about delves. Delves are a new feature that will be integrated into the outdoor world experience, where the fantasy of these is actually that you'll be joining the Dragon Scale expedition. Eu acho que eu tô no 75, Astron. Eu não consegui jogar ontem, meu PC tava travando, eu tive que formatar o PC inteiro. Aí eu fiquei um dia sem jogar, e hoje eu tô transmitindo aqui a Blizz, então... Eu acho que eu tô no 75, cara, eu acho. Where they are going to be really integrated and transformative into that outdoor world, especially that endgame loop. So one of the main reasons I'm stoked about delves is that these will provide an opportunity for us to, give seasonal content and rewards to those outdoor world explorers. So that means things like, rewards. Pagar mensalidade para jogar é foda, mano. Titles. Não rola mesmo não. We'll also be adding a outdoor row to the Great Vault with War Within. So that all of you outdoor world explorers will be able to share in the joy of, rushing to the Great Vault every week to collect your loot. And there will also be 13 unique delves that we'll be launching War Within with. And delves will scale from 1 to 5 players and be role agnostic. So that means if you want to play a delve solo, that's totally cool. If you want to go with you and your partner, that works as well. Or you can bring your whole dungeon group in, and the delve will scale based on your group size and your roles. And I would be remiss if I didn't mention one of my favorite features of delves, which I
think Maria alluded to earlier, which is that there will be an NPC companion joining you on all of your adventures. So for Season 1, that'll be Bran Bronzebeard, as you can see. And Bran will be tagging along with you on all of your Delve adventures and will totally never, not even once, aggro a pack of monsters that you didn't want him to. And I don't have my fingers crossed behind my back right now. So Bran will have a customizable talents and mechanics and abilities that you'll be able to kind of load out to suit your playstyle and needs. So, you know, maybe you need a little bit of extra healing. Well, you can load Bran out to provide that for you. And finally, you wouldn't be exploring with the Dragonscale Expedition if at the end of every delve there wasn't this massive treasure trove that we need Bran to open for us, which hopefully brought a couple of keys to open some of the chests in there. But before Bran can open that vault for you, you'll need to maybe defeat a boss, maybe you'll solve a couple puzzles, something like that. Tem como pagar a mensalidade do jogo no próprio jogo jogando, né? Ah, negócio de vender ouro, né? Next up, let's talk about warbands. Ah, it's happening! So warbands are a system that we're introducing that will really be the representation of all of your characters across your Battle.net account. Warbands are an opportunity for us to create a platform where you can share your achievements, resources, and all that other good stuff across all of those characters. So the goal of this system is really to be that representation of the philosophy shift that I mentioned earlier about really respecting the time of the player behind the keyboards and not those individual characters. There's actually a ton of additions and modifications. We've talked about a few here. There's no like singular UI screen that says warbands. It's more of like all these modifications and updates and features are like kind of wearing a big coat that says warbands on the back of it. It's how I kind of keep it straight in my head. But just to talk about a couple of those cool features, we'll actually be revisiting the transmog rules of how you acquire those Vendo a fortificação do Bárbaro, o certo não seria eu perder primeiro a fortificação depois da vida? Não. Fortificação não é igual barreira. Barreira que você perde primeiro a barreira e depois a vida. Fortificação você perde os dois ao mesmo tempo, porém, quando você está com a mesma vida ou menos que a sua fortificação, você tem uma redução de dano em cima da sua fortificação, se não me engano, de 10%, mais os seus bônus de fortificação. Fortificação não é nem muito para você reduzir o dano, é mais para você aumentar o seu dano. Porque quando você dá golpe poderoso é em cima da sua vida e da sua fortificação, entendeu? Last but not least, let's talk about hero talents. So here's a quick mock-up of what the UI will look like that I think really helps explain how these integrate into our current talent trees. But really quick, let's take a look at how this will work. So there will be 3 new hero talent trees per class, and 2 will be available per specialization that you can freely choose and swap between. Talento, also, this is another evergreen feature. This is a system that we think is going to provide a new vector of choice and customization for you and all of your classes, as well as create opportunities for us to really dig into some of those core class fantasies that are, so amazing. So hero talents will introduce these new, small, self-contained talent trees like you just saw in the UI. And the way I like to think about it is customizar todas as classes. We have 2 types of talent points, right? We have class talent points and specialization talent points. Talento das classes, das skills. There'll be a 3rd type called hero talent points. Nada, Patrícia. So let's look at a quick example, which hopefully explains it a little bit more. This is a warrior, as you can see. These are the 3 hero talent trees that they'll have available. Mountain Thane, Na árvore dos talentos para cada classe. As you can see in the top left, we have protection. Poder escolher uma customização adicional. Up on the right, you see Fury. Yep, that's right. Mountain Thane and Slayer are their options. And down at the bottom, Colossus and Slayer are their options. So this is how the majority of our classes are going to look in War Within. The exception, of course, being todo momento, todo Druids segundo, eu and acho. Demon Hunters, who are a bit special, so theirs will look a little different. So let's take a look at how you'll unlock the system, as well as how it'll feel playing through as you're leveling through the War Within.
So the system will automatically unlock at level 71, and it'll just kind of appear in your UI. You'll earn 1 talent point per level as you level from 71 to 80. Talentos vão And there are ser 10 talent points in total, abertos no level with several choice nodes 71. along the way. So Para I cada like to think ponto of de this as being talento, similar to like the Legion artifact, level where acima as de you're leveling 71 and até progressing, you're 80. making some choices along the way, but ultimately you're going to unlock the whole tree. And also, I want to be very clear here. These are extremely low friction to swap between those choice nodes, as well as to swap O level between máximo é different 80. hero talent 10 trees. talentos no total. Nos nodos você pode escolher. So, this should be very analogous to your current talent trees and will follow all the same rules that you used to there. So, at the start of a raid boss, before Mythic Plus starts, before an arena match kicks off, and anywhere in between. And to wrap us up, I wanted to show off a really quick video of what hero talents look like in action. So this is a warrior, as you can see, pop an avatar, jumping in. And this next one is that same warrior with the Mountain Thane talent tree. As you can see, Stormbolt hits multiple targets, there's a couple cool new V effects, and a lot of other cool stuff going on there as well. I heard some oohs. Ooh. Our effects artist will be happy. So that about wraps us up for our What's Next panel. We hope you really liked what you saw here, and if you'd like to know more, please join us tomorrow at the Deep Dive panel at noon, where Ian will walk you through some of what you saw today in more detail. Woo, Ian! As well as a bunch of other cool new stuff in the War Within. So thank you all so much. I hope you have a great BlizzCon. Bye! Já se levantando pra ir embora, tu viu? Geral se levantando pra ir embora. Ué, acabou? Será que é o intervalo de novo? BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Xbox, power your dreams. Não acabou não, pô. Omen, game live. HTC Vive Mars, virtual production made simple. Intel, push your gameplay beyond performance with 13th gen Intel Core processors. Qual do que eles falarem agora? Check out MSI's wide array of monitors, from Nobel Prize-winning quantum dot technology to 4K OLED panels. They've got you covered. And the beneficiary of BlizzCon's charity auction is Direct Relief. Cerimônia de abertura já teve. Warcraft, World of Warcraft, o que está por vir já teve. Overwatch já teve. Esse foi o World of Warcraft Classic? Eu acho que foi, né? O que está por vir. Agora vem o Hearthstone. E para finalizar termina com o Warcraft Rumble. Agora vai vir o Hearthstone. Qual build do Bárbaro a Grande Fada se encaixa melhor? Todas. Não tem uma build que a Grande Fada não entra. Literalmente. Não tem uma build que a espada Grande Fada não entra. Eu acho que nenhuma build você usa espada de 2 mãos ou machado de 2 mãos. Não é? De Grande Fada é a espada de 2 mãos, não é? Whatever you can do. We beg you. Will you save us? Will you make them suffer? Can your shadow be our light? A necromante bolada. We'll
this. Please end their terror. Da hora. Vocês viram que a galera do Xbox tava pedindo os Xbox de volta que eles mandaram para alguns produtores de conteúdo? Tem gente dizendo que eles estão pensando em sair do Brasil e parar de incentivar os produtores brasileiros. With the right friends, everything would change. Step aside. You don't know who you're messing with. Brasileiro não gosta de RPG. Do nada, por que tu falou isso? Por que tu acha isso, Patrícia? And it was like a powder keg waiting to explode. A calça tá em seu cromante dropou do Doriel, só falta ela pra fechar a build, é. Eu peguei de primeira no Doriel, mano, dei muita sorte, cara. Peguei de primeira. Muito boa, cara, essa calça, ajuda muito, muito, muito. You got it, partner. Tu acha, comparado com a Green, comunidade minúscula? Candle Mud Slider. Ponte da sua cabeça. Let's show these fine folks some Badlands hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. Good game. Será que vamos ver o Thursday agora? No Hearthstone? Podia mostrar, né, cara? Ia ser maneiríssimo, mano, se mostrasse, cara. Salve, Carro 73, tudo bom, mano? Pra quem não sabe, o Thursday foi pros Estados Unidos patrocinado para participar do evento da BLIZZCON representando o Brasil, cara. Maneiríssimo, maneiríssimo, mano. Acho que ele é aí um dos mais influentes no Hearthstone do Brasil, cara. Olha que foda, cara. Olha que foda chegar nesse nível. It's the visions.
Conseguiu pegar o Harlequin, parabéns, carro. Tirou onda, mano. Uma dúvida, a maldição vampírica que deixa os inimigos vulneráveis, eles ficam vulneráveis o tempo inteiro? Então, cara, eu já tentei verificar isso e eles não falam, né, o tempo de duração. Parece que eles ficam vulneráveis até morrer. Parece que eles ficam amaldiçoados até morrer, cara. Não tem uma duração. Parece que ficou vulnerável direto, entendeu? Alguém sabe essa informação? Se quando você amaldiçoa o inimigo, tem duração essa maldição? Ou fica amaldiçoado direto? I'm not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. They're getting worse. Tava pensando que poderia ser no golpe seu. Como assim no golpe seu? Qual deixe coloco no bárbaro golpe brutal? Sangramento ou vulnerabilidade? Aí depende. A sua build é de quê? É uma build de vulnerabilidade? É uma build de sangramento? É uma build de golpe poderoso? Geralmente quando você coloca golpe poderoso, você não coloca sangramento. Tem que ver de que é a sua build, entendeu? Se a sua build é de golpe poderoso, você só bota golpe poderoso, crítico e vulnerabilidade. Se sua build é de vulnerabilidade e sangramento, você não coloca golpe poderoso. E assim vai. Tá de revolta? Geralmente revolta é sangramento e vulnerabilidade. Fico até morrer, né, Pedro? É isso aí. Porque fica enquanto tem o debuff e ele não sai. É isso aí. Não precisa o inchado. Não é que você não pode colocar. Você pode colocar igual brutal, mas não precisa. Depende da build, cara. Geralmente build de sangramento
você não foca em crítico nem igual brutal, foca no sangramento. Agora, se você... O seu sangramento, por exemplo, o meu bárbaro, ele dá sangramento, mas ele dá sangramento em cima do dano de Berserker, e aí quanto mais crítico eu dou, mais dá sangramento. Então você mistura os dois. Depende da build. BlizzCon 2023 would like Olha o to thank cavalinho. their partners. Omen, Game Life, Overwatch. Xbox, Power Your Dreams. Cara, tem que vir logo Do Game Fuel Mystic Punch. os mascotes, né? Pra coletar itens pra gente. Pra coletar ouro. RTX 40 series and NVIDIA Reflex, the highest FPS and lowest latency on PC. Secret Lab, award-winning comfort engineered to support your every move. Experience the ultimate performance gaming seat. HyperX, we're all gamers. Tudo que eu quero. Emote de asas, emote de minions pra poder coletar itens. Emote não, né? Minions pra coletar itens. Coletar ouro, pelo menos. Ó, voltou. História do Malga, olha só, vamos ver. What a day. It's good to be alive. I'm going to let you in on a little secret. I wasn't always the friendly, carefree guy you see before you today. I used to take things very seriously. É o Rambo, é o Rambo. For fun. But one day I realized something had to change. I needed to work on me. Caraca, enlouqueceu, né? Now I've got a whole new outlook on life. I realized that it's okay to put myself first. Found out that I have a knack for bringing people together. And I learned how to let loose with friends. Virou gurilão. I work hard. And I play hard. So, I only have one question for you. Ready to have some fun? Ele tem muita cara de havaiano, cara. É Overwatch agora. Achei que era Hearthstone agora. What's up, everybody? Okay, sorry, I'm excited. It's great to be here. But you know, Tá bem no working on início our ainda, Overwatch cara. hero takes a full team, and I'm thrilled to introduce some of the amazing Pô, eles people erraram o who cronograma. helped bring him to life. We have Kyunso, our narrative designer. Alec Dawson, our lead hero designer. Foster, senior test analyst. And the amazing Rakan, our senior character artist. Oriza, homem, tá demais. Não entendi nada, Patrícia. So we could probably talk about Malga or any panel forever, but we only have like 45 minutes, so let's just jump right into it. Kyunso, let us know a little bit about Malga's backstory. Of course. As Dion mentioned during the opening ceremony, Tem people have Overwatch. been fans of Malga or manga for a very long time. We've released 6 heroes with Overwatch 2, and for most of them, if not all, people have been speculating if it was going to be manga. But here's a very quick introduction of him for anyone who doesn't know who he is. He was originally introduced in 2019 Hoje eu fui in dormir the second 5 horas da Overwatch manhã, short cara. story, What You Left Behind, written by Alyssa Wong.
It's a story that follows Baptiste, and Manga makes quite the appearance. Agora é lutar pra ficar Manga and acordado Baptiste worked for até Talon, and they were pretty close friends before meia-noite Baptiste pra left. dormir direito And dessa Manga vez. made an immediate impact. They are kind of like frenemies. Eu tô acabado de sono. Yeah. I mean, look at him. Look at that sly, self-satisfied grin. He's just the guy who wants to have fun. É literalmente a mesma that's coisa, right. só que But be careful. Behind mulher his é mais grin, puxado there's para always a lado de threat. máquina. And he uses his big jockey personality to hide his cunning side. One of my favorite lines in that short story is when he just goes, "It gets real Shakespearean up in here." He's our first Samoan hero, and we worked really hard to get that right. Ah, ele faz parte de Samoa, conjunto de ilhas da Polinésia, da hora. Eu achei que ele tinha mais uma cara de havaiano, tá ligado? De marralo e tal. We also worked with the brilliant Samoan tattoo artist, C.E. Lufau, to get his tattoo just right, because they have such a huge cultural significance in Samoan culture. It represents their heritage, their past, present, and future. So we knew we had to get this right. Yeah, it was interesting when we first started to dig into the tattoo. We had done some drawings where Omnix were tattooing on Mauga's back. And once we started to work with CE, he was like, a tattoo is something that a human transfers to a Samoan. It's a sacred experience, Right. yeah. And so he had given us his feedback that Sim, Clóvis, sim. the depiction of a robot or O que something mais me without surpreendeu soul, até aqui, basically transferring the tattoo was not the right thing. And so this was what's so eu gostei fun muito about do evento que meeting vai these ter different agora, people, the de different level culture 100. experts. They really worked Eu não hand in hand esperava with que the eles iam character fazer artists and the eventos narrative novos para designers. essa temporada And just- ainda. Deixa eu we diminuir had o volume fun aqui. figuring this out. And Mauga's such a fun and unique hero. This includes his lore, the art, the design. Eu não esperava que teria evento ainda para essa temporada You all either played de them Diablo already 4. on the show floor, or Além at home, 'cause you can disso, play them right now. You should get what eu achava que eles não iam já, with logo de cara, já falar da expansão que vai acontecer só daqui, pô, Alex, you wanna daqui 12 meses, sabe? Yeah, Daqui. let's talk about Mauga and sort of what he brings. Mas já deixaram claro qual vai ser a expansão. Daqui a pouco vai sair mais informações da classe nova. Bem da hora, mano, bem da hora. A BLIZZCON acho que vai até as 9h30 da noite, Pedro. Eu que vou tentar acordado. He's brawling, he's destructive, because that's the way he is keeping himself alive and in the fight. Another thing he does is his guns are hit scan. You know, when developing Mauga, Eu achei muito maneiro o design desse personagem, cara. tank that could counter Farah or Echo and have an ability to actually contest them while they're in the air from afar or even up close. So, when looking at Mauga, there was a few things the team really wanted to get right. And talking with Josh Snow, our lead balance designer and the point designer for Mauga, you know, he talks about the guns being core to this hero. Mauga is one of those kits, say like Widowmaker, where the gun Para criar personagem, é preciso vários designers diferentes, ou apenas um cara de design ele pode criar o personagem e mandar para uma equipe de programação e pronto. Alguém sabe? Alguém manja desse assunto? Ou é preciso uma equipe de designers para criar um único personagem? He's aggressive, he's destructive, he's in your face, but he's also smarter than he looks. And that really started with the character that narrative and art were telling. Na apresentação do O mais cedo foi falando. He's the biggest character we made so far. And I mentioned earlier that his name Mauga means mountain. É uma equipe de design, aí mandam para avaliação e escolhem os melhores. Ah, entendi. Eles pegam uma equipe, tem várias ideias, criam várias coisas, mandam para uma avaliação e decidem entre quais deles vão trabalhar, então. We take great pride in their personalities too, in the short story that you mentioned. Published around E aí, qual vai ser a nova classe? Não falaram ainda, Cristiano. Essa ainda é o segredo da nova classe. Voltou para Overwatch, mas não voltou para o Diablo, né? Cara, talvez ainda fale mais alguma coisa de Diablo hoje. Tem 3 horas ainda para terminar. Mas Diablo é amanhã mesmo.
Amanhã que seria realmente falar de Diablo e falaram muita coisa hoje. Big dude, you know, like Foster was there when we were trying out a bunch of abilities, and it just Malga wasn't the guy. Geralmente é uma equipe porque vão primeiro criar o conceito do personagem. Entendi. Primeiro eles criam da onde o personagem vem, o que o personagem representa e etc, para depois criar o design dele. Entendi. We kept coming back to Maga's personality, and that he's this big guy, he's smart, he's very aggressive, and even if he had the ability to cyclically throw a boulder at you, he wouldn't. He would pick it up. It's a show of force to pick up a boulder and hurl it at someone. And then along with that, in Sigma's kit, he has his barrier. How does a guy holding two Deve ser muito giant maneiro guns trabalhar named Gunny and criando Cha-Cha jogos, sabe? hurl this barrier out? How Deve does he deploy ser that? So from a muito game-based foda. perspective, that wasn't really working out, so we kind of drew that back. Mas eu acho que deve ser maneiro na parte das ideias, né? Na parte da programação deve ser um saco, cara. Tem que gostar muito. Porque programar, mano, só lida com números. É 0001, 001, 01, 01, 01, 01, 0001, 001, 02. Pronto, o boneco dá um soco. Isso é pra ele fazer isso, ó. Pá. Agora imagina todo o resto. And it came down to giant guns. Yep. Yeah, it was really, you know, É maneiro, mas é muita pressão também. Eu trampo com programação. Caraca, maneira. Não, dizem que programação, mano, você tem um... Como é que fala? Tem tipo assim, ó. Tem que fazer tal coisa até tal dia, se vira aí, mano. Vai se fuder ralando pra poder fazer o bagulho. Nem sempre só números, depende muito. Hoje em dia usa C++, C hashtag. Let's get into his specific Ó. abilities. He has these massive chain guns, Gunny and Cha-Cha, two of my favorites. Alex, what do they bring to the fight? Yeah, so he has these two guns, but unlike other dual-wielding heroes, Aí tá falando, aí eu não tô entendendo each one nada, does falando something grego different, comigo. and they can also be fired together. Ah, right? esse cara parece com um mago, esse maluco aí grandão, ó, fortão. So you have his incendiary chain gun, his left hand, De blusinha aqui that sets verde. opponents on fire. Lembra o It Malga. takes 10 hits to set the opponent on fire, so they'll be in a burning state, or they become vulnerable to Ah, his tu pode right escolher click, qual arma his você quer volatile usar, olha que da And hora. when you deal damage with that, it deals critical damage. And this is pretty important Não because atira ao mesmo whenever tempo com Malga as deals duas, critical não. damage, whether it be through volatile chain gun or through headshots, he actually gains temporary health as well. So this was a part that we really wanted to get right in its development, where there was this mini game. Se pronuncia C Sharp, velho. Ah, tá. C hashtag é C Sharp. Malga can play Beleza. really up close, rail on both guns at the Cara, same hoje eu time, queria um cachorro or quente, sabia? he can be a little bit pokey Hoje eu queria comer um sometimes. cachorro A little bit quente of left click, a little bit bolado. of right click, and get to that rhythm that can actually deal a lot of damage. Olha, esse da ponta verde, de camisa verde, lembra esse cara aí. It also works in tandem O cara tá with com um Ash's laço dynamite. azul, é If isso? you light a target or a bunch of targets on fire with an Ash on your team, then he gets that crit damage across Ele all tá of com um them as lacinho long as they're azul on fire. preso no cabelo, é isso, So gente? there's a little more cohesion between hero selection, Agora que eu vi, mano, lá ele 1000 vezes. and that's something new that we've done. This also, as you mentioned, works with his Como passive, chamar a reserve atenção? capacity, Ah, vou botar um bonus laço health bonus. azul If Ash no meu lights up the entire cabelo. team, you can go crazy getting your extra crits and your additional health and everything, and it's really amazing. Yeah, that's what Malga's really using to keep himself alive in a fight. You know, he wants to make sure he gets that Eu critical também, damage. mas set minha opponents on facul tô fire, fazendo and then desenvolvimento right de click to jogos get the digitais. bonus health. Oh, yeah. Mundos diferentes, porém a única coisa que aproveito é o... Kind of a really É o C interesting Sharp. development issue we had to Os work around. dois. Because adding fire to Malga's kit, which is a really cool idea, it added a lot of challenges visually to the game. So artistically, there's a lot of people on fire now in the game. And with so many visual elements, it would be asking even more people's systems, the game engine, to possibly two different heroes are setting people on fire. These two different visual, we need to figure out how to kind of separate the two so that you knew who was Deve dar muito trabalho criar um único personagem, cara. This also complicates things for Deve players dar, né? that may also be colorblind from distinguishing what types of fire damage would Deve dar, be mano. a little bit more O trickier único and personagem could deve dar um lessen the trabalhão pra experience. fazer. By combining all this together, we like put our heads together
And we came up with a really fun pairing mechanic that isn't overpowered, but could be really fun to play with. It's like a nice bonus. Yeah. And if you're all wondering where the silly, silly names of Cha-Cha and Gunny came from. I am wondering. It actually came from just joking around in team chat. I think we were all agreeing that Manga is the type of guy to give his guns pet names. One of the top contenders was Lefty and Righty, but Alec here didn't really like that. So it sounds really stupid, I know, but we just took the first 3 letters from chain gun, and made it Cha-Cha. Okay. And Gunny, because duh, it's a gun. And the team really liked it. Okay. And Rakan here just threw the ball out of the park, and he actually implemented the names into the guns designs themselves. So speaking about Lefty and Righty, I mean Cha-Cha and Gunny, being that he has 2 weapons and they deliver different types of damage, it was really interesting challenge to get that look just right. If you look at the earlier concept, you'll see that his weapons looks different from the one that we have now. Well, the concept looked great. Once we put that in the game, it just didn't look right from the first-person angle. So then we had to go back for the concept, rework them. And fun fact about these guns, they are the biggest guns in the game, but they are also the biggest guns in the game. So, for MAGO. I want to say a huge shout out to MAGO Strike team. I know your guys are out there. And especially Jeff Mianowski for the awesome work that he did on the character. Yep. And also for the tech team, especially John Curran, who did an incredible job with adding new technology to MAGO. Tenta imaginar o tempo para uma criação de um game, senão você vai ficar doido antes de entender. Não, não é nenhum game, é um personagem. Eu quero saber se demora para criar um único personagem, tá ligado? Tipo, o game já tá pronto. Parece que é fácil, sabe qual é? Porque tu pensa, ó, o game já tá pronto. Tá? Já tenho esse personagem, já tá funcionando. Eu quero criar um novo. Eu vou pegar esse personagem que já existe, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nele, e só vou modificar as coisas. Como assim modificar? Vou modificar as skills, vou modificar a aparência, vou modificar a forma dele se mover, sabe? Mas acredito que já vou ter a base inteira, já vou ter o jogo, já vou ter os comandos, já vou ter tudo, pô. Só vou mudar algumas coisas, né? Mas mudar bastante coisa. Mas deve ser bem mais fácil, né? Criar do zero, é mais fácil criar quando já tem um personagem antigo do que criar um do zero. O primeiro personagem deve ser muito complicado. Mas depois já tem os personagens funcionando e vai criar um novo, tu tira da base de um deles, copia e vai. Ou não? Na faculdade com o meu grupo, estava penando para criar um RPG. Hoje em dia tá mais rápido por causa das engine, mesmo assim leva tempo. Imagina. Eu lembro, antigamente tinha um programinha que você podia criar seu próprio RPG, mas era assim, estilo Zelda de Nintendo, sabe? Aqueles bonequinhos quadradinho, pixelado e tal, estilo Zelda de Nintendinho. Eu fui criando meu RPG na época, mano. Cara, foi papo de levar um dia inteiro só pra criar o protagonista e o lugar onde o personagem nasce. Tá ligado? Ali, ó. O lugar onde você nasce, protagonista, a vilazinha. Botei umas falas da tua mãe, lá fala com a tua mãe pra sair em aventura. O reizinho e acabou. Aí, mano, um dia inteiro. Aí até tu sair de lá, ir pra outros lugares, encontrar não sei o que, fazer missão, mano, imagina. Sozinho deve ser muito difícil, mano. Você precisa de uma equipe enorme pra fazer essas coisas. RPG Maker, isso mesmo, mano. RPG Maker, isso mesmo. Caraca, vocês lembram de tudo, hein? A BLIZZCON vai até às 21 horas, ô Pedro. Geralmente é uma equipe... Ah, eu já li essa mensagem. Tipo, ó, quero uma ideia, Venom, manda. Tipo, para uma criação de um personagem, tem que fazer a movimentação de cada frame, de cada parte do personagem.
Para poder fazer uma criação perfeita, depois da movimentação de cada skill, pode-se dizer que uma média de 3 a 6 meses para fazer uma criação de personagens? Caraca. David Gibson, quando criou um emote do Overwatch da Mei, só um emote, demorou 4 dias. Isso com o personagem pronto já. Pra criar um emote, ele levou 4 dias? Tá zoando. Melhor build atualmente do druida? Cara, a mais famosa é pulverizar. Mas eu acho que a melhor tá sendo baluarte com terremoto. Você usa os vermes pra causar terremoto. Eu postei ontem essa build como a melhor build de druida. Dá uma olhada. Acho que pra mim é a mais forte. Mano, é bizarro. É bizarro. A build de terremoto é bizarro. Fica sem cooldown o terremoto. Tu não gasta mana na build. Você consegue ficar com muita defesa por causa do baluarte. Não precisa de mana, não precisa de recurso. Só ficar mandando magia o tempo inteiro. A magia dá envenenamento, dá crítico. Mano, é bizarro. Muito forte. Tu viu lá, Bigão? Muito boa a build, cara. Muito boa. Inclusive, eu quero fazer essa build, cara. Tô pensando em fazer essa. Acho que druida eu não vou criar minha própria build, não. Vou pegar a build que já tem aí e vou fazer. Pensando em fazer essa. Ou aquela do pedregulho rodando em volta de mim, tá ligado? Uma das duas. Ou misturar alguma coisa. E o melhor dessa do terremoto é que você só usa um item único, a arma, mais nada. Mais nada, só um item único. Tá aí o banner da Season 3 no Diablo 4? Já viram? Aparentemente é nela que vem as runas. Aonde tá esse banner? And then you could consume some of it to actually heal yourself. And then that ended up becoming his Berserker passive. So a lot of that came in where it's like, o que eu vi foi isso aqui, olha. Another version that we tried left a pool on the ground instead o que eu of vi foi traveling isso with aqui, Malga. cadê? But you'd be confined to this space, and it O que kind eu vi of foi isso fought aqui against só. how aggressive Malga wants to be. You know, he really wants to use Overrun to get in there, and Só essa parte aqui. just deal a bunch of damage, be destructive, be brutal. Season off alguma coisa, nova temporada. What that ability was. Agora, da expansão que você fala ou da Season? Freed up Cardiac Overdrive to be something. É, Season 3 é isso aqui. And with how it works now, you know, encourages Malga to use it. Esse seria o banner, né? Use it, Ou get não? with his teammates, this big window of opportunity. Characters like Mei and Reaper really love this ability. The sound design of this ability is worth shouting out as well. When you initiate the ability, you actually hear the sound of double racing heartbeats because fun leads to Essa parte de baixo seriam as runas? Tu acha que é runa? Faz sentido, cara. Faz sentido, hein? During a pretty intense battle, and then later on upgraded his organic one. And the sound team really hit it out of the park. It's such a visceral, powerful sound. É, são símbolos rúnicos, faz sentido mesmo. Pode ser que realmente venha as runas da próxima temporada. You can see heart canisters in the Samoa map in Manga's room for his, you know, regularly cybernetic. Cara, talvez venha as runas não como uma coisa fixa, mas como evento de temporada, tá ligado? Eu acho que capaz seja isso. Próxima temporada ser de runas. Faz todo sentido, cara. Agora que tu falou, faz todo sentido. Acho que a próxima temporada vai ser de runas. Será que é isso mesmo? Heart canisters and shark slippers, that brings us to his ultimate, cage fight. So, for his ultimate, Malga deploys a barrier, and along with it, as you can see in the middle, a little totem that traps everyone inside that barrier with him. So, any enemies Imagina uma temporada de runas. Tem que montar as palavrinhas de acordo com a palavra que você monta, de acordo com a frase que você monta, ela te dá benefícios diferentes. Caraca, ia ser da hora, cara. E aí você tem, sei lá, 6 palavras, por exemplo, 5 palavras, e aí você vai montando a tua parada e cada um vai dando buffs diferentes de acordo com a frase que você monta na ordem específica. Ia ser maneiríssimo isso, cara. With these chains that are very visible, like you know you're trapped, and
Aí eles testam e depois, dependendo da aprovação, colocam o Pix. Sim, igual os da NES, exatamente. Galerinha, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, ajuda aí galera, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e me segue no Instagram, Elton Venom, tudo junto, me segue no Instagram, vai ter um sorteio assim que acabar a BlizzCon, tem um sorteio de 2 passes de batalha, mas só se você me seguir no Instagram, comentar na postagem lá, seguir o que tá na postagem que eu postei, aí só dá uma olhada no meu Instagram que vai ver a postagem pra você participar do sorteio do passe de batalha, tá bom? Vou é perder meus cabelos, tudo se for as runas? Por que você vai perder os cabelos, Patrícia? Necro 82, boa noite pessoal. Venom, fiz sua build de Necro, está muito show. Fico feliz, mano. Que bom que você gostou, viu? Obrigado, tamo junto. Ela faz tudo. Recently someone said Maga is starting a fight he has no intention of losing, and a big part of that is knowing when and where to start that fight. So playing as Maga, muita coisa pra pensar. Cara, quanto mais coisa pra pensar, melhor, que eu tenho mais conteúdo pra fazer. Eu fico feliz pra cacete. Their supports need to decide if they need to jump in this barrier with you or not to try to defend. Só um segundinho, só anotar uma parada aqui, galera. You wind up with a lot of these cases where, based on your comp and their comp, you can make some really interesting, fun decisions about how you should use this ult. Yeah, and this was an ability that we actually tried previously as well. There's a bunch of iterations for other heroes at one point, right? Yes, this was actually originally D.Va ult. Way back when we were developing D.Va. Questionable version as well. Yeah. Oh no, the D.Va version was actually a giant sphere that shot lasers at everybody inside of it. And we didn't go with that. It didn't feel good for that hero, but we never throw anything away, so we worked on it. There's been a few different iterations over the years, and with this one, I think we really nailed what we want. Yeah, one of the most difficult things to get right, I think recently we tried this for Junker Queen as well at one point. One of the most difficult things to get right was the shape language of, hey, or the communication going on here where you're in a barrier, but then you're also stuck there. So we tried some things where it was a physical wall, actually, instead of a barrier to sort of communicate that. But then the chains came in, and that was really the difference. And I think the strike team and everyone working on Malga knocked out of the park to finally get that one right. Surprisingly, this is the one time that solo ulting someone is not overly frowned upon. Well, he's not saying you should do it. Yeah, and for those of you playing him, keep an ear out, because if you trap only one enemy, there might be a fun little Easter egg voice line. Pretty cool. Yeah, and before we finish up here, I do want to talk a little bit about, Malga and where he fits in the game, right? Right. So Malga, we envision him as being in a lot of different comps, similar, a lot of different rush comps, similar Tenho TDAH muito alto, vou explodir. Mas você é diagnosticado com TDAH? Eu também tenho TDAH, mas o meu é nível mais baixo. Even someone who can sustain him. Malga's this big body. He needs a lot of healing, right? So maybe someone like Lifeweaver can help him out and actually keep Malga alive in that fight. And then tanks going against him. He is a tank that relies on dealing damage to keep himself alive. So if you think of who can prevent that, tanks like D.Va, tanks like Sigma are definitely ones that have a good chance against countering Malga. That's awesome. Well, as you guys can see, the team really put a lot of love and care into these heroes. But Malga feels extra special. We really went that extra mile to make sure he was just right. But before we leave, I wanted to talk with the guys just really quickly, what has it been like working on? What has meant to you working on Malga? Kenzo? Oh, yeah. Well, it's just been an honor to work on one of the most anticipated heroes of Overwatch 2. The narrative foundation was so strong. It was just so much fun and a privilege to just build upon that. And I think we all sort of remarked on this when we were talking with all of the Samo and cultural consultants. We all, they were all just so joyful. They had this joie de vivre. And we were all really inspired by that. So I think you could really see it in the hero. Será que o nome da Season 3 não está escrito usando as runas do D2 no nome, não? Pô, dá pra pesquisar sobre isso, cara.
Alex, he's finally out. Pra pesquisar sobre I'm very isso. excited. People are playing MAGO right now. Vera, me That's tira uma incredible, but I dúvida. think Na one of sua the build do biggest Bárbaro things taken Overpower away from MAGO's ajuda em development algo? is Ou it seems pode that it tirar takes dos the itens? time to get MAGO right. You know, Cara, a gente one acaba time dando we gol talked about poderoso, MAGO mas o as a gol symbol. poderoso que a We gente dá na also nossa switched MAGO build from mantra tem to have more time 3% on de MAGO in chance. particular. And it Então was just the assim, team taking the time vai to make sure ajudar? that Vai. this hero Quando in der gol particular poderoso. came out in Mas the ficar best contando iteration com possible. 3% de So chance shout não out vale to a pena, Josh então eu and the rest tiraria of the dos MAGO itens. team for Porque what contar we're com gonna uma release chance in de season 3% é a mesma coisa que não contar com ela. Foster. Salve, Baba Ramanana. Tudo bom, mano? Chegou atrasado, cara. So, one of the things I really love about Overwatch heroes is how big and bold and over the top they are. Their personalities, as well as, you know, abilities in a video game. And MAGA, I think, really nails that kind of big, bold personality that I love in our heroes. He's out there, he's open, he's big. And when we nail that really well, they become charismatic beyond the kinds of people they may actually be. So the previous hero that did this for me was Junker Queen. Junker Queen is this big, bold personality. Even though she's not the greatest person overall, you really connect with her and her personality and how big she is. And they're, what? I love Junker Queen. Have you seen what she does to Omnix? Oh, sorry. You. So, I think MAGA also nails that, where despite what he does and his work with Talon and the kind of person he is, he's so big and lovable that you just really want to connect with him, and you do, and you enjoy playing him as a hero, as a person, as much as a tool set that really works with you in gameplay. It's awesome. Well, I gotta say, MAGA is probably one of my favorite heroes for now. Like design-wise, I love it. And like getting to work on his guns and just seeing the process of how they started till the end, like how all the challenges that we got and how we just, you know, got through all of them and we got the final designs. That was just I will never forget that experience. And his personality, as Foster said, is incredible. I love him, and I need to know his workout routine, obviously. Então, Pedro, ele tá falando do Bárbaro que eu usei, não esse daí, cara. É diferente. O Bárbaro que eu usei, eu não uso nada de garantia de igual poderoso. Se você usar o Bárbaro de garantia de igual poderoso, aí sim. Entendeu? Aí sim, é diferente. This guy looks like someone I know. He looks like me, or his abilities are super fun to play. And I think we really nailed this with MAGA and Overwatch in general. É que o meu Bárbaro não dá pra botar esse cordão, porque ele dá igual poderoso na habilidade principal. E o meu Bárbaro, ele dá ataque básico somente. Desculpa, dia complicado, mas como eu disse pra você no Zap, acho que vai dar, mas acho que não de boa, não tem problema não, mano. Foi de boa. Tá bem de boa o evento. Have a fantastic weekend, and before we go, sorry, don't miss tomorrow's What's Next panel, where we'll be showing a bit more of the heroes coming after MAGA. É, igual Brutal tá sendo mais usado a galera que faz build focada só em boss, né? Thing I love about MAGA is I love his guns. Geralmente, igual Brutal tá sendo mais usado pra isso, pra build focada em explodir o cara no boss. And speaking of Cha-Cha, E agora, o que será que vem? De acordo com o cronograma, depois de Overwatch Exploração, teria o World of Warcraft Classic, o que está por vir. Será que vamos ter mais o World of Warcraft, galera? De acordo com o cronograma, depois de Overwatch, viria o World of Warcraft Classic. E aí sim depois viria Hearthstone. E aí sim o Warcraft Rumble. Xbox. Power your dreams. E amanhã tem o World of Warcraft de novo, mano. Caraca, tem 4 vezes falando de World of Warcraft. 3 vezes. HTC Vive Mars. Virtual production made simple. Intel. Push your gameplay beyond performance with 13th Gen Intel Core processors. Check out MSI's wide array of monitors, from Nobel Prize-winning quantum dot technology to 4K OLED panels. They've got you covered. And the beneficiary of BlizzCon's charity auction is Direct Relief.
O U pra console, eles queriam fazer, mas eles cancelaram, cara. Bom, já consegui pular as mecânicas da Lilith com o Bárbaro do Venom. Então pra mim já tá top. Aí sim, William. Fico feliz, mano. Teu Bárbaro já tá melhor. Teu Bárbaro já tá melhor que o meu. Tu usa o meu Bárbaro e já tá melhor que o meu. E eu não consigo pular as mecânicas. Me fala aí, o que tu faz? Tu dá stag muito rápido ou tu dá muito dano de cara? O que tu faz? Mas no meu caso é meio preguiça, mano. Eu tenho um pouco de preguiça de ficar craftando até achar os melhores itens. E aí eu vou com o que dá, entendeu? Tu deve estar com itens bem melhores. E aí, Ricardo Mariano, como é que você tá, mano? Tô ótimo, cara. Melhor agora com a sua presença. Tá tendo a BLIZZCON, já falou bastante de Diablo 4. Já tem muita novidade. Falou sobre expansão, classe nova, temporada nova, temporada 3. Já falou aí sobre evento de ano novo que vai ter nessa temporada ainda. Tem muita novidade. Inclusive já fiz até um vídeo falando de todas as novidades que vão rolar. Vou dar uma olhada. Tá com a grande fada? Ah, tá explicado então, William. Tá explicado como é que você faz pra passar das mecânicas assim. Grande fada é absurdo, né? O crítico. Tá gritando quanto? Fala pra mim. Ô, William. Tá dando crítico de quanto? Chegando agora ao trabalho, teve alguma coisa do Diablo 4 já. Um monte de coisa de Diablo 4. Tem previsão para a expansão no final do ano que vem. De junho em diante. Galera, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Quem puder me ajudar com a meta aqui de cima, eu super agradeço. Se tornem membros, mandem superchat, super chique, ou me ajuda através do Prime, Pix, Sub ou Bit. Legal? Toda ajuda faz toda a diferença, que a gente vive só disso aqui mesmo, tá bom? Enquanto a propaganda, vou mostrar pra vocês de novo, quem tá chegando agora. Aqui, ó, as novidades. As novidades. Essas são as novidades, galera. Vamos ter... Ó, novo... Isso aqui já rolou. Isso aqui vai ser o patch 1.2.2. A gente tá no 1.2.1. Deixa eu diminuir o volume lá também. Ah, quando acabar a BLIZZCON, a gente vai fazer, ó, o sorteio de 2 passes de batalha. Só precisa seguir no Instagram, comentar marcando 2 amigos e curtir essa postagem. E vai ter um sorteio aí de 2 passes de batalha, tá legal? 2 passes de batalha. Legal? Já tem aqui, ó, vou ter 2 vencedores, 4 suplentes. Vai ser em cima dessa postagem, tá legal? Vamos lá, olha só. Aqui, galera. Então vai ter o patch que vai sair dia 7. Estamos no dia 3. Provavelmente hoje à noite já deve sair o patch aqui. Ainda não chegou. Ó, ainda não chegou, mas como ele chega com alguns dias de antecedência, é capaz que hoje mesmo esse patch já esteja liberado pra gente fazer vídeo. Em seguida, tá? Em seguida. Vamos lá. Ah, e nesse patch vai ter um novo evento. Vai ter os anéis. Vai ter um anel único pra cada classe com um poder vampírico da temporada passada. Tá legal? Vai ter um novo evento que vai acontecer dia 12 de dezembro, ó, esse evento. Do Holiday Event, New Quest Activity. Você pode fazer ele inúmeras vezes, mas é um evento para endgame, para quem já fez a Duriel pelo menos. Se pelo menos você já fez Duriel, de preferência está no level 100, vai poder fazer esse evento, senão você vai sofrer no evento. Tá legal? É um evento que vão vir ondas de criaturas, tá ficando cada vez mais difícil.
Por enquanto é mais especulação, mas só sabe que você vai ter que matar muito bicho e cada vez fica mais difícil. Então acredita-se que deve ser tipo uma torre, né? Que você vai subindo e fica mais difícil. Ou descendo. E aqui é a temporada nova, temporada 3. Season of alguma coisa. Acredito eu que é a temporada das runas. Já que isso aqui parece nomes rúnicos, né? E talvez eles formem palavras a unir e tal. E vai ter leaderboards já na temporada 3, garantido. Vai ter um novo evento aí, negócio de Gauntless e tal. Não, Gauntlet tem a ver com leaderboards. Vai ter um novo evento, que é o Half Ancient. Não falaram que evento é esse. Mas, cara, muita novidade, mano. Muita novidade. Saiu também sobre a nova expansão, ó. Coming Late 2024. Mostra essa cidade aqui, galera. Olha só. Kurais, tá vendo? Olha. Parece muito que ser Kurais. Aqui, ó. Se você for ver, tem vários templos aqui. Lembra muito a cidade de Kurais, do Diablo 2 e tal. Acredito que seja isso, mas já revelaram que, na verdade, vai ser... Pode ser Kurais, acredito eu que seja Kurais, mas ele faz parte da região de... Cadê o nome da região que tá aqui, ó? Aqui, ó. Região de Naranto. Tá vendo? Naranto. Uma região nova em Diablo 4, conhecida pelos habitantes locais como Naranto. Então isso aqui vai ser uma das cidades que vai estar na nova região. Como assim nova região? A gente não tem hoje todo o mapa do Diablo 4. Vai abrir um mapa novo, grandão, com uma região inteira nova, para a gente poder preencher com várias cidades lá dentro. Várias fortalezas, várias DGs, vários waypoints. E, é claro, várias cidades. Uma delas vai ser Naranto. Talvez seja até uma fortaleza, não sei. E aí, nessa fortaleza, quando você faz, você libera a DG especial para você ir fazer o bagulho do Nefisto, não sei, quem sabe. E não termina por aí. Além disso, tá? Eles deixam claro que novos mares para derrotar e uma classe totalmente nova, nunca antes vista no universo Diablo. Então, assim, é uma classe totalmente nova, nunca antes vista no universo de Diablo. De todos os Diablos, é uma coisa que nunca foi vista. O que isso quer dizer? Que é isso mesmo, ninguém nunca viu essa classe nova. Como saiu várias suposições que poderia ser aí a classe com asas e lança e tal, eu cheguei a pensar, tá, na Valkyria, né? A Valkyria, para quem não sabe, no Diablo 2, você podia jogar com a Amazona, e a Valkyria era meio que um ultimate da Amazona de invocar uma Valkyria. Talvez a gente pudesse jogar com uma Valkyria, já que tem asa, pode usar lança, tem escudo, etc. Mas pode ser que seja uma classe nada a ver com Valkyria, seja aquela classe que eles falaram, que já esqueci o nome, do Spiritborn, eu acho que fala, né? Spiritborn, que fala que é uma mistura de monge com magias da natureza e tal, não sei. Não sei. Cheguei até a pensar nesse aqui, no Tiflin. Tiflin, eu acho que é uma mistura de... Tiflin, ele é... Calma aí, Tiflin, ó, vou botar aqui, ó. O que é um Tiflin? Vamos ver se mostra aqui. Eu vou falar besteira. Uma das principais raças disponíveis em D&D. Tiflin. Qual a origem da raça Tiflin? Os Tiflins são definidos como herdeiros de uma linhagem infernal de um império decaído. Eles vivem nas sombras e não temem a escuridão e as trevas. Para compreender melhor a origem e a história dessa raça, é preciso compreender que eles são descendentes de humanos nobres, mas que negociaram com poderes sombrios. Essas forças das trevas ergueram um império que dominou metade do mundo. Porém, esse império foi derrotado e os chifres são os que sobraram deles. Assim, foram abandonados para trilhar seu próprio caminho em um ambiente hostil que os condena e os teme. É um karma a ser carregado pelo personagem. Basicamente, seria uma junção de demônio com humano, né? Como se você... Os primeiros chifres seriam humanos que venderam as almas para o inferno para conseguir o que querem. E aí
os fios descendentes deles seriam meio demônios, mais ou menos isso. E aí eles têm essa aparência aqui, olha. Mais ou menos essa aparência aqui, ó, tá vendo? Podem ter chifres, podem ter cauda e tudo mais. Podem ter até asas, eu acho. E também tem o outro, né? Aqui, ó. E também tem aquele outro, né? Que é de descendente angelical. Mas esse é de demônio mesmo. Seria humano com demônio. Por que não, né? Por que não? Tem tudo a ver. Mas também tem o... Qual que é o contrário do Tiflin? Que é o descendente de anjo. O Witch Doctor não, porque falaram que é uma classe nunca antes vista. Então não pode ser o Witch Doctor. Se é uma classe nunca antes vista, o Witch Doctor já existe, feiticeiro no Diablo 3. Luiz Reich acabou de perguntar pro Joey Cherry sobre o retorno de personagens antigos. Ele respondeu que toda DLC vai ser apenas classes novas. Porém, estão estudando como trazer as classes clássicas de volta no intervalo entre as DLCs. Que da hora! Será que eles vão trazer classes antigas em temporada ao invés de expansão? Mas tá vendo? Eles já falaram que toda expansão vai ser uma classe nova, nunca antes vista. Não, eles não falaram nada sobre patch, cara. Essa construção, certeza que é Travincal? O que é Travincal? Vamos ver esse Travincal aí. Vamos ver o Travincal. Travincal. Ah, aqui, ó. Travincal seria isso aqui, né? Takarumite, ó. Travincal é tipo o templo de Zakaron que fica em Kuraish, isso aí. É, então foi o que eu falei, Kuraish. Só não lembrava o nome da fortaleza. Eu não sou tão viciado em Diablo 2, não. O negócio é mais Diablo 4 mesmo e Diablo 3. É onde enfrentamos o benefício do Diablo, tô ligado. Que você tem que levar as partes do corpo, botar no templo, criar arma com cubo, destruir, pra abrir a passagem pra você descer e ir atrás do benefício, eu tô ligado. Muito obrigado, Ricardo Mariano. Caraca, valeu pelo superchat, mano. Que isso? Agora que eu vi, mano. Tamo junto. Obrigado pela moral, mano. Faz toda a diferença, cara. Na moral. Obrigado, mano. Ó. Coração, obrigado por acreditar e apoiar o meu sonho, viu? Tamo juntasso. Tem previsão pra expansão, eu falei. Acho que eles lucram muito com o World of Warcraft, por isso falam tanto. É o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Agora estão tentando fazer com que Diablo 4 também seja o carro-chefe. Olha o dogão aí, verdade, mano, verdade. De 1,5 a 7 milhões, mas é constante, desce rápido. Os glifos estão 15 ainda. E tem que melhorar os itens. Pô, tá muito bom, mano. De 1,5 a 7 milhões? Caraca, tá muito bom, cara. Eu tô dando de 500 a 600 mil constante. E às vezes eu dou uns críticos altos de 3 milhões e meio. Tá dando de 1,5 milhão a 7 milhões? Porra, tá muito forte, mano. A build tá aprovada, William? A build tá aprovada? Gostou da build? E eu digo mais, essa build que eu fiz de Bárbaro é 100%, mano, 100% inventado. 100% minha, não peguei nada, de ninguém, nada. Por que eu falo isso? Porque várias builds você vê alguma coisa legal, bateu o mosquito, e usa alguma ideia e vai criando a sua própria build. Essa do Bárbaro, eu nem ia fazer isso, eu ia fazer de Tornado. E aí, conforme eu fui fazendo o Tornado,
eu fui percebendo que no ataque base tava batendo mais. E eu percebi, caraca, mano, dá pra fazer uns bagulho aqui direito. Eu fui criando a build em live com a galera, mano, e foi ficando esse monstro. Ficou muito boa essa build. E essa build faz tier 100, faz Lilith, faz Duriel, faz tudo. Azimar, o oposto... Ah, Azimar, é isso mesmo. Azimar, galera. Vamos ver aqui os Azimar aqui, ó. Vou ver aqui os Azimar. Caraca, eu botei Azimar, apareceu o Asia Marine. Aqui, ó. Azimar são os do anjo, né? Vou botar aqui, ó. O que é um Azimar? O que é um Azimar? Eles descendem de mortais tocados pelo poder dos planos superiores, dos reinos divinos de muitos deuses leais e bons. Azimares nascem para servir como campeões dos deuses. É como se fosse um Avatar, né? Como se fosse um Avatar. Só que sem ser os azuis ou aquele carecão. Avatar seria, tipo, um deus que desceu pra terra. Azimares nascem para servir como campeões dos deuses. Seus nascimentos são vistos como eventos abençoados. São um povo de visões de outro mundo, com traços iluminados que revelam sua herança celestial. Pô, também faria sentido, né? Podia vir os dois, né, mano? Um Tiflin e um Azimar, mano. Ia ser da hora, ia ser da hora. Giovanni. Tá aí uma coisa que eu tenho que tentar, cara. Eu fiz tier 80, Giovanni. Eu fiz tier 80 com o Necromante, mas eu nunca tentei fazer o tier 100. Depois que eu fiz da Lilith, eu já passei pra próxima classe. Eu acho que você consegue fazer dependendo do afixo. Tá ligado? Você consegue fazer dependendo do afixo. Sim, só trouxe o nome do local que aparece no vídeo pra reforçar que você tá certo em falar que ali é coragem. Ah, valeu, Luiz. Obrigado, mano. Brigadão! Quem aí já instalou o Rumble, Warcraft Rumble? Cara, eu gostei, mano. Eu gostei. Eu instalei e gostei, hein? Fiz até 95. Mas tu fez com a minha build, Giovanni? Tu fez com a minha build ou tu fez com uma outra build própria? Porque build que faz 95 faz 100, pode ter certeza. É mais uma questão de você encontrar a DG certa. Pode estar minha build Bárbaro na descrição da live do YouTube. Ou pesquisar no YouTube mesmo. Sei, mano, o esqueleto morre direto, né, Giovanni? Principalmente quando vê aqueles bichos que ficam explodindo, né? Ou que tem encantamento de explosão debaixo do pé, é muito chato, cara. Boa noite, Venom. Catei uma espada chamada Ruinosa. É boa? Pelo nome eu não tô lembrado não, mano. Ela faz o quê? Fala pra mim. É única? Quando eles anunciaram o trailer, ela disse que os jogadores de Diablo 2 ficariam felizes. Parece que vai ser a região do 2 mesmo. Não sei da onde que o jogador do Diablo 2 vai ficar feliz. Não conheço uma. Eu não conheço uma única pessoa, uma única viva alma que goste da região da floresta do Diablo 2. Não existe, mano. É simplesmente a pior região que existe. É aquela merda região do Diablo 2 da floresta. Mano, mas é assim, é irritante. Irritante, esse é o nome. É a região mais irritante que existe do jogo. É o tipo de região que você só quer passar direto pra ir pra próxima. No 100 não foi? Então, Giovanni, é mais uma questão de você lapidar um pouco mais a build e encontrar os afixos certos da DG que você faz. Porque se tu fez 95, tu faz 100, mano. A diferença é quase nada, tá ligado? Ah, Ruinosa é a Dawnbringer? Pô, é muito boa, cara. Muito boa, essa do Ruinosa aí da Dawnbringer é muito boa. Só que ela é boa pra build de caos, né?
E aí, o que teve até agora de bom na BlizzCon? Pô, muita coisa, mano. Chegou no final, começou 3 horas. Vai acabar às 9, chegou 7h30. Inclusive, já postei até vídeo já das novidades sobre o Diablo 4. Chega em Travincal, você sente alívio, sim. Quando sai da parte da mata, você chega no Travincal, não tanto alívio, porque você ainda tem que ficar indo nas catacumbas, né? Pra pegar alguns materiais. E aí nas catacumbas tem os bichinhos que ficam se explodindo, que é chato pra cacete. Mas é melhor, Tem os morceguinhos que ficam caindo do céu toda hora, elétrico. Mas é da hora. Quais os itens essenciais pra minha build bárbaro funcionar? Cara, eu acho que é mais aspecto. Cara. Só tem um item que você realmente precisa pra poder o combo funcionar perfeitamente. Que é o machado do açougueiro, o cutelo do açougueiro. Mas ele cai fácil. Era o Varchão, eu acho, e cai matando bicho também. O cutelo do açougueiro, ele vai te garantir crítico infinito quando você dá o primeiro crítico do inimigo ou quando você derruba o inimigo. E também ajuda a dar stag. Gostou, William? Fico feliz, mano. Opa, boa noite. A partir de qual nível de personagem a gente tem de levar a sério mesmo os afixos sobre nível de poder de item? Cara, passou pra dificuldade 4, o certo é você olhar tudo. Se você quiser jogar a sério mesmo, cara, eu quero jogar sério, não quero deixar nada passar. Passou pra dificuldade 4, olha tudo que cai. Mas, como agora os itens vão até 925 de poder, minha sugestão é que qualquer item abaixo de 850 de poder, depois que você tá level 75, 80, mais ou menos level 80, qualquer item abaixo de 850 de poder, você só olha se ele for lendário para você ver o afixo. De resto, descarta. Só pega item acima de 850 de poder. Porque os itens de 925 são um absurdo de forte. A diferença é muito grande. E às vezes vale mais a pena tu pegar um item com um afixo mais fraco, mas a base de dano dele é muito mais alta. É diferença tipo de 500 de dano, mano. 500 de dano base, multiplicador em cima das suas skills, é muita coisa, cara. Vendo como pega esse cutelo. Eu acho que é no Varchão, mas tu pode pegar o cutelo também matando o próprio Butcher. E qualquer bicho faz área verde e cai. O cutelo é fácil de cair. Valeu. Foi adicionado mais um breakpoint aos que tinha? Não. Breakpoint acho que não. Não, breakpoint não. Que eu saiba não, cara. Vou até olhar isso aqui, mas que eu saiba não. Porque breakpoint geralmente é quando você passa a dificuldade que aumenta breakpoint. Mas eu acho que não. Deixa eu lembrar que não foi não. 725 a 925 não tem breakpoint. Não tem. Deve ter breakpoint a partir de 950. Porque o item você consegue pegar 925 e botar mais 5. Entendeu? 925 botar mais 5 e vai para 950. É o máximo que o item chega a 950. Aí eu acho que o próximo breakpoint deve ser 950 a mais e deve cair só dificuldade 5. Quando lançarem, né? Podia lançar uma dificuldade 5 temporada que vem, né? Runas, dificuldade 5, leaderboards, mano. Esse jogo ele promete pra caralho, cara. Não sei como tem gente ainda que fala que o jogo tá morto. Morto é teu cu. Já o 4 é bom pra caralho. Alguém pra dar uma força em Doriel. Abriu aqui comigo, level 82, porém eu não consigo matar, galera. Alan Cove do YouTube, que é uma ajuda pro Duriel. Se já tivesse acabado aqui, eu te ajudaria. Mas com certeza tem geral querendo fazer Duriel contigo, de graça? Se quem puder ajudar, ele falou que abriu, mas não consegue matar. Se alguém puder ajudar o Alan Cove do YouTube,
Cola na live... Do YouTube não, desculpa, da Twitch. Cola na live da Twitch pra ajudar o cara aí, tá bom? E galera, meta agora de 10 mil seguidores na Twitch. Meta de 10 mil seguidores na Twitch. Meta de 40 mil no YouTube. Se puderem me ajudar, agradeço. Ô Pedro, tem que chamar ele no Twitch, cara. Ele tava na Twitch. Será que o Tesden vai aparecer, mano? Eu queria ver o Tesden. Ia ser da hora se ele aparecesse, mano. Imagina aparecer na BLIZZCON, cara. Não tô nem dizendo dele subir no palco e falar alguma coisa, não. Mas tem umas horas que aparece alguns streamers jogando. Podia aparecer, mano, na parte do... Caraca, do Hearthstone, né? Afinal, o cara foi mandado pra lá, mano, pros Estados Unidos pra fazer conteúdo lá, mano. Olha que da hora, cara. Olha que honra, mano. Foda demais, mano. Foda demais. Muito legal, mano. Ter um BR representando a comunidade nos Estados Unidos. Cara, muito legal, mano. Espero um dia poder representar a galera de Diablo 4 lá também. Quem sabe, né? World of Warcraft Classic, what's next? Hola, BLIZZCON! Olá, BLIZZCON! My name is Ana Resendes, and I am one of the 2 lead software engineers on the World of Warcraft Classic team. Today, today I will be joined by 3 other of my members of the Classic team. Josh Greenfield, our senior producer. Caraca, o World of Warcraft de novo, mano. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Our team's lead designer. It is an honor for us to represent the Classic team and talk to you about so many of the things we're working on WoW Classic. So today, let's talk about the Classic journey so far, plus Cataclysm Classic, Hardcore, and a newer season, Season of Discovery. Yeah. So you know, WoW Classic was announced at BlizzCon 6 years ago. And ever since that day, the team worked really hard to bring those precious memories of WoW to you and to me. The Classic journey officially started when you joined us in 2019 back in Azeroth creating a new character. Remembering the importance of having a good wand and being careful of how many mobs you pull at a time. We went through the journey of getting your first mount and feeling like you were riding the most Deixa eu ver se a powerful patroa machine, vai fazer making alguma all coisa pra those comer. level Calma aí, 10 já jealous volto of aí. your speed. Eventually, we hit 60 levels, and we went on to face some of the most iconic challenges, including the Fire Lord himself, Lord Ragnaros. We ran the Gong of Anchorage and saw new Scar Lords walking among us. We completed our journey at level 60 by adventuring into Naxxramas with 39 other of our friends. In 2021, the Dark Portal opened, and us brave heroes stepped forward into a new world to face the Burning Legion. In Outland, we learned to fly and see the world from a different perspective. And after killing many Talbot, we contested Illidan, and turns out, you know, maybe we were prepared after all. Later on, we explored the coldest continent of Azeroth. We arrived to Northrend via boat of Zeppelin, and we started hearing about the presence of the Lich King. We became masters of vehicles, and if you're like me, indeed press that red button. Yeah, oops. All to prepare ourselves for the ultimate combat and defeat the Lich King on top of Icecrown Citadel.
You know, as you heard earlier from our executive producer, Holly, our journey will continue into Cataclysm Classic in 2024. The Classic journey started with you as a love letter to the WoW community. We asked what you wanted, you responded to us, and we listened. And as we move onward, we look to bring new Classic experiences to life, Cata and beyond. We're driven by smart changes as informed by you. So this is Cata for you. You know, but before we talk about all the changes that we're bringing to Cataclysm Classic, let's talk about some of the features that will be returning as we journey to the new level cap to 85. So Goblins will be joining the Horde, Worgens will be joining the Alliance. Worgens, go! Mano, de novo, World of Warcraft. Cataclysm also unlocks a bigger combination of classes and races. For players that like to play as a Night Elf Mage, your time is now. Transmogs are coming back into Cataclysm. Start getting those ideas ready for your next Transmog contest. For the Explorers, there's also where Archaeology makes its debut. And for our PvP fans, Rated Então, Borato. Yeah. O Borato perguntou se aquele post tomando o Imp viu era no Reddit, mas ninguém viu, era verdade. Então, aparentemente teve mais um gringo que viu também, que fez mais ou menos um vídeo da mesma época. E além disso, não quer dizer que seja verdade. A única coisa que se confirmou daquela postagem, daquele suposto vazamento do Reddit, de duas coisas se confirmaram. Um, que é realmente em Courage. Vai ter Courage. E dois, que vai ser uma classe nova. Mas em nenhum momento falaram que é uma classe com asas, que tem lança e que voa. E nunca. Não, só falaram que é uma classe nova. Pode ser que esteja completamente correto? Pode ser. Mas também é possível que não. Em nenhum momento falaram que vai ter sistema de aliados, né? De companheiro e tal. Eu espero que não tenha, de verdade. Eu acho que se eles botarem, vai estragar o jogo. Se eles botarem esse sistema de você usar companheiro, eu acho que estraga o jogo. Aí vai ter gente a falar assim, ah, vendo, não gostou, é só não usar. Mano, quem é competitivo não usa o que gosta, usa o que é mais forte. Se o bagulho deixa o jogo roubado e deixa mais fácil pra você, vai todo mundo usar. E eu, por ser competitivo, eu sou obrigado a usar essa merda, mesmo sem gostar. E aí o jogo só vai ficar mais fácil. Botar companheiro só fica mais fácil o jogo. Eu não quero que fique fácil, eu quero que fique mais desafiante. Eu sou contra qualquer tipo de companheiro aliado. Jogar em grupo, o jogo fica mais fácil também, depende, cara. Aí depende. Não adianta nada tu jogar em grupo, mas você não ter o nível do grupo. Por mais que a galera te carregue, você não consegue matar os bichos direito, você morre pra qualquer tapa. Por exemplo, eu fui jogar com meu Bárbaro e tava jogando mais 3 carinhas do grupo. Os 3 eram mais fracos que eu, né? Tinha até o Mago que eu fiquei zoando, que ficava morrendo direto, chorando. E aí, eu não tava carregando sozinho, mas tava fazendo. Mas o cara que tá mais fraco para aquele nível que a gente tá fazendo, em grupo é pior. Por quê? Porque se ele quiser realmente jogar o jogo, ele demora pra matar e qualquer etapa ele morre. E se diverte, morrendo toda hora e não conseguindo matar os bichos. O cara que realmente quer jogar o jogo, ele não se diverte. Entendeu? Tanto que quando eu tô com o meu personagem level 60, 70, e alguém quer jogar comigo, eu não aceito ninguém level alto. Eu falo, quer jogar comigo? Que fique pelo menos 5 levels acima, 5 levels abaixo, que eu não quero ser carregado por ninguém. E aí a gente joga junto, entendeu? Então depende. Fica mais fácil em um lado, mas fica mais difícil em um outro. Hardcore, yeah, hardcore, yeah. So I have a question for people here. Who here has made it to level 16 hardcore?
No caso do companheiro aliado, ele não aumenta a dificuldade do bicho. Você consegue ter um tipo Diablo 3. Tem um companheiro que usa skill, que te protege, que faz as paradas pra você, e os bichos não ficam mais difíceis porque você tem um companheiro. Entendeu a diferença? Yeah, that has happened. But in fact, you're not alone. Yeah. You have joined the graveyard alongside all these characters, including those unfortunate hunters. So, Caraca, aí sim. Ouvi mexer no calabreso, tirou onda, hein? And for Net's information of data here, I do not have that. Deixa eu queimar calabreso, que bosta. But let's take a look at some reenactments of the 3 most common environmental deaths in hardcore. So, agora o... Imagina, eu vou fazer a Lilith sozinho já é moleza. Dependendo da sua build. E eu ainda tenho um companheiro aliado. De repente, pra me dar um escudo que eu bloco uma skill. De repente, pra me reviver. De repente, pra aumentar meu dano. E sem a Lilith ficar mais difícil, só tá melhorando, tá deixando mais fácil, entendeu? These are some dumb ways to die, you know, but on the opposite side, there are so much Promo de borda grátis hoje, aí sim. we have been super excited to see how players have engaged with our new feature, Duel to the Dead. Não, ô Narigodes. A Lilith, ela só dropa item na primeira vez que você faz ela. Mato ela uma vez, ela dropa item. Mato ela de novo, não dropa mais nada. Ela dropa uma vez com cada personagem que você matar ela. Matei uma vez, com uma Bárbara, por exemplo, ela vai cair item. Qualquer item. Pode vir Uber, pode vir qualquer coisa. Matei pela segunda vez, não cai mais nada. Nada vezes nada. Players that opt into this mode won't be able to trade, use the mail, or use the action house until you reach max level. We hope that you join us to take on this new challenge. Será que com a temporada 3, com esse novo patch, eles adicionam mais conteúdo para as vacas? Pensei nisso agora, hein? Será? Pode ser que com esse patch aí, dentro do patch, sem eles avisarem, venha mais conteúdo para as vacas, hein? Não duvido. Wow, look at this crowd. Hello, BlizzCon. My name's Josh Greenfield, and I'm the senior game producer on WoW Classic. I'm here to talk to you today about our new season for a Classic World of Warcraft Season of Discovery. Today, I'm going to give you an introduction and an overview of what our season is at a very high level, as well as giving you an idea of what our major features are. After this overview, I'm going to hand things off to a few other Classic team members to dig into some specifics about what I'm going to cover. So let's go ahead and jump in. So it seems fitting to start off talking about discoveries. It's in the name, after all, so it seems pretty important to the season. When you first start a character in Season of Discovery, it'll look and feel identical to original World of Warcraft. You'll slay kobolds, you'll give lazy peons a bonk, all the kind of normal things you do when starting fresh in World of Warcraft. When you get to around level 2, however, in the starter zone, your class trainer will offer you a new quest, and this is to go find your first rune. We'll talk about runes in a little bit more in a minute, but after that intro quest, the game simply tells you, go find more. And that's kind of where discoveries come in. Discoveries are essentially secrets hidden throughout the game world. They usually aren't quests in the traditional sense. There's nothing on your map to show them to you. This is Classic after all. And some may be as simple as a treasure coffer deep in a kobold mine, but many are small events kind of unto themselves, oftentimes requiring more than one player, a little bit of creativity, or some keen observation skills to obtain. One of the things we love about Azeroth is the sense of awe and wonder it inspires. It's a massive world. But due to the kind of solved nature of original WoW, it's in some Eles viram que a galera se engajou com a quest das vacas, não duvido mesmo. Pois é, cara. Eu acho que eles devem colocar, sim, mais coisa pra fazer no sistema da vaca no novo patch, mano. Acho que eles devem ter parado nessa parte que a gente chegou, né? De ir lá, matar as vacas e pegar
a poçãozinha e ele deve colocar mais alguma coisa para você usar essa poção no próximo patch. Is this social and information sharing aspect. For those first few weeks of each phase, we hope to find secret finding communities pop up, both in and out of game, as players scour Azeroth to find all these little hidden things. We can't wait to read general chat as players begin sharing what they found with each other in real time. We think that social and info sharing aspect is super exciting, and we can't wait to see how long it takes for all these little secrets to be found. In order to preserve this sense of discovery, we will not be holding a public beta or PTR for Season of Discovery. Thank you, yeah. We want day one of Season of Discovery to feel as fresh and full of surprises as we can. So we're taking a chance here to keep those first few weeks as exciting as possible. The last thing we'll say about discoveries now is that we wanted to craft them in a way that really felt at home in original WoW. Many times when playtesting amongst ourselves, we'd find a new NPC or an object, and someone would hesitate and say, like, is this from 2004? Is this new? And we're like, yeah, it's new. That's new to the season. And to us, that's a great success. The idea here is that these things feel as like a natural part of Azeroth as it was at this point in WoW's history. Next, let's talk a little bit about level-banded content phases and what that means. In essence, level-banded content phases are how we're going to approach the level-up journey. E vocês, gente, o que vocês mais se animaram no dia de hoje sobre Diablo 4? O que vocês mais se animaram? Fala pra mim. Vocês olharam e falaram, caraca, mano, isso aí foi foda. Que vocês mais olharam e falaram isso. We saw how much fun the game was when the level was capped at a lower level, and how players would find new and exciting talent and item combinations to optimize the game. And this is something we've always looked back fondly on, and it's something we've wanted to sort of explore. Acho que eu não vou jogar hoje não, mano. We also realized how approachable an initial Fui dormir ontem 5h30 da manhã. Hoje, né? Não consegui dormir. Passei mal a noite toda. Espirrando sem parar, resfriado. Acordei 10h30 por aí. Dormi mal pra caramba. Caindo de sono. Acho que eu vou só esperar terminar a BlizzCon, sortear os passos de batalha e vou capotar, mano. Prometi que eu vou ajudar alguém com o Doriel, posso de repente ajudar um pouquinho com o Doriel também. Fazer um esforço aí e capotar. Não consigo assistir o que lançou, né, negócio? Eu fiz um vídeo mostrando tudo que lançou. Já tá no canal já. There's lots to do, but we're hoping that you won't ever feel that sense of being behind just because you couldn't play. Alô, passo sim, calma aí. We also plan to give a very sizable experience boost to the previous level band every time we raise the level cap. This is kind of similar to Joyous Journeys in Wrath Classic, if you're familiar with that. So even if you miss a phase or once a level in alt, you'll be able to catch up to your friends in no time. So the next thing we want to talk about is in-game at level cap. So when we kind of decided on this level-banded content approach, we had to kind of sit down and ask ourselves, what is in-game when the level cap is 25? And first, I think it makes sense to talk a little bit about our inspiration. And this is something we really keep coming back to a lot on Classic. Since this is a version of original WoW, we wanted to start out grounded in familiar locations and put the focus for the new stuff on fresh gameplay and mechanics in those iconic dungeons and locales. To that end, our first raid in Season of Discovery will be the iconic dungeon, Black Fathom Deeps, reimagined as a 10-player raid instance. Thank you. Next, one of our main goals is to ensure that these are fully featured, deep, satisfying raids, and not simply the addition of a few mechanics to existing encounters as they were in 2004. All of these encounters are a full ground-up redesign and should feel like proper raid encounters. And of course, with new raids comes lots of new loot. In addition to raids, we also really want to play up that PvP aspect. And as a result,
we're planning to add several outdoor PvP events to the game as the level caps increase. Thank you. Lastly, one of the things we're most excited about is where we go when we start getting to higher levels. We are leaving the door open to the possibility of completely new experiences and the prospects of exploring previously unfinished or Qual que é melhor, jogar Warcraft, o World of Warcraft clássico ou novo? O que muda? É só o gráfico que muda? We think that level 25 is going to be full of great Nenhum. gameplay that feels right at home in original WoW, but this is just the first step, and we think the best is yet to come. So next, let's kind of change gears and talk about rune engraving a little bit. So this is one of the most exciting new things about Season of Discovery. One of the most consistent pieces of feedback we've gotten from previous iterations of Tá original ADD? WoW, Como such as our assim tá Season ADD, eu Mastery, acho? is that many players would like to try some adjustments to their favorite class or spec. We really wanted to take a chance with Season of Discovery and go Ansioso kinda pela wild classe here. nova, Gabriel. That's where rune engraving comes in. Rune engraving is a new Pena skill que vai demorar, né, that cara? Season of Discovery characters Final do ano que vem. automatically on character creation. Rune engraving allows you to gather, learn, and apply new class abilities. Vendo qual o melhor, reino de temporada ou reino eterno? É a mesma coisa, não? Reino de temporada, cara. Sempre reino de temporada. Reino da temporada você sempre vê com as mecânicas novas, as coisas novas. Do reino do eterno, você não aproveita as coisas novas. Ah, Discord? Não. Não tô no Discord, não. One of the most exciting things about these runes is that they exist completely Pra outside of the transmitir é ruim ficar no console, Discord, que o pessoal meaning entra, very fica falando e atrapalha a transmissão. damage Tem abilities coisas que for transmitem e fica healing calado, specs, né? so you can solo Pra a little ouvir, bit prestar better, atenção. or you could swap maybe to tanking ability Aí hoje eu não tô no runes, Discord, não. to round out the tank spot in your 5-player group if you're missing one. You may also encounter previously faction-specific paladin and shaman buffs as runes, which helps bring some parity to Sério, the Guiltaro, faction parabéns, without those mano. classes losing their unique Cara, flavor fiz or tua their build de faction's bárbaro e ficou muito boa. Fiz uma dungeon tier 100. Caraca, muito bom, mano. Fico feliz. Matou a Lilith já com ela? And that's not all. That's not all. O WoW clássico expansão é a mesma coisa? Just maybe someday you won't be constrained to just one talent spec in Season of Discovery. Who knows? So, Ah, agora entendi. Você tá me respondendo. internally, we've been having so much fun with it. It's everything we love about Classic, plus so much more. At this, I'd like to hand this off over to one of our lead software Você respondeu engineers, errado, pô. Não é a mesma coisa. Eterno e temporada não é a mesma coisa. É bem diferente. key plans for Season of Discovery. Take it away, Nora. E agora? Acabou? Thanks, Josh. Hey, BlizzCon. My name's Nora Valletta, and along with Anna, I'm a lead software engineer on WoW Classic. There Mais do World of Warcraft. Thanks. There are over 100 Eu acho que eles não vão conseguir terminar o cronograma, não, mano. 8 horas. Como é que eles vão conseguir apresentar Hearthstone e falar do Warcraft Rumble? First Dá things tempo? first, I want to share some of the things we had in mind when designing runes in Season of Discovery. One is to shake up the meta. Ah, tá, Seasonal equivalente, content is a entendi. great opportunity to deliver WoW Classic, but with a twist. With our non-seasonal content, we try to deliver a classic experience close to the original, but with seasons, we have the freedom to experiment Cara, se é a mesma what-if coisa, scenarios, such as jogar o World of Warcraft clássico ou o novo, por que tem uma equipe pra cada um, então? Não deve ser a mesma coisa, não, cara. We wanted to introduce abilities such that each class has something special, something that other classes Não deve ser a mesma coisa, não, gente. go, Estão errados. That's so cool. I wish I could do that. Many of the runes you find are greatest hits remixes of popular abilities. Tem uma equipe só pra falar do clássico e uma equipe só pra falar do novo. That said, São expansões diferentes. abilities may actually behave a little Não pode ser a differently mesma than coisa. you remember. Some spells errado, and pô. abilities you'll discover have never been introduced before in any WoW expansion. For these, we O were clássico é careful mais to make difícil. sure they were an appropriate fit for class fantasy.
E mais feio, né? Most importantly, we want Classic to continue to feel like Classic. Many of the iconic spells and abilities you've seen in various WoW expansions feel fitting for that expansion or fitting for modern WoW, but would feel out of place in Classic, so we tried to avoid introducing anything with a too modern feel and made adjustments wherever it made sense. Anyways, enough of that. Let's take a sneak peek at some of those abilities. Eu tenho que pagar mensalidade pra... Eu tenho que pagar 2 mensalidades pra jogar no clássico e no novo, se eu quiser jogar os dois? You have an interrupt called Skull Bash, Como é which que can be funciona used isso? in cat or bear form. Fury of Storm Rage removes the mana cost of Wrath. Dealing damage with Wrath has a chance to make your next healing touch instant. Wild Growth applies a heal over time effect to your target and up to 5 nearby party members. Hello, Hunters. Ah, tá. Então, Beast atual, Mastery will increase your pet's damage, eles tiraram mecânicas atrasadas, né? Isso aí de acabar a flecha é uma mecânica atrasada. Shot is a range damage over time É ability. que nem estamina, o personagem fica cansado e para de correr. Porra, vai tomar no cu, mano. Have no active pet. Pair this with dual wielding, and you've got yourself a mean melee hunter. Mages. Ice Lance is an instant frost spell that deals triple damage to frozen targets. Living Flame causes flames to erupt and chase a nearby enemy, leaving a burning trail in its wake. And Regeneration is a heal, which marks your target with a temporal beacon. Another rune ability called Rewind Time. A ideia da flecha acabar é só se eu estivesse jogando um jogo que, mano, que o foco do jogo é realismo, sabe qual é? Eu quero jogar um jogo que o foco dele é puro realismo, sobrevivência e tal. Aí faria sentido. Agora, mano, um jogo de fantasia que o boneco voa, salta, pô, manda magia. A flecha acaba, vai tomar no cu. Will also increase the threat bonus of Righteous Fury and cause you to gain mana when healed by other players. Crusader Strike is a weapon attack. It's a weapon attack which costs no additional mana and Ou procurar num grupo pra fazer DG, por exemplo. No atual, tu basicamente aperta um botão e pode jogar com outras 4 pessoas aleatórias. No clássico, tu tem que ir até a frente da DG e pedir grupo, entendi. E mesmo com essas melhorias, a galera prefere o clássico? Por quê? Priests. You can channel penance to heal nearby friendly targets or deal damage to enemy targets. Prayer of Mending heals your target the next time they take damage or receive healing. Afterwards, Matei, morri mais 20 vezes, mas matei. Não consigo escapar da mecânica da primeira etapa. Quase desisti quando a Lily tacou o chão pra frente e me matou várias vezes. Já acho que a parte mais difícil de todas. É, a mecânica tem que decorar, mano. Mas como é que fez pra conseguir passar depois dessas 20 vezes? Tu conseguiu pular as mecânicas ou tu conseguiu desviar uma vez na sorte? Como é que foi? It deals poison damage based on your deadly poison doses on the target and also increases the frequency of applying instant. É diferente, não é que a galera prefira o clássico, é que atualmente a expansão do clássico é o Lich King, que dizem que foi uma das melhores que já lançaram. Entendi. While Blade Dance is active, you're less likely to be critically hit by melee attacks, and your Feint ability turns into a taunt called Tease. Shamans. Lava Lash deals offhand weapon damage. Offhand. In Season of Discovery, Enhancement Shamans can dual wield with the help of another rune not pictured here. Happy hunting. Healing Rain is a gradual AoE heal which can be placed on the ground, or on a lamppost, or on the ceiling. Way of Earth allows you to perform the coveted role of Shaman Tank. With this, you'll deal increased threat, you'll take less damage, and Earth Shock becomes your taunt. Warlocks. Haunt deals damage, increases all shadow damage you deal to the target, and heals you for the damage it dealt once it's dispelled or expires. Chaos Bolt sends a big beefy bolt of fire at the enemy. It always hits, it can't be resisted, and it causes all of your fire spells to pierce through absorption effects. And Metamorphosis.
This is your shapeshift, allowing you to transform into a demon, similar to Na verdade, para quem jogou o WoW, a principal diferença entre o clássico e o atual é a relação com o mundo e comunidade. O clássico é mais team group, enquanto o atual é quase um auto-play solo, que fez o uso diferente da sua época. Aí a maioria prefere um rollback para como o jogo era do que como está hoje, entendi. Entendi. Antigamente você se juntar para fazer as raids e tal, todo tinha que ter aquela comunicação, né? Hoje em dia você simplesmente só joga sozinho com quem aparece ali, tu não se comunica, não faz nada. Seria mais ou menos isso. Mano, vai tomar no cu, que gráfico é esse, cara? É muito feio, mano, o gráfico. Esse gráfico parece ter meme, cara. Sem sacanagem, é muito feio esse gráfico. Enough about runes. Let's instead turn our attention to the ancient forest of Ashenvale in northern Kalimdor. Quando lançou era a coisa mais linda que tinha. Quando lançou, porra. And its role as a hotly contested territory between the Horde and the Alliance. In Season of Discovery, earning kills while in Ashenvale will trigger a zone-wide PvP event. During this event, a leader will appear in the zone. Pior que o jogo é bom, cara, mas o que fez eu parar de jogar foi a mensalidade. O só o que falei é fazer as coisas sem precisar de se relacionar com ninguém. Formar equipe automático e tal. O clássico precisa de criar relações. Sim, entendi, pô. Tô ligado. Não é que tu vai jogar sozinho, mas é que tu pode jogar só, tipo, só com comandos, né? E aí as pessoas entram, tu vai lá, faz DG, sai do grupo, vai para outro grupo aleatório, faz. Não tem que ficar conversando, fazendo amizade, negociando, tô ligado o que isso quer dizer. Pô, R$50 por mês é muito caro, né? Deixa eu fazer um negocinho aqui, calma aí. You'll also be able to earn a mount, which you can actually use at level 25, but only in Ashenvale. It will increase your speed by 50%, giving you the extra boost you need to seek and destroy the enemy. So, come kick some ass in Ashenvale. I'll see you there. Anyways, I've done enough talking. O mais legal do osso é a mecânica dos boss. Cara, isso é bom demais. Take it away, Tim. Acabou? Não. Thank you, Nora. Hey, BlizzCon! My name is Tim Jones, and I'm the assistant lead designer on World of Warcraft. Eu joguei muito pouco Hellcat. Eu era maluco para jogar, porque eu era viciado em Warcraft, viciado em Dota. E sempre gostei de MMO e tal. Então quando lançou World of Warcraft, eu era maluco para jogar. Mas eu só conseguia jogar os piratão de Lan House. Era muito instável, sabe? Era meio bugado. E eu não tinha como ficar pagando uma RAM toda hora pra jogar aquilo ali. Nunca tive... como é que fala? Nunca tive financeiro, né, pra poder pagar a mensalidade. Eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro na minha vida tem menos de 2 anos, galera. 2 anos pra trás, eu era muito pobre. Hoje eu sou só mais ou menos. Eu sou mais ou menos pobre agora. Antes eu era muito pobre. 2 anos pra cá que deu uma melhoradinha, graças a Deus. E o YouTube ajudou. Minha vida melhorou um pouquinho. Mas, pô, de 2 anos pra trás, mano, que isso? Realmente era complicado. The Classic team is proud to announce level up raids. Calma aí. New instance challenges for to experience the max level for each of Season of Discovery's content bands. Só um segundinho, galera, que o interfone tocou. Quero ver se tem alguém vindo aqui em casa. Tá achando ninguém? Só um segundinho. At level 25, Black Fathom Deeps is the first level up raid that you'll experience in Season of Discovery.
You know, groups should be easy to form. Grab a couple tanks and healers, make a party of 10, you're good to go. God knows, everyone and their mom can tank and heal in Season of Discovery now, so that shouldn't be a problem. And content phases in Season of Discovery won't be as long as traditional classic expansion patches either. And we want you to have as many opportunities to explore and plunder the riches within. And as such, Black Fathom will offer a 3-day lockout, much like the raid Zul'Gurub. You know, the story's the same. The location and creatures may be familiar to some, but the challenges and rewards are brand new. 7 new bosses are here to both entertain and test your skills. And how could we not make raid content without new loot? Existing quests and rewards have also been updated for the raid as well. And you'll even be able to find secrets within the raid. Can you solve the mystery of the Twilight Artisan? Can you find the recipes for the Black Fathom sharpening stones and wizard oil? And will you be the first group to access the new world buff, Boon of Black Fathom? Ooh. Okay. I love your guys' enthusiasm. This is amazing. Let's peek behind the curtain at what challenges await players in Black Fathom, you know, or as we affectionately call it, BFD, not to be confused with BRD or BFA or BWL or BWD. You guys get the idea. Baron Aquinas, he guards the entrance. No longer a simple quest NPC. You must challenge his elemental lieutenants that inhabit the Fathom Stones and defeat him. And in doing so, you may face off against Aquinas himself atop the infamous jumping puzzle. You know, and jump you must to get in range of the Baron, but beware both the boss and your teammates, because there are many a peril that may knock you off. In all honesty, this boss is lightly tuned, and there are some hidden power-ups below the water to help you return to the platform. Next off, you must face against Gamura, the fearsome turtle that's been swimming in the enchanted waters of the deeps for a long, long time. You know, exposure to these energies has granted her both power and size, but most importantly, she's now protected by a magical barrier that protects her against almost any attack. Break through this barrier and start blasting for massive damage. Família. Get your orange parse. Salve, salve, galera. Voltei. Alguém usando o HC, o que é uma droga? Isso? Brincadeira. Quer dizer, jogando, né, no hardcore. Essa temporada eu não tô jogando no hardcore, não. Essa temporada não estou jogando no hardcore. Consegui desviar na sorte. Hoje a Warcraft vai chegar no Xbox Series S. Não falaram nada ainda, o Sony Preston. Falaram nada ainda. Não, eu acho que ele quer dizer hardcore, ou Evandro. Witness the corruption of Gelihast and take on the march of the Void Murlocs. Break past Vendo, eu perdi sua build, suco de sangue, level, poderia me passar? Deixa eu ver se eu acho aqui. And good luck against the giant Void Hydra. Seriously, you're going to need it. Deixa eu ver se eu acho aqui. And not to forget, there will be glittering prizes awaiting you, including some of these fancy items. Now, telling you all this is great, but I think we'd rather just show you. So it is my pleasure to provide a quick sneak peek video of the raid, edited by the team itself, as though it was pulled straight from a community website in 2005. Please take a look. Ah, eu acho que é essa aqui, ó.
Cara, eu matei só no level 100, porque eu não tinha pego o aspecto de recuperar mana com o meu necromante. Aí no level 80 e pouco eu já tava fazendo um estrago na Lilith. Mas sem o aspecto de recuperar mana não tava conseguindo não. So that's it for today, guys. We're looking forward to... Oh, okay. That shouldn't be here. Okay, that should definitely... Okay, sorry, we should have... okay. O World of Warcraft tem um gráfico tipo, sei lá, Path of Exile, né? Não sei. Lembra um pouco Path of Exile. That's it for today. On behalf of the Classic team, and as Anna mentioned at the top, Ah, upando no nothing hardcore, that we entendi. do in WoW Classic would be possible without all of your support Cara, eu tô and your voice. caindo de Thank you sono, so much gente. for making the dream of WoW Classic and all the experiences we're working on a reality. We can't wait to see what else we have in store for the future. We can't wait for you to see. So please stay tuned for Hearthstone, what's next, coming up right after this. And we hope you have enjoyed this look ahead at what's next for WoW Classic. I want to reiterate, this is just a taste of all that you're going to uncover in Season of Discovery. And for those of you here at BlizzCon, we hope you get to take on the first 3 bosses of our Black Fathom Deeps raid on the show floor. And for everyone else, we're so excited for you to experience it when Season of Discovery launches worldwide in just a few short weeks on November 30th. Thank you, everyone. Mais uma paradinha. Todo mundo indo embora. Agora sim vai começar o Hearthstone. O Inspira é muito bom, pô. O Inspira é muito bom. BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Xbox, power your dreams. Omen, game life. HTC Vive Mars, virtual production made simple. Intel, push your gameplay beyond performance with 13th gen Intel Core processors. Check out MSI's wide array of monitors, from Nobel Prize-winning quantum dot technology to 4K OLED panels. They've got you covered. And the beneficiary of BlizzCon's charity auction Eu só is fico Direct pistola Relief. com a Blizzard com a seguinte situação. Os caras têm o WoW há anos e quando colocam um dummy no Diablo 4, não colocam com calculadora de DPS e nem funciona com Minos. É inacreditável, mano. É bizarro, né, mano? É tipo, parece que tá fazendo bagulho nas coxas, sabe? Só porque eu tenho que fazer, vou botar essa merda aqui. Mas não vou nem tentar fazer direito, mano. Realmente é bizarro, realmente é bizarro. Muito obrigado, Danilo Tacano. Muito obrigado. Tá tacando o quê, mano? Após você deve ter ouvido essa piada o dia todo, mano, a sua vida inteira, né? Tá tacando o quê? Muito obrigado por virar membro do canal. Valeu por acreditar no meu sonho. Tamo junto, viu? Opa, fiz 4 cirurgias hoje. Como é que é? Me upar um pouco hoje. Não entendi. Opa, sei. 4 cirurgias hoje. Mas upar um pouco hoje. Não entendi. Você fez 4 dias, ainda vai upar?
Tem que distrair, né? É verdade. Depois, pô, de fazer uma cirurgia, tem que relaxar a cabeça, né? Só cuidado é pra não romper um ponto, né? Vai que jogar tranquilo, joga sentado. Muito obrigado, estou te seguindo, eu vou te dar um sub. Valeu pela moral, mano. Tamo junto. Will you fight the darkness? Please end their terror. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change. Step aside. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. É agora, galera. War, Right behind you. Hearthstone, galera. Like a powder keg, waiting to explode. Kobolds aí. Os kobolds. Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup. Vai pôr seus olhos começam a fechar sozinho, mano. Eu tô assim, when mano. I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle mud slider. Let's show these fine folks some Badlands hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. Uma caralhada de gente, Narigode. Um monte de gente já falaram que pegaram essa grande quadra. Falaram algo do Diablo 4. Sim, Totinhas. Achei que não ia falar nada hoje. Falaram coisa pra cacete. Até postei um vídeo já. Falaram da expansão. Falaram da nova classe. Falaram da nova temporada. Falaram do mapa da nova expansão. Tem evento agora de final do ano. Tem item novo na próxima semana. Mano, muita novidade. Muita novidade. Também não peguei nada ainda, cara. Já tem vídeo, Totinhas. Último vídeo que eu postei no canal. Só dá uma olhadinha. Tem muita novidade. Muita. Galera, 5 pessoas pra gente chegar a 30.300 no YouTube, hein? 5 pessoas pra fazer 300 pessoas no YouTube. Me ajuda aí, galera. Dá essa moralzinha aí. Show de bola, Totinha. Show de bola. Lá. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time
by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. Caraca. I trust you. É, galera. E agora? E agora? Teremos aí de novidades. Cara, depois de falarem tudo isso, o que eles devem falar amanhã no Diablo 4, mano? O que eles devem falar amanhã, cara? They're getting worse. É hoje que tem Diablo 4? Já teve, Ícaro. Já falou um monte de coisa de Diablo 4, sobre a expansão. Item novo semana que vem. Classe nova na expansão. Mapa novo na expansão. Evento novo semana que vem. Não, evento novo mês que vem. Tem um monte de coisa que falaram. Já fiz um vídeo e já postei no canal já, Ícaro. Dá uma olhadinha. Mas amanhã tem mais de novo. De Diablo 4. Gostaria de saber o que eles vão falar amanhã. É que hoje já falaram tanta coisa. But that sword was aimed at someone. Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Yep, that's my name all right. And this right here is Gunny. And she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Actual gameplay footage. Going so soon, I'm gonna miss ya.
Don't tell me that's it. Both hearts pumping. Vocês são virgão, tem que parar de jogar. Entendi, Clóvis. Do nada vocês são virgão, tem que parar de jogar. Caralho, cada uma. Unbelievable. So was I worth the wait? Mano, tem nada a ver, pô. O cara ser gamer com ter relação e tal. Antigamente, ser gamer era associado a nerd, né? Antigamente tudo era ser nerd. Você era inteligente, era nerd. Você era gamer, era nerd. Você gostava de revista de quadrinho, era nerd. E aí começou a ter as divisões, né? De nerd pra geek, pra gamer, pra otaku. Antigamente era tudo a mesma coisa, era tudo nerd. O nerd era o cara que via anime, o cara que jogava videogame, o cara que lia mangá, lia de quadrinho, tirava nota boa, tudo era nerd. Agora não. Tem o gamer, tem o geek, tem o otaku, tem o nerd, tem tudo. E hoje em dia, mano, todo mundo é gamer. Hoje em dia todo mundo é tudo, é verdade. É só você pensar que uma das séries mais vistas nos últimos meses, uma das séries mais vistas nos últimos meses é uma série de desenho animado, mano, série de mangá, mano. Tem noção disso? Que é a série do One Piece da Blizzard, da Netflix, cara. Tem noção que a série mais vista, uma das séries mais vistas do último mês, no mundo inteiro, é a série de mangá, mano. De anime. Baseado em anime. When it comes to power, performance, and style, you can't do better than an MSI monitor. Rapid IPS. A classe nova não deixaram claro qual é a classe nova, Johnny. Só falaram que é uma classe nunca antes vista. Então assim, mano. Minha esposa que não gosta de anime, minha esposa que é o único jogo que ela joga é Fazendinha Feliz do Facebook. Não vê mangá, não vê nada. Não tem nada de nerd, nada de geek, nada de otaku. Foi lá assistir uma série baseada no mangá, baseada no anime. Hoje em dia tu vê qualquer pessoa com uma camisa com o escudo do Capitão América. Hoje em dia é normal a pessoa... Antigamente, pô, quando lançou os filmes da Marvel, começava a fazer sucesso, todo mundo ia pro cinema pra ver os filmes da Marvel. Todo mundo virou fã da Marvel. Não tinha mais essa de nerd, geek, sei lá o que, não. Todo mundo agora era fã da Marvel. Nunca leu um mangá na vida. Nunca viu um desenho na vida. Viu um vídeo da Marvel, pronto. Eu sou o maior fã da Marvel. Mano, jogador de futebol, quando não tá jogando FIFA. Quando não tá jogando futebol mesmo, tá jogando FIFA. Não tem isso não, pô. Hoje em dia todo mundo é game, todo mundo é tudo. Jogando FIFA, jogando CS. Eu sei que é brincadeira. Não tem mais essa não. Já foi-se o tempo que esse cara não sai do computador, não deve comer ninguém. Já foi-se o tempo, mano. Ainda tem esses caras que são assim? Tem. Mas também tem gente que nem mexe no computador e continua sem comer ninguém. Continua também. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Até porque, pelo contrário, o computador hoje te ajuda a conseguir seus relacionamentos. Na época que eu ficava solteiro,
Tu acha que eu ficava, tipo, desesperado pra ir pra balada e tal, pra poder arrumar alguém? Não. Eu ia pras baladas e tal, mas balada é só fim de semana. E durante a semana, tu quer fazer suas coisinhas. Mas balada é só fim de semana. O que tu faz durante a semana? É Tinder, é Badu, é Happn, é tudo isso, mano. Tô jogando Dota, eu lembro até hoje, mano. Eu jogando Dota, morria, dava alt tab, respondia a menina no Tinder. Jogava Dota, morria, dava alt tab, respondia lá do Badu. Ficava com Badu, com Happn, com Tinder, com POF, com 4, 5 aplicativos de relacionamento juntos. Só jogando meu Dotinha no dia. Acabou, dava alt tab, respondia as menininhas, voltava. Eu tinha uma pra cada dia da semana, pô. Pra todos os lados. Eu conversava com 200 meninas por dia. Uma delas tinha que dar certo, né? Salve, Vicky! Tudo bom? Boa noite, tudo bom? A Ana Maria Braga é gamer. Diz que jogou GTA e curte demais God of War. Aí, ó. Cara, pera aí que tô anotando os nomes dos app aqui. Fala mais devagar. Cara, da minha época que eu lembro, tem muito tempo que eu não vejo isso. Mas é Happn, POF, Badu, Tinder e tem mais algum que eu não tô lembrando, cara. Mas é esses 4 aí. Minha mulher conheci no Dark Souls aí, ó, tá vendo? Eu estava vendo seus vídeos sobre Necro, achei vídeo de Start Build e End Build, mas não achei nenhuma build de mid-game. Tem algum vídeo no canal? Cara, porque não existe muito um mid-game, entende? É mais você começar o jogo, essa build te leva pra dificuldade 4, e da dificuldade 4 você já vai montando a build do endgame. Porque não faz muito sentido você querer montar uma build pro início, aí tu chega no meio do jogo, tu monta uma build e depois troca tudo pra ir pra outra build. Entendeu? Já trocou uma vez da build de início pra ir pra build final. Vai trocar de novo, sabe? Então é geralmente início e final, não tem meio. Mas se quiser fazer o meio, se for mais fácil, faz lança de ossos. Mas tem aquilo que eu falei, tu vai ter que trocar tudo de novo depois, se quiser voltar para uma endgame. Diferente de lança de ossos. É agora, galera, Hearthstone. We've got a lot to share about what's coming to the game across both standard Hearthstone and Battlegrounds. This year has already been absolutely packed with new stuff. We rocked and rolled in Festival of Legends, and we visited the iconic Ulduar raid to meet the Titans. Battlegrounds explored a rework of the Buddies system, the return of quests, and anomalies that changed the fundamentals of the game. We're about to enter into Phase 3 of the year, and you already know about some of the new things that are coming. And speaking of new things, we are really excited about the introduction of catch-up packs. Thanks. We mentioned them at the opening ceremony, but let's make sure we really capture what they are all about. Catch-up packs contain up to 50 cards based on how many cards you've collected from previous sets. Então dá pra usar ela direto. For our next expansion, Showdown in the Badlands, we'll look back at all of the A other que leve sets você? in standard. Pode ir pra lança de ossos e depois voltar pra ela. Ou pode ficar com ela direto. The Lich King, Festival of Legends, and Titans, and check how much of these sets you've already seen. Cara, eu tô com muito sono, gente. With the most uncollected cards, Eu tô bem you'll get acabado, de verdade. more stuff. And you can get up to 10 cards from each. Honestly, why don't I just show you what it looks like? Let's take a look at what just a single catch-up pack looks like for a player returning to Standard after a couple years away. A carta, hein? 50 cartas. It's flashy! We like a little pizzazz on the Hearthstone team. Okay, let's take one more look, but I think we can do better. This time we'll open a bunch of catch-up packs all at once with our recently released mass pack opening feature.
748 cartas. That's a lot of cards. We really hope that this will help you get back into the game, or maybe help a friend to pick up where they left off. Everyone is going to get 2 catch-up packs to open, and everyone here, plus BlizzCon collection holders out there, is going to get 3 more. Plus, if you pre-order an expansion bundle, good news, you get a bunch of these added to your bundle. And this includes those of you who already bought it, so please don't worry, you will get stuff too. Okay, that was a lot of technical stuff. Let's get into the fun. We've got a lot of exciting cards to show off for the final reveals of Showdown in the Badlands. But before we do that, let's take another look at that incredible cinematic. Esse vídeo já passou. Esse vídeo já passou. Best to do some good out there. But it didn't take long to realize that with the right friends, everything would change. Step aside. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. Kobolds. We did it! No. Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle butt slider. Sleeping like a rock. Let's sow these Tirou as vaquinhas. some Badlands hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. Well, howdy, Hearthstone fans. I'm Edward Goodwin, the set lead for this expansion, and I'm here with Cora to tell you all about the story of our heroic outlaws and villainous townsfolk, and to reveal the final cards of the set. Let's start with a bang. Here's a famous outlaw that we got a sneak peek at today, Reno Lone Ranger. Boa noite, galera. Alguém sabe como resgata Say hello to as Hearthstone's first montarias hero do card. pacote da We tried to put him in BlizzCon just a de single Diablo? class, but he wouldn't Alguém listen. sabe que resgata essas montarias This do is pacote Reno's da first BlizzCon, galera? chronological appearance in Hearthstone. We're going back in time to Acho que Reno and você Elise's initial meeting and the já start vai of their direto journey pro together. jogo, não? E aí If your deck ficaria no has no duplicates, estábulo. Reno will make your opponent's Quando eu entire comprei a board versão Ultimate e ganhei montaria, eu vou direto pro cards jogo no like estábulo. dormant minions and locations, leaving them with just a single board space on their following turn. We really wanted to capture the magic of a Wild West standoff at high noon. Your opponent will have to carefully choose which minion they want to play to challenge Reno in a high noon duel. Let's take a closer look at his hero power. Reno never goes anywhere without his trusty crystal hand cannon. It has 7 different kinds of ammo that it will randomly swap between at the end of your turn. Each crystal bullet deals 2 damage and comes with an additional magical effect. The various effects are all themed after a different spell school. Okay, let's talk about why Reno is here in the Badlands. Long before Reno joined the League of Explorers, he was just a lone wanderer in search of profit. He heard through the grapevine that Blood Rock was the place to get rich. Galera, or die Hearthstone trying. ainda tá dando muito público ou After wandering tá into town morto? in search of a bounty, Reno was Alguém hired dá by pau de Sheriff Hearthstone? Eustace Barrelbrim to bring a group of outlaws to justice. In the sheriff's own words, these outlaws were the vilest, sickest scum this side of Azeroth. But after signing the mayor's contract and pursuing Comprou the Ultimate e não bounty, chegou ainda, Reno Tenório? found the truth. The Tem que foi outlaw direto. boss was none other than the noble Elise Starseeker.
Turns out the real villain was the sheriff himself, and the Azurite strip mine outside of the town was destabilizing the entirety of the Badlands. The townsfolk were digging up anything they could to get at those Azurite treasures. The bad news is, if they keep this excavation up, the Badlands will be destroyed. The good news is, if you keep this excavation up, you'll get a bunch of sweet loot. We've talked about the excavate keyword before, but to help you remember, let's drill down into the details. When you play a card with excavate, you'll dig deeper and deeper into the Azurite mine. Every time you excavate, you'll get better and better stuff. The first time you excavate, you'll dig up a common 1-mana treasure like you see here. All of the excavate treasures are designed to be used in a wide variety of circumstances. So while Quem aí you joga won't know Hearthstone, exactly galera? what Comenta aí. you're gonna get, it Tem will algum de vocês que always be joga? a powerful tool for your game plan. Algum de vocês joga Hearthstone? Let's take a look at the rare pool of excavate treasures. As you can see, we have a couple ways to keep track of which excavate tier you're currently on. You might have noticed that the first time you excavate, all of the treasures cost 1 mana. The second time, they all cost 2 mana, and that pattern continues with your third and fourth excavate. I know, so predictable. That, along with the rarity gem on these cards, will hopefully serve as a great reminder of what layer of the mine you're currently on. Let's take a look at the third layer of the mine. This is where the treasures really start to ramp up in power. If you're not playing as one of the 5 Bloodrock aligned classes, this is the final layer of the mine that you'll be able to explore. While the Outlaw classes don't have a legendary excavate reward, it's still pretty fun to dig down into the mine. And we wanted to make sure that all the classes had access to the first 3 excavate tiers for non-constructed game modes like Arena. But if you are one of the 5 Bloodrock classes, hoo-wee! You'll get an exciting and unique specific legendary treasure. Take a look. The final layer of the mine is inhabited by some incredibly powerful Azurite elemental beasts. We wanted each one to fit with the various game plans of the different classes. Marca mais 2 dias Rogue wants to e activate vê a se bunch vem. of times with bounce effects like Shadow Step, and Death Knight wants to play for the long game by resurrecting high-cost minions for maximum impact. We've already seen 4 of the 5 legendary treasures, but before we reveal the final Azurite beast from the mine, let's take a look at how Warrior excavates. I would say that Warrior's preferred mining methods are pretty explosive. Cards like Blast Charge and Reinforced Plating will help Warrior dig deeper into the mine while controlling the board and keeping their health totals high. In addition to their less than elegant mining methods, Warriors have recruited the band of burly Dustbelcher ogres to oversee the Bloodrock mine. And none of them are more brutal than Badlands Brawler. When you play Badlands Brawler, she'll start a brawl immediately. And if you excavate it at least twice, she'll rig the results in her favor. So now it's not just Armorsmith that always wins brawls. All right, so what happens when Warrior gets to the bottom of the mine? Well, they dig up the 5th and final Azurite beast, the fearsome Azurite Ox. Obrigado, Ben. For just the small price of 4 mana and the destruction of the Badlands, you'll get your choice of 2 8-cost minions. Honestly, it's a pretty good deal. It's not just the beasts at the bottom of the strip mine that are being disturbed. Ancient, slumbering elementals that make up the very foundation of the Badlands itself are being awakened. Let's meet the biggest, the baddest, and the sleepiest elemental of them all. Caralho, Slagmaw the Slumbering. 16/16. Every time you excavate, you'll get 2 turns closer to awakening this sleeping giant. Make sure you're excavating efficiently as possible to awaken Slagmaw. And now that Slagmaw has awakened from its beauty sleep, we can tell you that it's going to be the signature card given to every person here and everyone at home who got the legendary BlizzCon collection. I mean, look at that. So, we talked about the dangers that lurk beneath the Badlands, but what is there for the Outlaws to protect? You might think of this place as harsh and unforgiving, like many travelers. Não, o before you, sorteio vai ser quando but there are lots of acabar different a environments BlizzCon. besides just sand and rocks. Daqui a umas There meia are hora. also big rocks. This boulder fist formation has particularly good slabs for the cost. But really, it was important to us that we show the Badlands is more than just a desert. The Badlands is a vibrant and diverse environment with a wide array of both creatures and landscapes. It's not just the people that would suffer if the Badlands were in peril.
I mean, check out the art piece for Living Prairie. Holy cow! Oh, that was bad. And at night, the beauty of the frontier is clear when the vibrant night sky shines on the many adventurers here in the Badlands. But remember that our heroes are sharing this land with, well, the land itself. As the Badlands splits in two, so do the elementals, like Mesa Dune the Fractured. Mesa Dune draws an elemental and splits their cost, attack, and health in half. But the effects and the keywords stay the same. So for instance, if you split a Ragnaros the Fire Lord, you'll get 2 4-mana 4/4s that both deal 8 damage. We've got one more card to show you from Showdown in the Badlands. Eu parei de jogar Hearthstone porque o jogo favorecia quem jogava mais tempo e tinha muita carta acumulada. Quem ganhou de graça não achava balanceada a disputa X1. Much like Valorok, Ele deveria considerar o perfil do cara iniciante. Eu só perdi. Joga contra o computador, daí enjoei. That's right. Druid isn't the only class with dragons this set. Valorok the Deceiver is here to steal the show. If you've paid his bounty, he'll transform into a 3/6 dragon with charge, ready to take cards from your opponent's class. And just like that, that's the final card of the set. The Showdown in the Badlands launch is just around the corner on November 14th. Will the Outlaws triumph over the forces of evil? Well, if anyone can overcome the challenges here, it's the dynamic duo of Reno and Elise. And now, let's hand things off to another dynamic duo, Mitchell and Gia from the Battlegrounds team. Let's go! Hello! Thank you, Cora and Edward. Welcome to the Battlegrounds portion of the Hearthstone stage. I'm Mitchell, the lead designer on Hearthstone Battlegrounds. This is my first BlizzCon, and I'm super happy to be here. And I'm Gia, one of the designers on the Hearthstone Battlegrounds team. Eu parei de jogar Hearthstone depois de poucos meses, porque a temporada passou e baniram um monte de carta do meu deck. It's been a jam-packed year for Battlegrounds. Aí eu só podia jogar casual com o meu deck. Our 10th minion type in Undead, which breathed new life, or took Aí it away, desanimei I e guess, parei. into combat-based strategies. Se eles baniram carta pra cacete, tipo assim, umas 4, 5 cartas no meu deck. O deck só pode ter 20 cartas. E tem carta que tem repetida, né? De uma ou duas. Eles baniram 4, 5 cartas. E eu tinha cópia delas, eu perdi, tipo, 8 cartas, praticamente. Aí meu deck começou... Ou eu mudava o deck completamente, só que, tipo assim, eu tinha vendido todas as cartas que eu tinha de todos os decks pra montar aquele deck. Então eu só tinha aquele deck. Simplesmente foi banido. Não podia jogar mais ranqueado com aquelas cartas. Eu tenho um deck tão roubado que eles baniram um monte de carta do meu deck. And we're breaking every rule in the Battlegrounds book. Yeah, Tier 7 was pretty ambitious, but we're here to talk about something even bigger. Duos. No, not that duo. Not that one. No, not that duo. Not that one. Get that out of here. There we go, this duos. Introducing Battlegrounds Duos mode. Now you can grab a buddy and play against 3 other teams with brand new mechanics that let you collaborate like never before. This isn't just queuing up with a friend and hoping you don't face each other, is it, Gia? Nope. I mean, it can be fun to party up and then knock your own friends out of the lobby. We're not judging. But what we on the team have long wanted is a bona fide mode where you can work together and win together. Internal playtests have been an absolute blast, as I'm sure some of you on the show floor can already attest to, and we're so excited to finally share the details with you all. Though, before we get into it, I want to give a really quick disclaimer. Duos mode is early on in development and won't be officially launched until next year. But here at BlizzCon, we have an exclusive sneak peek, so you all get to be the first players to try it out.
Thank you. So let's break down exactly how Duos mode works. When a game starts, you and your teammate will each get to pick one of several hero options as normal. For example, let's say I pick Reno Jackson and Mitchell picks Dino Eu Tamer não lembro Grant. mais nada de Let's go League of Hearthstone, cara. Mais Explorers. nada. Tem muito tempo que eu joguei. Here's what a typical turn 1 looks like for each teammate. As you can see, I have my own board in Tavern, and so does Gia. I also have my own gold in Tavern tier. O Vera não tá muito bem. Mano, eu tô apagando já, cara. Tier up or hero power, it will not Eu fui dormir ontem, 5h30 da manhã. We have all this Eu dormi stuff muito mal separate essa from noite, each passei other. uma noite But the inteira one thing we do share is espirrando, our health alergia. Each team starts with 30 health, Eu and their tô combined acabado, gente, armor tô is the acabado. combined total of both heroes' Parece que eu armors passei 36 horas de live direto, sabe? All right, I think we're ready Tô assim, to mano. zoom out a bit. Meus olhos estão Yeah, fechando. so here's the whole screen. Yep, looks like a normal game to me. But wait. Hoje pra acabar eu vou dormir, não vou nem fazer nada, só acho que eu só vou deitar e vou dormir, mano. Is the portal. The portal is Eu só what vou makes duos fazer o duos. sorteio, escovar o dente Let's e vou say you're dormir. done with your turn and are just waiting around for combat. Wouldn't you want to see what your teammate is up to? By clicking on the Tava portal, foda mesmo you ontem. Pois é, absolutely Patrícia. can. Ontem de noite, enquanto meu computador tava instalando as paradas, eu não fiz live. Mas eu joguei um pouco com o Patriciozeira no Discord pra ajudar uma parada com ele, mano. Tava passando muito mal, espirrando direto. Tava uma merda, tava na merda. As you just saw, it's like an in-game spectate button. You can see the minions your teammate Minha by vista tá themselves, doendo, cards they cara. hover over, and you can even see their discover options. So let's sum up what we know so far. You buy and sell your own stuff with your own gold. You can use the portal to check on your teammate. Mas é bom que eu não durma cedo, porque se eu fosse dormir, por exemplo, agora, eu ia acordar tipo 2, 3 horas da manhã. Aí fudeu meu horário, tô ferrado, entendeu? Então é melhor que eu me segure pra ir dormir pelo menos aí depois das 10h30, 11 horas. Pelo menos. O ideal seria meia-noite, no mínimo. Pra conseguir acordar umas 8 de boa. Onde é a DG que vai pra dificuldade 4? Se chama... Templo Decaído. Ela fica no meio do mapa, certinho, no meio de todas as regiões, entre elas, no meio do mapa. Você vai ver uma DG amarela. Vai aproximando e vai passando, você vai ver uma DG amarela no meio do mapa. À esquerda de Kyovashad. Pega Kyovashad e vai indo pra esquerda. Um pouquinho inclinado assim pra cima. E tu vai ver lá. Tempo decaído, uma DG amarela. Your teammate's warband will spawn in to deal extra damage. Up to the damage cap, of course. Here's a recap of all of that. How will you know which teammate's board spawns in first during combat? Well, it's whoever's hero icon is on top of the pair as seen on the leaderboard. Each team's fighter may be different every turn, so strategize accordingly. Strategy is absolutely key in duos, thanks to another new mechanic in this mode. Remember that portal? It's not just meant for spying on your teammate. E aí, galera, quem tá animado pro sorteio hoje? Quem acha que vai ganhar o passe de batalha, galera? Eu vou fazer o sorteio, vou printar o resultado e vou postar no Instagram o resultado. E aí eu vou dar alguns dias pra pessoa que ganhou me procurar. Caso ela não ganhe, eu vou dar para os suplentes. E aí eu vou na ordem, tá? And it will whoosh right over to your teammate's hand. But it comes at a cost. Passing a minion through the portal costs 1 gold each time. Como faz o quê? Pra participar do sorteio do passe de batalha, tem que me seguir no Instagram. Elton Venom, tudo junto, vai ter uma postagem lá. E você tem que me seguir, curtir e comentar o nome de 2 amigos. Pronto, já tá concorrendo.
I can guess. Molezinha, de graça. Maybe not too fair, but it was tradable. Eu vou sortear 2 passes de batalha, mas não é pra mesma pessoa, não. 2 passes de batalha para 2 pessoas diferentes. Feels simple and intuitive. Que a própria Diablo 4 deu pra gente. Repurpose this UI for duos. Playtest started to feel fluid and truly like a collaborative mode. The portal has other similarities to Tradable too. You can use it any number of times in a turn, as long as you have the gold, of course. And you can only pass cards from your hand through it. Once a minion is on the board, it's a no-go. Yep, and when you receive something from the portal, it goes to your hand, not your board. Speaking of, let's see how Brand does with that extra Swamp Striker from Reno. All right, gonna play that Swamp Striker, looks like. No Murloc in the shop, unfortunately, but looks like Brand's gonna settle for the Surf and Surf. Fun fact, this card was first called Surf and Turf initially until we realized it's a Naga and a Crab, which are both aquatic. Yeah, 1 gold left over anyway, so Tavern Tipper's gonna grow this time. Now we can take a look at how their second combat will play out. Aí eu vou fazer o sorteio. Vou printar, salvar a imagem e amanhã eu vou verificar se realmente os vencedores, eles fizeram tudo, me seguiram, comentaram com 2 pessoas, curtiram e tudo mais. Fizeram tudo? Parabéns, eu já posto amanhã o nome dos 2 vencedores para eles me procurarem e ganharem os passes de batalha. Caso algum deles não tenha cumprido, eu vou pro próximo suplente e assim vai até encontrar 2 vencedores. Remember, you're fighting together. In duos, there are so many new ways you can work together, and having 2 players recontextualizes how you look at the game. For example, with 2 shops between you, it'll be easier to find the pieces you need for that perfect warband. But remember, when you triple, it's only you that gets the reward. And with 2 hero powers between you, there's lots of new synergies. Right. Imagine I'm playing as Alexstrasza, and Mitchell is playing as Queen Wagtoggle. Yeah, I could play for tempo with Wax Warband to make sure that we stay healthy. Well, I rush to tier 5 and get my 2 dragons. Wait, do you remember that hero combination we saw? Oh, yeah. If Dino Tamer Brand gets Brand Bronzebeard the minion, he just needs to spend 1 gold to pass it to Reno. Oh, and then Reno could goldenize the Brand. Oh, Mitchell, did we balance that? Anyways, so let's talk about some other heroes. Specifically, let's talk about some duos exclusive ones. Right. Meet Cho and Gall, and their hero power, Double Trouble. Remember what I said about each teammate getting their own triple rewards? Yeah, that's not the case with these 2. Whenever one of them plays a golden minion, the other also gets a triple reward. In testing, we tried giving this power to an individual Posso sortear agora 9 horas em ponto? Ou querem que eu espere acabar o evento? And take note, Cho and Gall are special duos heroes, and they must always be played as a pair. Comenta aí, galera. You not be able to pick Cho without Gall, or vice versa. Yeah, Cho Gall should always be together, but they're looking awfully far apart here. That's better. Oh, look at that. Oh wait, no. Poor Cho. Oh. For anyone playing on the show floor today, Cho and Gall are guaranteed to be in your lobby, so keep an eye out. They're really good. And they aren't the only new faces you'll be seeing in today's demo. We have all new minions exclusive to Duos mode as well. Let's take a look. Up first, we have Passenger on Tier 1. He's a 1/2 that says whenever your team passes, gain +1/+1. Notice he says whenever your team, not just whenever you. Beleza, tem 3 minutos de fazer sorteio, tá? Passenger, regardless of which board it's on. He's a strong early minion that can grow throughout the game as you're helping each other out. On Tier 2, we have Fortune Hunter Flo, also known as Shell Collector, but generous, and neutral, and Tier 2, with bigger stats. Is your teammate lacking just 1 gold to buy a second minion or tier up? Well, Flo makes it easy to help out, if you like your teammate enough to do so, that is. Moving up another tier, we have Orchestra Conductor, a minion your team can scale together. Each time your team plays one, it'll upgrade all future conductors played by either teammate. While you could pass them all to one player, you can also use them on your own stuff and still be helping out your friend.
Only thing better than Pogo Hopper is Pogo Hopper with friends, am I right, Mitchell? I mean, like, Pogo Hopper's a mech, though. Hey, Duos has a mech. Check out Electron on Tier 5. At the end of your turn, give a random minion in your teammate's warband Divine Shield. You keep this guy around long enough, and he's basically bubble wrap for your teammate's entire board. And it's not just mechs that get specific Duos minions. Every minion type has one. Yep. This is the Duo's exclusive Naga Benefactor. Como diz o inglês, Normally, you can only pass no minions board, from your here's hand door. through the portal. Benefactor is one of Esse the other porta ways that you can conhece. pass cards to your teammate. Its Spellcraft Benefaction will let you pass any non-golden minion in play to your teammate. Keep in mind, though, this can target Você the tem que shop. fazer- So minions can be sent from there, as Cara, well acho que as agora sent tu from já your own board. perdeu, Silvana, mas Passing tenta correr without lá. using the portal like this É, doesn't tem que entrar no cost meu any gold, Instagram, so it's pretty nifty. comentar Other than na Benefactor, postagem que eu we've fiz got a lá hero that lets you nome do de duas so too. pessoas, curtir e Madam se inscrever, tá bom? Can't argue with that hero power name. It's pretty dang efficient to effectively buy and pass a minion for just 2 gold. Oh, and passing with efficient exchange or benefactor also triggers passenger. Aqui, galera. If you're thinking Essa é a something like, postagem, tá bom? Passenger seems like it can be Essa é a postagem, for Tier sorteio 1. grátis. E aí vem, ó, sorteio grátis de 2 And if your passes de teammate batalha. has Deixa eu one, diminuir you're o gonna volume love this aqui. next hero. Flabidi- Gloop. I can't believe I said that. You can choose Sorteio grátis de 2 passes de batalha, galera. Tudo que precisa fazer é curtir, seguir e marcar 2 amigos nos comentários. O sorteio vai acontecer durante a live do YouTube e na Twitch, às 21 horas, faltando 1 minuto para começar, dia 3/11 de 2023. 3/11. Aqui foi a pessoa que me passou, né? A da Cris e do Diablo Brasil. E todas as pessoas que comentaram, ó, tá vendo? Marcaram 2 pessoas. No caso, ela marcou uma porrada de gente, mas não faz diferença, porque você pode escolher aqui se você quer comentário repetido ou não, né? Aí você pode botar as regras e tal, se aceita comentário repetido e tudo mais. Tá legal? Nome do sorteio, minha meta, nome do organizador, 3P Venom. Já escolhi a postagem. Já escolhi a postagem. E vamos sortear agora. Tá legal? Vamos lá, prontos ou não? When you're hunting for minions for the whole team, communication is critical. Which is why we've made one more... Realizando o sorteio, carregando participantes. Estamos analisando os dados do sorteio e carregando os participantes. Este processo pode demorar vários minutos, dependendo da quantidade de comentários. Por favor, não feche a janela. E aí é só aguardar, galera. Maybe you don't have the opportunity to do a voice call. Deixa eu ver se saiu mais alguma novidade aqui enquanto isso. Maybe you're playing at work and you don't want people to know. Se saiu mais alguma novidade. During the recruit phase, you can right-click on a minion and those 4 options. Nada de novidade. Portal, yellow question mark, green Vamos ver se check. aqui tem alguma novidade. Left-click a ping to select it, and both you and your Não saiu ainda o patch 1.2.2. Se não sair hoje, ou vai sair mais tarde ainda hoje, ou sai amanhã, cara. Porque é pro dia 7, tem que sair logo. Eles sempre lançam antecipado, né? O fórum. Vamos ver se tem algum hotfix. 5 horas atrás. Acompanha a cerimônia de abertura. Nada demais. E 2 dias atrás, um hotfix onde todos os jogadores, correções de bug, corrigir... Todos os jogadores significa que é para todas as plataformas, né? Corrigindo um problema em que a masmorra Carrion Fields às vezes falhava ao ser concluída, ao derrotar o chefe final, várias melhorias de desempenho, etc. Vamos ver se saiu a resposta? Vamos ver, vamos ver. Ainda nada. Caraca, achei que já tinha acabado. Vamos aguardar mais um pouquinho. Or, if I want to be a real agent of chaos, ping them the portal on their hero power.
To clear a ping, you can either Vamos aguardar mais um pouquinho. or wait till combat automatically erases them. Now there's one last emote you already know from traditional Hearthstone, but we're gonna steal it real quick. Thank you for listening. Working on duos. Agora que arrume os bugs de travar o jogo que começou 2.2, 1.2.1. Antes rodava lisa aqui. Cara, o meu PC, não sei o que aconteceu, não sei se tem ligação com isso, mas o meu PC começou a travar, cara. Por coincidência, quando saiu a versão 1.2.1. Eu formatei o PC ontem e voltou ao normal. Mas tava travando direto. It's a real pleasure to finally invite everybody to try the mode. But remember, this is an exclusive early demo, and a lot of designs could still change between now and when we officially launch it. But you can try everything we have so far right now. Ele cansou de correr, o cavalinho. You can line up with a friend, Tá de saco cheio já. playing duos. And when you're done, please fill out the survey to let us know what you think. Your feedback Pô, nem tem tanto comentário assim, cara, pra verificar. possibly be when it launches next year. Caraca. And to everyone at home, you can still check out duos by watching your favorite streamers today and tomorrow. Check out our blog post for more details. Thank you so much for joining us today. Have a great BlizzCon, and we'll see you in the tavern. Pior que se der algum tipo de erro pra fazer, eu acho que vai levar mais umas meia hora, cara. Pra conseguir fazer de novo. Pra fazer de graça. Aí, conseguiu. Conseguiu, galera. 207 participantes. Mais 207 participantes. Vamos ver, galera. Vamos ver. Taranã, taranã, taranã. Quem será? Quem será? Quem será? 3. Parabéns, Biel Falcão. Ué, só saiu um vencedor? Caraca, saiu um vencedor. Era pra sair 2. Deixa eu ver se tem suplente. E chefe Leozito. Biel Falcão e chefe Leozito. Era pra ter botado... Cara, eu acho que eu tinha botado, mas não foi. 2 vencedores e 4 suplentes, mas acabou ficando assim. Que bosta, mano. Mas tá bom. Biel Falcão e chefe Leozito. Esses são os 2 vencedores. Esses são os 2 vencedores. Então, o problema é que pra fazer de novo, tem que esperar, tipo, 25 minutos pra poder carregar a página, poder fazer de graça. Deixa eu guardar aqui. Esses são os vencedores. Tu não tem 2 amigos pra postar, cara? Não tem 2 pessoas no Instagram? Caramba. Deixa eu compartilhar aqui. Esses 2 foram os vencedores do sorteio do passe de batalha. Me chamem no privado do Zap ou do Instagram. Amanhã eu vou fazer vídeo mostrando quem foi que venceu. Vou postar no meu Instagram. Vou verificar se realmente os 2 fizeram o que tinha que fazer e tal, certinho, né? E aí, tudo certinho, a gente continua. Se não tiver errado, a gente faz de novo amanhã, não tem problema, tá legal? Se der algum problema, amanhã a gente faz de novo o sorteio. Se algum dos 2 não tiver apto para ganhar ou não me procurar, a gente faz de novo, caso eles não estejam. Senão eu demoro mais alguns dias e faço novamente o que não ganhou, tá bom? Mas a gente vai dar os 2 passes de batalha. Pô, tava certinho, cara, pra ser... Não sei o que aconteceu. Você tá voltando, não tá indo não.
Mas tava certinho, 2 vencedores e 4 suplentes. Não sei por que deu isso. Ninguém joga, Totinhas. Mas tu podia marcar qualquer pessoa, não precisava marcar só jogador, entendeu? Podia marcar qualquer pessoa. Beleza, Luiz? Vou dar uma olhada, cara. Vou dar uma olhada sim, tamo junto. Tu marcou o Neymar, capitão. Aí, tá vendo? Podia marcar qualquer pessoa, pô. Esses foram os vencedores, o Biel Falcão e Chefe Leozito. Tá legal? Aí, ó. Esse cara aqui foi o vencedor. Parabéns. Parabéns. Não, vou fazer besteira aqui. E o outro vencedor foi o... Chefe Leozito, ó. Esse já é até famosinho, ó. Tá vendo? O cara já tem até uma lanchonete, sei lá. É, galera. É isso, mano. É isso. Depois daqui vai falar sobre o Warcraft Rumble. Mas eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui que eu cheguei no meu limite. Amanhã estaremos de novo aqui. Firme e forte. E amanhã vai ser o segundo dia. Vai ser o segundo dia. Vou dar uma olhada nesse vídeo do Riker. E é isso aí, gente. Gostaram da live de hoje? Espero que sim. Amanhã estaremos de novo com mais vídeos, lives e etc. Mais conteúdos e tudo mais. Eu sou o Venom. Valeu, falou, tamo junto. Boa noite. É nóis. Valeu, Luiz. Tamo junto. Boa noite a todos, viu? Fiquem com Deus. Galerinha do YouTube, galerinha do Twitch. Valeu, Patrícia. Boa noite, viu? Boa noite, descansa. Valeu, Vitor. Vendo, existe uma possibilidade de você jogar Mario Kart ou um jogo diferenciado? Posso jogar, cara. Sempre existe, mano. Sempre existe. Sempre existe. Tamo junto, gente.